turno, que ganhe o melhor, que for o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, né, de Nossa Senhora, abençoar também, claro, e muitos os nossos políticos. Então, na segunda-feira, né, as nossas programação normal, tem o Batistão nos Donos da Bola, ao meio-dia 1, tem aqui o CH, no nossa área, na Rádio Bandeirantes, das 11h30 ao meio-dia, e às 17 horas o Batista no Esporte em Debate aqui. Na terça-feira, a mesma coisa, todo dia tem essa programação. E na terça eu volto 20 horas no Concentração, porque o jogo do Bugre é 21h30. Tomara que seja o último 21h30 do ano, hein? Chega de 21h30, pelo amor de Deus. É Guarani e Novo Horizontino terça, então eu volto na terça. Terça, gente, obrigado, hein? Terça eu volto. Se Deus quiser. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Criciúma e São Paulo. Vamos escalar o Tigrão. O Tigre em campo para você. Do Heriberto Rios em destaque o Criciúma. Alô, PDV, escale o Criciúma. Vamos lá, Capela. O Criciúma que no início da semana teve um surto de gripe no elenco. Alguns problemas aí pro Tencate ao longo da semana, mas com retornos importantes. No meio-campo com Barreto e também Mateuzinho. O Criciúma está escalado com Gustavo no gol, 27 Claudinho, 3 Rodrigo, 29 Tobias Figueiredo, Trauco camisa 16, Newton 8, Barreto 88, Mateuzinho 17, Marcelo Hermes 22, Bolassi 11 e Felipe Viseu camisa 9. O Criciúma definido pelo Tencate. Maravilha, dá um repeteco pra gente aí do Tigrão. Vamos lá, alô, vamos lá, PDV. Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo, Trauco, Newton, Barreto, Mateuzinho, Marcelo Hermes, Bolassi e Viseu. Ô, Pretzel, o time do Criciúma, se a gente for analisar, não que o nosso ouvinte não acompanhe, sem dúvida alguma, todo mundo ama futebol, acompanha futebol, mas nós, por ossos do ofício, a gente obviamente conhece uma boa parte desse time do Criciúma, mas são muitos jogadores aí meio desconhecidos, né? Você tem aí o Marcelo Hermes, jogou no Grêmio, você tem o Bolassi, jogou na Europa, Trauco jogou no Flamengo, entre outras equipes, quer dizer, mas uma boa... Viseu, centroavante, que apareceu muito bem no Flamengo, depois deu uma derretida, mas são muitos atletas um tanto quanto desconhecidos no cenário do futebol nacional, não, Pretzel? O Claudinho é bom lateral, viu? O Claudinho jogaria em alguns times. Vou te falar, ó, o Claudinho jogaria no Santos, tá? E vou mais além, viu? O Claudinho jogaria no Corinthians, certo? O Claudinho no lugar do Mateuzinho. O Mateuzinho custou 21 milhões. Sim, então tem que ter um caixa, estragar o caixa. O Claudinho joga no Santos e joga no Corinthians. Só isso que eu tô dizendo. Santos nós, né? Lateral direito. Quem mais? O Bolassi todo mundo quer, viu? Bom tem jogador, 5 Bolassi, times, hein? o Grêmio já está interessado, tem mais 4 times interessados. É Cruzeiro, porque o Bolassi vai ficar livre, é jogador livre no mercado. É que ele chegou meio que na resenha, né, Preto? Jogador de carreira, chegou né? assim. Oba, carismático na rede social, mas tá jogando bola. Pareceu uma ironia a chegada dele, esse cara não vai vingar aqui, exato, né? Mas tá jogando muito bem. Então é isso. Eu acho que tem que tomar cuidado. O time do Criciúma, o melhor jogador do Criciúma hoje é o seu treinador, cara. O treinador tá muito bem, o treinador tá 3 anos no Criciúma, e se ele mantiver o Criciúma na Série A, já é um grande resultado, né? Quando cai um temporal agora em Belo Horizonte para Atlético Mineiro Internacional. Tem gol no futebol do Brasil, alô Nina Gagliotti, mais rede balançando, alô Nina Gagliotti. Nicão amplia e o Atlético Paranaense faz 3-0 no Cruzeiro. O Atlético Paranaense, que ainda não havia vencido no comando de Lúcio Gonzalez, consegue a sua primeira vitória. E o Fernando Diniz, à frente do Cruzeiro, segue sem vencer, Capela. Pretzel, você falou que Lúcio Gonzalez não ia ganhar. Olha aí, 3-0 Furacão, Pretzel. Mas como você está sendo oportunista, não, você cara. Falou. Tu chegou a dizer ontem. Diniz, chegou a dizer, as pessoas não conhecem os bastidores. Chegou a dizer que tu não verias o jogo pelo pavor de enfrentar o Cruzeiro. Tu tinha certeza que ia perder. Aí o Atlético faz um gol. O Atlético é beneficiado com a expulsão do rapaz ali, aos 3 segundos. Eu não expulsaria. Eu daria só amarelo pra ele. Achei um exagero a expulsão. E aí o Fernando Diniz, né, agora com o seu time, que é uma paçoca, tomando 3-0. Se o Cruzeiro for eliminado pelo Lanús, hein? E aí?
Será que o Diniz... Porque o Diniz está indo agora para 6 Mas jogos. ele acabou de chegar, irmão. Mas tu não conhece o Alexandre Matos, o Pelaipe e o Edu Dracena, né? Ou tu conhece? Não conheço. Eles estão tudo em silêncio. É. O ambiente lá deve estar pegando, viu? Todos em silêncio. Esperando. Só o jogo da Sul-Americana. Se passar do Lanús, segue. Se não passar... Você acha que cai? Eu não sei se ele fica também. Eu acho que ele balança. Ô, Prédio, mas tu tá fazendo... Tu quer demitir o cara? Eu não. Eu tô falando pelos caras que estão lá no Cruzeiro. Estão lá, eles tentaram uma novidade, sabe? Tentaram apostar tudo numa troca e não tá rendendo. No momento são 6 jogos, 2 derrotas e 4 empates. Mas, irmão, deixa eu te falar. O Fernando Seabra, que é bom treinador, eu não teria trocado. Você teria substituído ele? Não. Então, mas e aí? E pelo que eu tô sabendo, ele vai ser o novo técnico do Bragantino. Opa, vai voltar para Bragantino, ele já trabalhou lá. Vai voltar para o Bragantino e é forte o nome para assumir o Bragantino. E aí o Pedro Caixinha deve ir para outro time. Mas Pedro Caixinha tem mercado no futebol brasileiro, hein? Se eu não duvido, ele vai pro Grêmio, hein? Se o Renato não ficar. O Renato Gaúcho tá muito esquisita essa história aí, viu? Tá muito esquisita porque o próprio Craque Neto falou nos donos da bola da TV Band que o Renato Gaúcho é um nome forte para assumir o Corinthians na próxima temporada. Eu não sou desmentidor de notícia, viu, pessoal? Eu nunca vou aqui duvidar da informação de um ou outro. A gente pode até duvidar, né? Mas a gente tem que respeitar a informação dos outros. Agora, o Corinthians já tentou uma vez o Renato Gaúcho disse o quê? Disse não. Será que agora, com Memphis Depay, com o Yuri Alberto retomando a boa forma, a boa fase, ele assumiria o timão para a próxima temporada? Porque me dá muitos indícios aí que o Ramon Dias não fica para o próximo ano, independentemente de rebaixamento ou de permanência na Série A, Pretzel. E a drenagem do Arena do Atlético é horrorosa. O estádio é uma brincadeira. O campo, né? vira uma piscina nesse momento. Não tem mais jogo, hein? Não tem mais jogo. Olha o gol do Galo. Nossa, mãe. Do Inter, né? Tá de cinza. Uma coisa horrível, né? O Galo de preto, o Inter de cinza. Nada a ver, velho. Nada a ver. Pois não, Pretzel, eu queria te ouvir. Sobre o quê? Ramon Dias. Não, Ramon não vai ficar, claramente não vai ficar. Mas seria um nome bom, Renato Gaúcho? Viu, tem que ver qual é a divisão que o Corinthians vai jogar, né? Pra escolher o treinador. Certo? Sim. Tu acha que o Renato vai jogar a Série B? Não. Ah, é Corinthians, mas tu acha que ele vem aqui na pressão pra jogar a Série B? Não. Então é o seguinte, ó. Temos que ter calma. Qual a divisão que o Corinthians estará na próxima temporada? Qual divisão o Corinthians estará na próxima temporada, Pretzel? O Corinthians tem que ganhar a segunda. Sim. Tem ganhado o Cuiabá, tem ganhado o Vitória, tem ganhado o Criciúma. empatado o Cuiabá. Olha a rodada, cara. Tá dando tudo errado. Foi ruim a rodada tá péssima. Os times de baixo ganharam. Atlético Paranaense ganhou, só Vitória tem ganhou. 7 vitórias, cara. O Grêmio ganhou. Só tem 7 vitórias. Se ele empatar, ele vai a 33. Ele continua afundado na zona de rebaixamento. Tem que ganhar o jogo do Cuiabá. O perdeu, né? Então... Não, mas ainda assim, o Corinthians, se o Corinthians empatar, ele vai a 33 pontos. Ele continuará na zona de rebaixamento. Tem que ganhar segunda-feira. Se ele ganhar, ele ultrapassa o Atlético. Ele bota o Atlético na zona de rebaixamento. Tá, mas e aí se empatar? Péssimo, cara. Vou te falar, se empatar, eu não sei se o Ramon... é que tem o jogo contra o Racing, né? Então ele acho que eles não mudariam. Agora, se não tivesse mais na Sul-Americana... Eu vou ser o mensageiro do apocalipse aqui, tá? Corinthians empata segunda-feira, é eliminado no meio da semana que vem e perde pro Palmeiras na Neoquímica Arena. A chance dele permanecer é 0, né? Eu também acho. Acho que ele cai. Estamos sendo aqui os mensageiros do apocalipse. A verdade é essa aí. Mas calma, torcedor corintiano. Segunda-feira é o jogo da vida do Corinthians. Joga a permanência da elite do futebol nacional indiscutivelmente. Do Vale, vamos lá. Mais São Paulo, mais Criciúma. Quem apita o jogo aí do Vale daqui a pouquinho no Heriberto Rios? Vamos lá, Capela. Hoje temos a arbitragem do Rio Grande do Sul. Rafael Rodrigo Klein, o dono da apito, com o Rodolfo Toschi Marques do Paraná no VAR. O São Paulo, que tem novamente o Ferreirinha no banco de reservas, voltou contra o Vasco da Gama, fica como opção aí para o técnico Luiz Ubeldia. O Sabino, que foi bem contra o Vasco, também volta para o banco de reservas, assim como o Juan. O São Paulo tem 3 zagueiros hoje no banco: Juan, Ferrarese, que voltou da seleção, e também o Sabino. E aí o Zubeldia opta por deixar de fora o Santiago Longo para ter o Galopo à disposição. Acho que até por isso, né? Por ter os 3 zagueiros, ele deixa ali um meio-campista mais marcador para ter um jogador de mais armação, o Galopo como opção, então, no banco de reservas do Tricolor, viu, Capela? Maravilha. Deixa eu mandar um abraço para o Ivan. O Ivan, grande Ivan, falou que o Corinthians não só não será rebaixado, como vai conquistar o título da Copa Sul-Americana e ano que vem, disputando a Libertadores, ganha a Libertadores. Calma, o torcedor corintiano é maravilhoso. Ivan cravando que o Corinthians vai ganhar tudo no ano que vem.
Calma, Ivan. Ouvimos a mesma coisa do Augusto Melo nessa temporada, né? Olha o estádio do Galo lá. Não, Foi construído em cima de um rio, né? Olha lá, não tem mais condição, né? Não dá pra jogar bola. Olha, é um estádio novo, gente. Que vergonha. Ponto cego, é caixa de som que não funciona, é a drenagem do gramado que é um lixo. Ah, brincadeira, né, velho? Mas enfim, fazer o quê? Vamos lá. Rafael Klein, o árbitro de daqui a pouquinho pra São Paulo e Criciúma. Pra quem não lembra do Rafael Klein, ele parece o boneco Ken, né, Pretzel? Já brincou de Barbie na infância, de boneco, boneca, Pretzel? Não. Não. Nunca, né? Não. Mas você já viu Ken, o filme, né? Nunca viu? É do Barbie, né? O que fez o Ryan Gosling agora, né? É. Ah, eu vi por Você cima. viu esse filme, assim. não viu? Não vi o filme. Nem por cima? Não. Mas você acha que o Rafael Klein... Só vi o cartaz. Só. O Rafael Klein não parece o ator? Bah, não sou analista de fisionomia, né, cara? Mas o que tem a ver isso com o jogo, hein? Não, porque o negócio é o seguinte, o árbitro parece um personagem. Tô gostando do ânimo do PDV. Não, o PDV ele queria estar em qualquer lugar menos aqui hoje. Interagindo. A verdade é essa aí, né? Assim, ó, a nossa equipe, a nossa equipe tem o DNA da integração, né? E o PDV hoje, ele tá desintegrado do time. Sacanagem. 10 minutos para abertura da jornada esportiva Bandeirantes. Agora o negócio é o seguinte, o PDV já passou aí esse meio campo do time do São Paulo, Pretzel. Passa de novo os 3 meio-campistas do time do São Paulo no setor de criação para eu perguntar uma coisa importante pro Pretzel aqui, PDV. Vamos lá, ó, Capela. O São Paulo tem os 2 volantes, o Luiz Gustavo e o Marcos Antônio. O Marcos Antônio também pode entrar nessa questão de armação. Aí o São Paulo tem Luciano, Lucas e Eric, né? Se a gente levar em consideração que o Calera é quem fica ali para receber os passes. Então a gente tem na armação do São Paulo, Luciano, Eric e Lucas titulares pro Zubeldia. No banco de reservas, com relação à armação do time, tem Nestor, Galopo, Wellington Rato, William Gomes e também Ferreirinha são as opções ofensivas do Zubeldia. Você deixaria o Longo fora do time, Pretzel? Cedo ainda pra vê-lo, né? É isso, né? É isso, né? Que foi, cara? Você tem que falar isso, né? Né? Por que, irmão? Bom jogador, São Paulo contratou. O Santiago é bom jogador, né? Bom. Mas olha lá, cara, é um rio agora no campo do Atlético. Dá um pouco aí, Pretzel, vai. É um rio. Não, é um rio, cara. Vai. Eu tô impressionado com o novo estádio. Chove em BH. Essa mesma chuva aqui no Morumbi não faria cócegas. Imagina. No estádio do Morumbi. Na Vila Belmiro também não, né? O Química Arena a também melhor não. drenagem do Brasil é a do Morumbi. Ah, é. É espetacular. É muito bom. E a do Beira-Rio é boa também. Beira-Rio, né? O Química Arena. Exatamente. Vila Belmiro. Mas olha, no momento é um rio. E o jogo segue, hein? Marcelo de Lima Henrique mandou seguir, ó. Vai parar o jogo. Vai ter que parar o jogo. Vai parar o jogo. É impraticável, tem né? como. 10 minutos do segundo tempo, Alan Patrick vai lá conversar com o Marcelo de Lima Henrique, ele vai ter que paralisar o jogo. Ó, pediu pra todo mundo sair. Olha a condição do lado esquerdo. Olha a condição do lado esquerdo, ó. E até raios também na região, né? Perigoso até pra integridade, não só dos jogadores, mas dos torcedores, do trio de arbitragem, comissão técnica. Jogo paralisado na Arena MRV. Atlético Mineiro 1, Internacional 2, com 10 minutos da segunda etapa. O Otávio, capitão do Galo, vai lá conversar com o Alan Patrick. E olha, uma chuva impressionante. Agora temos uma imagem aérea aqui, mostrando uma, literalmente, cortina d'água. Impressionante o que cai de água na Arena MRV nesse momento. 8h22. Vamos lá, PDV, mais um destaque do São Paulo. Tricolor do Morumbi em destaque no microfone da Bandeirantes. Daqui a pouquinho quero o hino do São Paulo. Já já tem o nosso Tricolor em Campo do Vale. Bom, Capela, é importante a gente trazer alguns números com relação ao São Paulo e também ao técnico Luiz Zubeldia, já que vem sendo um dos principais assuntos com relação ao Tricolor paulista, essa manutenção do Zubeldia. Ele, desde que chegou ao São Paulo, tem 41 jogos comandando o Tricolor paulista. São 22 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Um aproveitamento bom de 61% dos pontos. São 53 gols marcados e 31 gols sofridos. O Zubeldia que vive essa expectativa de seguir à frente do Tricolor paulista para 2025. Isso passa muito por uma vaga na Libertadores, Capela. Pretzel, quero mais a sua avaliação em relação ao São Paulo. São Paulo tem bola, tem time, tem elenco, tem treinador, tem diretoria para chegar na próxima edição da Libertadores sem a fase pré, Pretzel. Tem que esperar, né? Por exemplo, o Inter tá ganhando, agora tá ultrapassando o São Paulo, né? Então o São Paulo já entra em campo
tendo a obrigação de pontuar. Agora estou revendo o pênalti marcado contra o Juventude a favor do Flamengo. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. O Juventude roubado dentro do Maracanã. Uma vergonha o pênalti que deram. Uma vergonha o pênalti que deram no Gerson. Certo? Uma vergonha. O Juventude está reclamando aqui no perfil oficial e com razão. Sim. O Juventude fez uma publicação aí no seu perfil oficial, ironizando a penalidade marcada a favor do Flamengo. E realmente, gente, sei que muitos torcedores do Flamengo ficam bravos aqui que eu faço as brincadeiras, principalmente no jogo aberto, negócio de Varmengo e tal. Mas olha, gente, realmente é difícil você ver o Flamengo prejudicado com lances tão absurdos como esses aí, por exemplo. O Juventude foi garfado. Mas sim, a marcação desse pênalti foi um absurdo. A ponto do árbitro, toda a arbitragem, inclusive do VAR, desse pessoal ficar na geladeira por tempo indeterminado. Foi uma vergonha o que fizeram com o Juventude. Realmente foi uma rodada que chamou a atenção em relação da arbitragem, né? No Allianz Parque tivemos aí alguns problemas. Lá no Maracanã a mesma coisa. Tem bola rolando envolvendo Bragantino e Botafogo, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, tem Criciúma, tem São Paulo, tem transmissão Bandeirantes com Rogério Assis, com Pretzel, com do Vale e com a Nina Gagliotti. Alô, Nina Gagliotti, mais um destaque do Super Placar, porque o palmeirense tá secando uma barbaridade o Botafogo e tá dando certo, hein, Ninoca? Tá dando certo, mas o Botafogo vai fazendo a sua parte no sentido do ataque, no sentido ofensivo. Tá apertando muito o Bragantino. O gol ainda não saiu, é verdade, nesse momento. 20 minutos da segunda etapa, segue 0-0. Fala também do jogo na Arena MRV, muita chuva por lá. O Inter segue vencendo o Atlético Mineiro por 2-1. E lembrando que tivemos El Clássico mais cedo. Bom, deu o básico, né? Pra variar, o Barcelona vai, amassa o Real Madrid no começo da temporada e daqui a pouco o Real Madrid vai, acorda e passa por cima de todo mundo, né, Nina? Foi mais ou menos isso, mas o Real Madrid estava com seu time titular, seus principais craques em campo, e vale deixar destacado aqui que o Rafinha, da seleção brasileira, jogou e também muito. Titular do Barcelona, além de ter jogado muito, deixou seu golzinho na casa do maior rival, Capela. Exatamente, o jogo foi no Santiago Bernabéu, o Real Madrid tomou um pau 4-0. 4-0 pro Barcelona em cima do Real Madrid, o negócio é o seguinte... Quantos gols o Rafinha fez? Fez um gol. Fez 3 contra o Bayern. Foi 4-1 Barcelona e Bayern no meio de semana. Então o Real Madrid, o Barcelona faz 8 gols contra dois times muito fortes. Sem dúvida. E eu tava assistindo o jogo, mas eu tava meio que escanteando esse jogo, que eu tava mais focado nas outras partidas aqui do Campeonato Brasileiro, até para poder discutir com o ouvinte, debater aquela coisa toda. Mas o Real Madrid teve uma chance. Olha, eu espero que eu esteja totalmente errado, tá? Mas eu não sei, cara, se o Mbappé vai fazer tão bem assim ao Real Madrid. Vocês podem recortar esse trecho, eu acho que foi uma baita contratação. Eu também, se fosse o Florentino Pérez, teria contratado, que o Mbappé joga muita bola. Mas o Vinícius Júnior faz uma jogada pela ponta esquerda, que ele come a marcação, não sei se vocês viram aí, e ele bate pro gol e bate torto. Se ele só dá um tapa pro lado direito, ele pegava o Mbappé livre. O Mbappé deu uma chegada no Vinícius Júnior depois desse lance, mas assim, não foi só uma reclamaçãozinha, ficou batendo no chão, fez gesto pra ele, levantou os braços, quer dizer, realmente... Vamos torcer para que não seja aí uma laranja podre o Mbappé nesse vestiário do Real Madrid. Tá com inveja, né? Porque segunda-feira o Vinícius Júnior vai ser o melhor do mundo. Pode ser. Segunda-feira teremos aí a eleição. Super respeito a opinião dos vários outros jornalistas renomados aí que nós temos na mídia brasileira. Mas, sinceramente, a gente acompanha bastante futebol europeu também, né, Pretzel? Eu daria pro Rodri. Joga muito. Eu daria pro Rodri. Vinícius Júnior joga muito. Eu acho assim, o Rodri na temporada retrasada, o Rodri pra mim foi o melhor da Europa. Pra mim é de forma indiscutível. Se for pegar os números, decisão, gol na final de Champions League, gol do título, inclusive, tudo isso conta. O Rodri joga muito, mas eu acho que se você for analisar títulos, importância, momento decisivo, plástica... E acima de tudo os números, como eu disse aqui, assistências, gols, cara, é difícil, vão ter que fazer uma manobra muito grande para que o Vinícius Júnior não conquiste a bola de ouro. A última vez que nós ganhamos a bola de ouro foi em 2008, né? 2007, 2008, 2007, né? 2007 com o Kaká. Kaká foi o último a conquistar o balão de ouro. Realmente, 17 anos depois, a gente pode sair dessa fila e termos aí um orgulho para a nação. Vinícius Júnior levantando o prêmio de melhor jogador da última temporada. Bom, Real Madrid tomou um pau, Barcelona 4, Real Madrid 0, mas é como eu disse, né?
todo começo de temporada, o Barcelona vai, apronta em cima do Real Madrid, depois o Real Madrid junta os cacos, melhora na temporada e passa o rodo por cima de todo mundo. 8h28, daqui a pouquinho, daqui 2 minutos, nós teremos um pronunciamento obrigatório. A gente vai abrir a rede, já estamos para todo o Brasil, vamos abrir a nossa rede. 5 minutos, nós voltaremos no dial, então fiquem conosco. 5 minutos apenas para que a gente possa voltar no dial, na faixa estendida, no FM 90,9, radiobandeirantes.com.br, no aplicativo Bandplay. E em 1 minuto ficaremos em definitivo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Repito para você, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nós não teremos o pronunciamento, perfeito? No dial nós teremos. Então você que prefere ficar no dial, dá uma seguradinha aí, 5 minutinhos. Você que não tem muita paciência, migra aqui pro youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O importante é você ficar conosco, beleza? Rapidinho, seu palpite, alô, PDV, São Paulo e Criciúma, Criciúma e São Paulo. 1-1, Capela. 1-1, fora de casa o resultado pro São Paulo que não é tão favorável assim. E aí, Prato, quem ganha? 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo, vitória do Tricolor. Misha quer palpitar também? Fica à vontade, hein, Misha? Vamos lá. 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo, Michel Lopes, a mesa de som, e a Nina Gagliotti no super placar no microfone Bandeirantes, atualizando o tempo e placar nos outros jogos também. E aí, Gagliotti? Acho que eu vou de 1-1 também, o empate. 1-1, esse aí foi o meu palpite no palpitômetro. Não vou mentir, espero acertar para ficar ainda mais líder no Esporte em Debate no palpitômetro 2024. Só pra te falar Vem que aí. o Manuel acertou hoje o 2-2, viu? É, o Manuel tá chegando, abre o olho. Vem aí a rede obrigatória. A gente volta em 5 minutos no dial, faixa estendida em FM 90,9. Até já. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento da Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. Senhoras e senhores, boa noite. Peço licença para mais uma vez ter um pouco de sua atenção. Amanhã, entre as 8 horas da manhã e as 5 horas da tarde, horário de Brasília, mais de 30 milhões de eleitoras e eleitores em 51 cidades brasileiras voltarão às urnas para definir a escolha do respectivo prefeito e vice-prefeito. Agradecendo aos mais de 130 milhões que compareceram às urnas no primeiro turno destas eleições, em nome da Justiça da Democracia, convido cada pessoa nos municípios que terão segundo turno a comparecer e exercer o direito de escolher o governo de sua cidade. O voto é o gesto maior da vida democrática e um poderoso instrumento de transformação social. Sua participação é fundamental pelos que sonharam com a democracia antes de nós e lutaram para que tivéssemos esse direito, e para os que virão depois de nós, persistindo no mesmo empenho por um Brasil mais justo. Agradeço às juízas e aos juízes eleitorais e aos quase 2 milhões de mesárias e mesários que trabalharam no primeiro turno e continuam a se entregar a esse ato de civismo comprometido. Também a todas as servidoras e aos servidores da Justiça Eleitoral, modelos de responsabilidade e dedicação, abraço de forma especial pelo seu dia na próxima segunda-feira, 28 de outubro. E às forças de segurança pública, que ajudam a que todos possam votar em paz, meu muito obrigada. As urnas eletrônicas, seguras e auditáveis, estão preparadas para receber o voto de cada pessoa. Quem não votou no primeiro turno não só pode, como deve ir às urnas neste domingo, se houver segundo turno em sua cidade. Ao votar, você faz uma escolha pelo seu futuro e pelo futuro das pessoas que você ama. Participe, ajude a fazer a sua cidade melhor. Seu gesto faz o Brasil. Tenha uma excelente noite e um feliz domingo de eleições. Muito obrigada. Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra rede obrigatória de rádio. Um time não cai. Ah, tem que ver, porque olha essa rodada. Todo mundo de baixo ganhou, cara. Então pode subir a média. Todo mundo de baixo ganhou. Exatamente. Então você me chama e fica olhando para o pronunciamento, fica escutando o pronunciamento. Aliás, o pronunciamento também, insípido, inodoro, incolor. De 2 minutos e meio. Falaram pra gente que era de 5 minutos, foi mais curto, mas é isso aí. 8h32, vem aí Jornada Esportiva, microfone de esportes da Bandeirantes a partir de agora. A segunda jornada do dia, mais cedo Ulisses Costa transmitiu. Palmeiras e Fortaleza 2-2, chegou a hora do Tricolor. Alô, Nação Tricolor!
Alô, nação Tri do Mundo, Tri da Liberta. Vem aí, Roger Assis, PDV, Pretzel, Nina Gagliotti, para mais um show de transmissão. Vem aí, Criciúma e São Paulo no microfone de esportes da... Futebol é com a Bandeirantes. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Enzo Elias e Felipe Fraga venceram as provas válidas pela rodada dupla da Stock Car em El Pinar, no Uruguai. Depois de um incidente com Thiago Camilo na primeira corrida, Felipe Massa foi o quarto colocado na segunda prova e manteve a liderança do campeonato. Agora ele soma 770 pontos, 11 a mais do que o vice-líder Gabriel Casagrande, que obteve um sétimo e um segundo lugar na rodada. Felipe Batista é o terceiro na tabela com 753 pontos. A penúltima rodada dupla da Stock Car será disputada nos dias 23 e 24 de novembro em Goiânia. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Em 2019, o Corinthians eliminou o Racing em plena Buenos Aires. Bora reprisar esse filme, Timão. Quinta é dia do bando de loucos invadir o Disney Plus. E para chegar à final da Copa Sul-Americana, o Corinthians terá que superar a Racing e a Catimba Argentina em 90 minutos de vida ou morte. Conmebol Sul-Americana, Racing e Corinthians. Quinta, 9h30 da noite. Assista ao vivo no Disney Plus. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo.
Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído. É só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Embalos de sábado à noite, a sequência do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a você que ouve a Bandeirantes e que a partir de agora acompanha as emoções de Criciúma e São Paulo. Heriberto Wilson em Criciúma. É a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo jogando para subir na classificação, para encostar no G4. O Criciúma na sua casa, jogando para melhorar a sua condição, para afastar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento. São Paulo vem de vitória contra o Vasco da Gama, repito, está encostando no G4. Pontuar em Santa Catarina é fundamental. Tem bola rolando em 20 minutos na maior rede de rádios do Brasil, com Criciúma e São Paulo. Mais destaques, muito mais do jogo, os principais detalhes da partida, o destaque do São Paulo para mais um jogo importante no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Paulo do Vale. Boa noite, Canhão. Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. É o São Paulo perseguindo o G4 do Campeonato Brasileiro. Vem de vitória há 10 dias contra o Vasco da Gama e quer vencer novamente. E o técnico Luiz Ubeldia tem retornos importantes de Arboleda e Alan Franco na defesa, que cumpriram suspensão contra o Vascão. Já o Wellington suspenso dá lugar a Jamal Lewis na lateral esquerda tricolor. E no adversário do São Paulo, Criciúma, qual é o destaque, Paulo do Vale? O Criciúma, que tem 36 pontos, 13º colocado, mantém uma distância de 4 pontos para a zona do rebaixamento e teve um surto de gripe no início da semana que atrapalhou um pouquinho o trabalho do Tencati. Mas retornos importantes à equipe titular. Barreto e Mateuzinho voltam ao meio-campo. Já Alano cumpre suspensão na equipe do Criciúma. O destaque da opinião da Bandeirantes para Criciúma e São Paulo. Boa noite, Alexandre Pretzel. Boa noite, Canhão. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Não tem desculpa, né? O São Paulo não joga há 9 dias e o Criciúma há 6. Então a gente espera que sejam dois times bem preparados, bem treinados, pelo menos do ponto de vista físico, e com um jogo muito intenso, né? O Criciúma de camarote ficou vendo toda a rodada, e a rodada foi boa para ele. Então um empate para o Criciúma hoje é um bom resultado. E o São Paulo está vendo agora no vestiário, provavelmente com a diretoria, o time já vai entrar em campo, dando uma olhadinha no jogo do Inter, né? O Inter está ultrapassando o São Paulo neste momento, o que faz com que o São Paulo realmente busque a vitória contra o Criciúma. Tudo é questão matemática. O time do São Paulo é praticamente o mesmo que enfrentou o Vasco da Gama, com a entrada do Jamal. Vamos ver se o Jamal hoje consegue apresentar um melhor futebol, promessa de um jogo interessante com a tua narração, Caio.
8h43, hora de Brasília, 9 da noite, bola rolando em Criciúma. Os outros destaques no Corinthians, Felipe Melo. Boa noite, Canhão. Um grande abraço para você. O Corinthians terá mudanças na partida contra o Cuiabá na segunda-feira na Arena Pantanal. José Martínez e Yuri Alberto estão suspensos e, portanto, não podem jogar. Breno Bidon e Thales Magno brigam por uma vaga na equipe titular do técnico Ramon Dias, que comanda amanhã a última atividade no CT Joaquim Grava antes da partida importantíssima pelo Campeonato Brasileiro. Provável timão tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu no sistema defensivo, Charles Carrilho e Rodrigo Garro no meio, na frente Romero, Thales Magno e Memphis Depay. Principal destaque do Peixe, Bruno Migliozzi. Fala, Canhão, abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Santos tem problemas para escalar a linha defensiva no duelo contra o Ituano próxima segunda-feira em Itu às 7 horas da noite. Luan Pérez voltou a sentir dores nos treinamentos e deve ser ausência, junto com o Jair. Com isso, João Basso deve ganhar chance ao lado de Gil na zaga santista e Giuliano, novidade no meio de campo, também recuperado de dores na panturrilha. Dá o destaque do Palmeiras, Gustavo Soler. Tudo bom, Canhão? Um grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras ficou no empate por 2-2 contra o Fortaleza jogando no Allianz Parque. Agora tem o derby pela frente, segunda-feira, dia 4, na Neoquímica Arena. Para este jogo, o técnico Abel Ferreira poderá contar com os retornos de Aníbal Moreno e Marcos Rocha, que estavam suspensos na partida da tarde de hoje. Rafael Veiga quebra um tabu de 30 anos e chega ao 100º gol com a camisa do Palmeiras. O último tinha sido Evair, em 1994. O atacante Estevão, com um gol marcado, entra na artilharia do Campeonato Brasileiro, empatado com Pedro, com 11 gols. Quinto sinal da Bandeirantes marcou 8h45 da noite, hora de Brasília. 15 minutos para Criciúma e São Paulo, no Heriberto Wilson, em Santa Catarina. Agora os outros destaques mais ainda. O jornalismo Bandeirantes com Vitor Lopato. Fala, Canhão, muito boa noite a você e a todos os ouvintes. Destaque para esse domingo: eleições municipais em 51 cidades do país, sendo 15 delas capitais. E as últimas pesquisas saíram agora há pouco. Em São Paulo, o Instituto Datafolha aponta que nos votos válidos, Ricardo Nunes, atual prefeito do MDB, tem vantagem, 57% em comparação a 43% de Guilherme Boulos do PSOL. E na estimulada, contando os votos totais com brancos e nulos, Nunes tem 48% das intenções de voto contra 37% de Guilherme Boulos. E amanhã, a partir das 6 horas da manhã, ao vivo, toda a programação especial da Rádio Bandeirantes, de olho no segundo turno das eleições municipais 2024, Canhão. Plantão da Bandeirantes, olá, Nina Gagliotti. Fala, Canhão, uma boa noite a você e a todos. Neste momento, o Botafogo abre o placar contra o Bragantino, gol de Gregory aos 40 minutos da segunda etapa, jogando neste momento também Atlético Mineiro e Internacional. O Inter vai vencendo por 2-1 na Arena MRV. Hoje mais cedo, o Grêmio venceu o Atlético Goianiense por 3-1 de virada. Palmeiras e Fortaleza, como disse o Soler, empataram por 2-2. O Vitória venceu o Fluminense por 2-1 no Barradão. O Flamengo fez 4-2 no Juventude. O Atlético Paranaense 3-0 no Cruzeiro. Falando também sobre a Série B, Ceará venceu o Paysandu por 2-1. E o Mirassol goleou a Ponte Preta por 3-0, Canhão. Tem bola rolando na rede Bandeirantes de rádio para Criciúma e São Paulo, os embalos de sábado à noite, na sequência do Campeonato Brasileiro, com todo o nosso time técnico na mesa de som, Michel Lopes. Central Técnica com Roberto Dias. Com as imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alain Marcel. No digital, Marcela Souza. Criciúma e Heriberto Wilson, bola rolando em instantes para Criciúma e São Paulo. Casa cheia, um bom número de torcedores. Torcedor
do Criciúma, esperando que o time suba na classificação, que afaste de vez qualquer possibilidade de rebaixamento. Aí, o portão 6 do Heriberto Wilson tem agora, Paulo do Vale, o reconhecimento facial. Fizeram cadastramento, todo mundo foi lá, bateu aquela fotinha, só que deu problema. Tá todo mundo do lado de fora, alguns passam, entram, outros não. Aí o que fizeram? O seguinte, vamos todo mundo pro portão 2. Tá todo mundo no portão 2, ou seja, faltando 11 minutos para começar o jogo, tem mais gente, é literal isso que eu vou dizer aqui, tem mais gente do lado de fora do que do lado de dentro. Não funcionou o reconhecimento facial. Bola rolando já já, Paulo do Vale. Mais destaques, mais informações, com o São Paulo agora jogando mais pressionado ainda, porque o Internacional está vencendo o jogo em Belo Horizonte, jogo de polo aquático, jogado agora na Arena do Galo. Mais do jogo, mais de Criciúma e São Paulo, em especial para o torcedor da Bandeirantes, desse tricolor, Paulo do Vale. É isso, Rogério Assis, e o Criciúma que tem muito na sua torcida, a força nessa campanha de manutenção, ou pelo menos tentativa de manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. O Criciúma que vem de um resultado bom contra a equipe do Botafogo na última rodada. O Botafogo que está vencendo neste momento o Bragantino por 1-0, mas acabou vacilando na reta final. Jogo no Rio de Janeiro contra o Criciúma, um empate por 1-1. Então é um resultado muito celebrado e pode ser ainda mais caso o Criciúma conquiste uma vitória hoje diante do seu torcedor no Heriberto Wilson. Com um surto de gripe no começo da semana, alguns atletas ficaram de fora de algumas atividades, mas o Tencate conseguiu aí, de alguma forma, contornar essa situação. Com Mateuzinho e Barreto retornando, jogadores que inclusive voltam à equipe principal. Alano cumpre suspensão. O zagueiro Wilker Angel, que vivia aí a expectativa de ficar à disposição do técnico Tencate, não está entre os relacionados, recuperado de uma lesão no joelho. É importante também a gente falar sobre o Bolassi, que no final do ano tem o término do seu contrato com o Criciúma, que quer uma renovação com o jogador, principalmente ficando numa Série A e quem sabe disputando uma Sul-Americana em 2025, mas o Grêmio tem interesse no congolês, assim como o Cruzeiro e outros clubes também que podem conquistar o acesso para a temporada de 2025 à elite do futebol. O Bolassi tem 6 gols marcados nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Falando um pouquinho do Cláudio Tencate, que em outubro completou 3 anos à frente do Criciúma. É aí o top 3 treinadores mais longevos do país, junto de Abel Ferreira e também Vojvoda, treinadores de Palmeiras e Fortaleza, que inclusive hoje se enfrentaram. Por falar em treinador, Luiz Ubeldia, que nesta semana viu novamente o presidente do São Paulo, Júlio Casares, dar uma entrevista, mas mesmo assim não bancar com todas as letras a permanência do treinador argentino para 2025. 61% de aproveitamento tem Luiz Ubeldia em 41 jogos à frente do São Paulo. Alguns, claro, cumprindo suspensão, mas é um número total de 22 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 53 gols marcados, 31 gols sofridos. Por falar em gols marcados, o São Paulo tem Lucas com 12 gols, Caleri com 14 gols e Luciano com 16 gols, os artilheiros do tricolor paulista na temporada. Lucas tem 8 no Campeonato Brasileiro, Caleri tem 5 e Luciano tem 9, né? Só para se ter uma ideia, esta semana o Yuri Alberto chegou aí a 23 gols na temporada com a camisa do Corinthians. O Luciano é o artilheiro do São Paulo no ano, com 16 gols marcados. Ambos confirmados no ataque do tricolor paulista, que ainda tem Ferreirinha, uma outra boa opção, outro jogador importante na parte ofensiva, à disposição do técnico Luiz Ubeldia no banco de reservas, que deixou o argentino Santiago Longo fora dos relacionados para ter Galopo, um jogador um pouco mais ofensivo, também de meio campo, só que mais ofensivo, ter Galopo à disposição. E 3 zagueiros que vivem boa fase também no banco de reservas. Aliás, a defesa é quem vive o melhor momento do São Paulo no ano. Sabino, que foi bem contra o Vasco, junto do Juan, que também foi bem contra o Vasco, e Ferrarese,
que retornou da seleção da Venezuela. Os 3 ficam como opção do técnico Zubeldia. No banco de reservas, treinador argentino que conta novamente com Arboleda e Alan Franco, a dupla titular da defesa São Paulina, retornando ao time do técnico Luiz Zubeldia. Rogério Assis. 8h53 da noite, antes das escalações, Nina Gagliotti, uma parcial dos jogos em andamento, os resultados, temos ainda a bola rolando, Nina. Temos bola rolando, o Botafogo vai vencendo o Bragantino com gol de Gregory, que foi marcado aos 40 minutos da segunda etapa. O Internacional vai vencendo o Atlético Mineiro 3-1 neste momento. Bruno Tabata faz o terceiro gol do Inter. Finalzinho da partida também, já que eles começaram no mesmo horário. Canhão. Atualizando a classificação, Nina. Nesse momento, os números da classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Botafogo lidera 64 pontos com essa vitória contra o Bragantino. Palmeiras, vice-líder, tem 61, Fortaleza 57, o Flamengo tem 54 e fecha o G4. O Internacional, que está vencendo, vai a 52. O São Paulo, que entra em campo daqui a pouquinho, 50 pontos. O Bahia, o sétimo colocado, tem 46, Cruzeiro 44, o Atlético Mineiro tem 41, é o nono colocado. Em décimo, Vasco da Gama tem 40 pontos, Grêmio, que venceu hoje o Atlético Goianiense, tem 38, Fluminense 36, Criciúma, adversário do São Paulo, 13º colocado com 36 pontos. O Vitória tem 35, com a vitória contra o Fluminense deu um salto na tabela de classificação, está em 14º, o Atlético Paranaense 34 pontos, mesma pontuação de Bragantino, que é o primeiro fora da zona, e também do Juventude, o primeiro dentro da zona, que é o 17º colocado, todos com 34 pontos. 18º é o Corinthians, que ainda joga nessa rodada, tem 32 pontos, e o adversário do Corinthians é justamente o Cuiabá, que é o 19º e tem 27. O lanterninha da competição é o Atlético Goianiense com 22, Canhão. Times em campo, subindo agora para o gramado do Heriberto Wilson. Estamos vendo no monitor ao lado aqui, eu, Pretzel, Paulo do Vale, enfim, todos nós. Atlético Mineiro e Internacional, que é polo aquático, né, Pretzel? Não é futebol que a gente vê agora em Belo Horizonte, né? Aliás, há algum tempo, né? Há algum tempo é jogo liquidado. O Marcelo de Lima Henrique deixou o jogo correr. A chuva diminuiu um pouquinho, mas continuou do lado esquerdo impraticável, do lado direito mais seco, mas o Inter matou o jogo agora. Bruno Tabata 3-1, aliás, Bruno Tabata, hein? E no São Paulo, não, no Palmeiras não foi bem. No Internacional acabou sendo uma contratação muito boa. Deu uma encaixada no time e está jogando bola. O Inter vai para a 5ª colocação, fica 2 pontos atrás do Flamengo. E quarta-feira, Canhão, tem Inter e Flamengo. 7h30 da noite, jogo atrasado no estádio Beira-Rio. E na segunda-feira, indo lá para a parte de baixo, Cuiabá e o Corinthians. O Corinthians ganhando do Cuiabá com os resultados da rodada, sai da zona de abaixamento. Esse jogo cresceu demais. Se já era grande com uma vitória importante do Corinthians, agora o Corinthians ganhando, o Corinthians sai da zona de rebaixamento na segunda-feira se ganhar do Cuiabá. Sem esquecer que vale para o Cuiabá também muito o jogo da segunda-feira, né? Vale, o Cuiabá se ganhar vai a 30 pontos, né? Fica 2 atrás do Corinthians. Mas se o Corinthians ganhar com os resultados da rodada, a rodada está sendo... Ela é razoável para o Corinthians, ela não é boa. Porque o Bragantino está perdendo, é bom. O Juventude perdeu, é bom. Mas o Vitória ganhou. O Grêmio ganhou, o Atlético ganhou. Quer dizer, então vamos ver o Criciúma agora, que está 4 pontos à frente do Corinthians. Então vamos ver, mas ganhando, o Corinthians agora só depende de si na segunda-feira para pelo menos sair da zona de rebaixamento. Times em campo, perfilados no Heriberto Wilson para a bola rolar. O Carvoeiro, o Criciúma jogando com o seu uniforme número 2, com a camisa branca. O São Paulo, é claro, com o seu tradicional uniforme. As duas equipes em campo, hino nacional brasileiro em Criciúma.
agora os times na Rádio Bandeirantes. O São Paulo, Paulo do Vale. Definido e escalado pelo técnico Luiz Zubeldia, o São Paulo em Criciúma, com 23, Rafael no gol, 2 Igor Vinícius, 5 Arboleda, 28 Alan Franco, 3 Jamal Lewis. Meio de campo com 16 Luiz Gustavo, 20 Marcos Antônio, 10 Luciano, 33 Eric, mais à frente 7 Lucas e 9 Caleri. E na reserva ao lado do Zubeldia, PDV. À disposição do treinador argentino Jandrei para o gol, Galopo, Nestor, Rafinha, André Silva, Juan, Lisiero, Wellington Rato, Ferrarese, Sabino, William Gomes e Ferreirinha. Às 9 da noite em ponto, Escale, Paulo do Vale, o Criciúma. O Criciúma de Cláudio Tencati, que tem 1 Gustavo no gol, 27 Claudinho, 3 Rodrigo, capitão do time, 29 Tobias Figueiredo e 16 Trauco. Mais à frente no meio campo, 8 Newton, 88 Barreto, 17 Mateuzinho, 22 Marcelo Hermes, 11 Bolassi, 9 Felipe Viseu. Na reserva ao lado do Tencati no Criciúma, Paulo do Vale. Alisson para o gol, Meritão, Ronald, Felipe Mateus, Marquinhos, Gabriel, Jonathan, Dudu, Pedro Rocha, Maia, Serginho, Arthur Caíque e Patrick de Paula. Quem apita o jogo em Santa Catarina? Arbitragem de Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Eduardo Gonçalves da Cruz. No VAR, Rodolfo Toschi Marques. Alexandre Pretzel opina na Bandeirantes. Jogo importante para os dois. Um querendo fugir de qualquer chance de cair para a segunda divisão e o outro jogando para encostar no G4. Criciúma e São Paulo, Alexandre Pretzel. Olha, o São Paulo viu o Inter ganhar do Galo, né? Terminou lá em BH, 3-1 para o Inter contra o Galo. O Inter ultrapassa o São Paulo com o mesmo número de jogos. E o Inter, quer dizer, o Inter tem um jogo a menos. O Inter tem que enfrentar o Flamengo na quarta-feira, jogo duríssimo, confronto direto lá no Beira-Rio. Aliás, Inter e Flamengo não se enfrentaram ainda no Brasileiro. Esse é um jogo atrasado do primeiro turno. Então o São Paulo sabe que tem que pontuar. São Paulo sabe que não adianta perder para o Criciúma. Esse é um jogo ganhável. Então o Criciúma está na ponta de baixo da tabela. O São Paulo está lutando por vaga direta na Libertadores América. Então não dá mais para falar assim, ó. Ah, tem jogador desgastado nessa reta final, né? Pô, os caras ficaram 9 dias sem disputar um jogo. Então tem que dar tudo hoje, né? Tem que dar tudo, tem que chegar junto para que o São Paulo consiga pelo menos um ponto. Dependendo das circunstâncias, pode ser bom um ponto. Mas o São Paulo, num confronto com o Criciúma, aqui no Morumbi, no jogo no primeiro turno, foi 2-1. 2-1 para o São Paulo. E a tendência agora é de um jogo pelo menos forte, físico e muito intenso. Os times agora estão juntos no pacto contra, né, o combate à fome do Brasil. Mas quanto tempo que eu escuto isso, hein, que a fome vai acabar no Brasil? Eu acho que desde Dom Pedro I, eu acho. Pois é. Bom, vamos para o jogo então. Eu imagino que tenhamos um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Adilson Maguila e a Zé Carlos, lateral direito, que jogou pelo São Paulo. Esteve na seleção brasileira de 1988. Estou tentando ver uma tarjinha, alguma coisa na manga dos jogadores do São Paulo em preto, pelo luto, mas não estou vendo não. Aquela manga preta já existe, né? Porque o São Paulo tem as cores vermelho e preto. Ou seja, vai assim, PDV, pelo jeito, né? Aparentemente sim. Inclusive, Canhão, o Zé Carlos em 98 joga a Copa pela seleção, vestindo as cores do São Paulo. Depois ele vai jogar na Ponte Preta e é meu vizinho de porta. Acredita que o Zé Carlos foi meu vizinho de porta em Campinas? Figura, cara maravilhoso, conheci pessoalmente. Nos deixou. Tudo pronto, Rafael Klein sinaliza. Vai dar a saída Caleri. Rolando, a bola começa no Heriberto Rilse. Rogério,
Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, na maior rede de rádios do Brasil. Bola atrás com o Criciúma, levanta essa bola para Bolassi, vai na trombada, com ele para tentar tomar o time do São Paulo. Vem Luiz Gustavo, recuada na entrada da grande área. Alan Franco já devolve a bola para o goleiro Rafael. Domina para jogar, tem Arboleda pela minha direita, encosta Luiz Gustavo. Recebe a bola com liberdade à frente, marcando só, olhando Felipe Vizeu. Toca a bola para a esquerda, abre a jogada com o lateral. Domina Jamal, Jamal recua na entrada da grande área. Dá Alan Franco, devolve dentro da grande área ainda para o Arboleda. Vizeu marca só no olho, só de longe. Começando Criciúma e São Paulo, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Gustavo atrás, começa Alan Franco, tomou pressão, marcado em cima dele, vem Barreto, Nilton pressiona, toca a bola para o Arboleda que vira para a direita, levantando jogada, Igor Vinícius, mais na ponta a bola, passe na beirada do campo, devolução Igor Vinícius, inteligente vem Eric, uma, duas fintas, pancada, vantagem com o São Paulo, Luciano Igor para trás, o passe errado, Nilton domina, Luciano tenta, Nilton carrinho na bola ganha. Toca por dentro a jogada, já lança a bola para Marcelo Hermes, levanta a frente, a bola vai pela linha lateral. E o Eric vai cair naquela dividida, uma senhora de uma raquetada nele. Tá no chão o jogador do São Paulo, tá levando a mão à altura do estômago. Na dividida, aqui na ponta direita, quando disputa a bola, achei que fosse por baixo, mas agora a imagem mais nítida mostra que a pancada é na altura do estômago, hein, Paulo do Vale? Exatamente, né? É o que acusa o Eric no primeiro momento. Apesar da queda por ali, já está recuperado, ao menos é o que aparenta na primeira descida do São Paulo, que agora tem lateral, começo de jogo no Heriberto Rilse, 0-0. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. Rafael sai mal com o pé, Bolassi domina a volta, Jamal para o São Paulo, quem domina, toca na grande área, vem Alan Franco, a Luiz Gustavo, pressionado, tenta driblar, tomou pressão do Mateuzinho, Arboleda, Luiz Gustavo, girou Luiz Gustavo, Vizeu em cima. Não deixa jogar o São Paulo, Criciúma. Alan Franco domina na canhota, entrega ao lado, bem na proteção com ele para Marcos Antônio. Toca na bola, Jamal domina, evita que a bola saia. Seguiu, tentativa aqui atrás com o time do São Paulo, tentando o passe, Marcos Antônio. Domina e recua, jogada começando com Alan Franco. Que sufoco essa saída do São Paulo, hein, Paulo do Vale? É, tudo começa com o erro do Rafael, né? Ele tenta colocar um passe de efeito e serve o Bolassi. Agora o São Paulo tenta, quem sabe, descer, Canhão. Lucas domina pela meia esquerda, fazendo a inversão na direita com ele, que é marcado, tenta driblar, toma a frente, Trauco toca a bola para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque do São Paulo pela direita. Eric para fazer cobrança, encosta para bater o Igor Vinícius. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 3 minutos do primeiro tempo. São Paulo aqui domina a bola, Igor Vinícius pela direita. Já faz o comissário do Marcelo Hermes. Toca na fogueira para trás. Luciano chuta. Bateu no Arboleda. Vizeu tomou. Marcado, são 2 do São Paulo em cima. Ele encara, faz a finta. Na trombada é forte. Ganha do Igor Vinícius. Toca ao lado da Marcelo Hermes, que toca a bola pela linha direita. Barreto atrás. Nilton. Bateu, ela vai quicando. Amortecida. Pega Rafael. Lá de longe o chute. Ela quicou, veio perigosa. Depois um pouco mais fraca. Sai jogando Rafael com pressa. Toca a bola para a direita. O ataque do São Paulo para pegar lá, Eric, enfim no meio para Marcos Antônio, deixa ao lado com o Luciano, escapa da falta e já vira a jogada na esquerda para correr o Jamal, forte demais, a bola se antecipa, volta Claudinho, ganha e domina e volta atrás, começando com o Rodrigo Zagueiro, domina e joga a defesa do Criciúma. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. São 4 do primeiro tempo, você ligado na maior rede de rádios do Brasil, nos embalos de sábado à noite, com Criciúma e São Paulo por enquanto 0-0 o jogo. Sai jogando o Criciúma com o Rodrigo, na direita, essa bola para frente, esse passe no fundo, para chegar a Claudinho, para cruzar, evita que a bola saia da linha de fundo, recua, devolve começando um pouco atrás com Bolassi, para trás, para Mateuzinho, cruzou, para Vizeu, vem Hermes, cabeça na pequena área, a bola de cabeça, Alan Franco subiu, tirando a volta na ponta para o Eric, tenta driblar, falta marcada no Eric. O São Paulo pela segunda vez é pressionado e o Criciúma chega com tudo de novo, Paulo do Vale. É, me pareceu ali com o Marcos Antônio, né? Um pouco perdido ali na marcação na entrada da grande área. O que permite essa tentativa, um cruzamento, foi a decisão tomada pelo jogador do Criciúma. Depois, na sequência do lance, o corte e a falta dentro da área, para aliviar um pouquinho a vida do São Paulo
neste início de jogo no Heriberto Rilse. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou com Michel Lopes na mesa de som, Roberto Dias na central técnica. Em Criciúma, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos de jogo no primeiro tempo. Brasileirão, 31ª rodada, Criciúma, São Paulo, 0-0, Nina Gagliotti. Hoje mais cedo o Grêmio venceu o Atlético Goianiense por 3-1 e o Palmeiras empatou por 2-2 com o Fortaleza. Sai jogando São Paulo pro meio, Lucas foi atropelado, é falta marcada, Nilton comete a falta. Alexandre Pretzel, como começa o jogo em Santa Catarina, 0-0, Pretzel. Intenso como eu esperava, né? O Criciúma joga com 2 laterais, o Marcelo Hermes é um meio avançado, uma segunda linha pro peruano Trauco, que é lateral, né? Tudo isso para jogar forte em cima do Igor Vinícius. O São Paulo teve dificuldade em 2 saídas de bola, mas a bola passando bem pelo meio de campo. Bola por dentro, São Paulo tenta Lucas, belo giro, saiu do Nilton, driblou, trouxe para o meio, rola para a direita, Eric domina, na área, saiu do Trauco, rolou para o meio, Lucas, na área, limpou 1, 2, bateu, travada a bola, bateu no Caleri, voltou para o Eric, bateu, tocou na defesa, pediram pênalti, volta, Trauco, tirou da grande área, a bola voltou para o São Paulo, para Marcos Antônio, segue reclamando o São Paulo querendo pênalti, toca Luciano na direita, para Igor Vinícius, cruzou para o gol de cabeça, o zagueiro Tobias tira, bola volta na sobra pela ponta com o time do São Paulo ainda, tenta pegar essa sobra pela ponta, Marcos Antônio, já recua, serve atrás, Arboleda, que toca a bola para a meia esquerda, belo passe por dentro, vem carregando Luiz Gustavo, na esquerda, vem aberto, atravessando a jogada, dominou o Jamal, limpou para trás, na meia-lua, tentou de primeira, Caleri para Jamal, tá na área, bateu, prensada, Caleri atrás de frente, não vem ninguém do São Paulo, Mateuzinho, toma a bola, ganha atrás com o time do Criciúma, já toca para Viseu no lado esquerdo, tentou driblar, tocou para fora, é só lateral. E a arbitragem vai dar uma falta, na verdade, no Viseu. São Paulo querendo pênalti, há 2 minutinhos, um lance na grande área, reclamam os jogadores do São Paulo, Paulo do Vale. Foi depois da finalização, o Marcelo Hermes ele rebate, mas a bola explode no jogador do Criciúma que estava meio ali de passagem escorregando, assim, sem intenção nenhuma, se é que pegou na mão de alguém. 7 minutos e meio, primeiro tempo, seguimos com 0-0 em Criciúma. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 8 minutos, primeiro tempo no Heriberto Rilse, por enquanto o placar de 0-0. Sai jogando o São Paulo com os zagueiros, toca atrás aqui, dominando o Alan Franco na esquerda. Bola se marca só no olho, só de onde encosta Lucas. Caminha Alan Franco, faz um gesto ali na ponte, já inverte a jogada. Da Igor Vinícius, Arboleda se projeta, Igor domina, recua a bola, vira para Arboleda, entrega de volta a bola para a direita, Eric, calcanhar, belo passe do Eric no calcanhar, da Igor Vinícius nas costas da marcação, sai da ponta por dentro, na área rolou, a Luciano domina, atrás para a perna esquerda, boa, sai da grande área, devolve ela, entregando para o Eric, trouxe para a perna esquerda, olhou para a área, para cruzar, rolou por dentro, vem Luiz Gustavo, tendo passe, a bola bate na canela do Nilton, fica para Mateuzinho, Marcos Antônio comete a falta e tem que tomar cartão. É falta para cá, porque ele parou o ataque do Criciúma. Só marca a falta ao Klein, reclamação total dos jogadores do Criciúma. Paulo do Vale. Ele disputa a bola com o Mateuzinho, acaba parando o camisa 17 do Criciúma, que ia avançando, né? Ainda no campo de defesa, a falta acontece, a arbitragem não mostra o cartão, o Criciúma reclama. Começo de jogo, 0-0. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Sai jogando o zagueiro Rodrigo pela direita, domina aqui a defesa do Criciúma, levanta essa bola para a ponta, de cabeça, dá o passe no meio, Viseu, para Bolasse, outra vinta, tenta Mateuzinho, cai enroscado, a defesa do São Paulo recupera, Marcos Antônio toca, Alan Franco, pé esquerdo, bota essa bola para fora, é lateral meio campo, Criciúma cobra na direita, o novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Comebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Na esquerda a bola atacando de Marcelo Hermes, evita que a bola saia, conseguiu tocar para Mateuzinho, Bandeira agora deu a saída, a bola já tinha passado a linha de fundo, é tiro de meta, o São Paulo vai cobrar na rede Bandeirantes de Rádio, Liberdade Aracaju, 9:30, primeiro tempo, 0-0, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Amanhã, domingo de eleições, no segundo turno em várias cidades do Brasil, na rede Bandeirantes de Rádio, logo pela manhã, a partir das 6 da madrugada, já todos os detalhes para você. A arbitragem agora pede ao Zubeldia que ele tire
aquele colete, aquela camisa um pouco mais clara, que pode atrapalhar a visão do assistente 2 do outro lado, confundi-la. Eduardo da Cruz pediu a arbitragem, foi lá, mandou o Arboleda. Aqui atrás de um bico, a bola volta na marcação, sozinho com o zagueiro Rodrigo. Não segue a jogada com o time do São Paulo jogando. Criciúma, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Na 30ª rodada, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, 0-0 Criciúma e São Paulo. Nina Gagliotti. O Botafogo venceu o Bragantino por 1-0 e voltou a abrir 3 pontos na liderança do campeonato. Botafogo líder tem 64, Palmeiras vice-líder 61. São Paulo tenta jogar no passe errado do Calleri, saiu do gol para pegar sozinho Gustavo dentro da grande área. 11 minutos do primeiro tempo, 9h15 da noite, marca o 5º sinal Bandeirantes, horário de Brasília. Alexandre Pretzel, 11 primeiro tempo, Pretzel segue 0-0. Criciúma e São Paulo, Pretzel. Jogo bem disputado, parelho agora. O Criciúma tenta brecar qualquer tipo de saída de bola do São Paulo, mas marca muito forte, hein? O Lucas é o principal nome do São Paulo. A bola passa por ele a todo momento, né? Eric até agora mal no jogo. Claro que são 11 minutos, mas as 2 tentativas dele não foram legais. Então São Paulo tenta jogar a partir do meio campo, muito dependente do Lucas. Pressão na saída, quase que pega essa bola à frente, tocando nela o Newton. Volta a recuperação com o São Paulo, cai para o Arboleda, que toca na direita, defesa do São Paulo, Luiz Gustavo, marca Marcelo Hermes. Arboleda chegou, ele não tocou, Arboleda recua na grande área. Rafael, goleiro do São Paulo, na grande área com Alan Franco ainda. Viseu em cima, Bolaça, ele dispara cercando, toca Alan Franco, belo passe para Jamal. Zagueiro Rodrigo vai na trombada, não ganha. Jamal toma, já recua, põe Lucas de volta na esquerda, para Jamal, linha de fundo, já limpou, tentou o toque na grande área, a bola para chegar pro gol, bateu no sino cruzado, ela bate no zagueiro Tobias que cai sentado, Hermes domina e sai jogando aqui atrás, domina a defesa do Criciúma. Boa chegada do São Paulo, recupera a jogada pelo meio campo, o time do Criciúma, toca pela minha direita, a bola para Barreto, Barreto vira para Viseu do lado, recua a jogada, Mateuzinho, entrega a Barreto, pressão do Luciano, só na bola para roubar, rouba bem e ganha, a bola volta a ser tricolor, vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. São 12 minutos e meio de jogo no primeiro tempo na Bandeirantes, as emoções do Campeonato Brasileiro, por enquanto 0-0 o jogo. Alô Caboclinho, Manuel Zaidan, alô Beraba, alô Berlândia, alô Triângulo Mineiro na rede Bandeirantes de rádio 0-0. Lateral aqui, defesa, jogando com a marcação, Trauco domina para o time do Criciúma, toca no meio, a bola chegando, Luiz Gustavo ganha, dá para Marcos Antônio, cai sentando, Marcos Antônio pega, sobra Luiz Gustavo, dá meio campo com Lucas, marcado, recua, toca Alan Franco atrás, domina Liberdade, volta o passe para Marcos Antônio, difusora Teresina, é a rede Bandeirantes de rádio. Sai trocando passes, defesa do São Paulo com Jamal, Lewis domina, já recua, bota aqui com o Alan Franco, entrega no meio a Lucas, bota a bola no ataque, vem com ela, caminha, carrega, faz um sinal, ali pede Arboleda, toca na ponta Lucas, vira Igor Vinícius, dá pro Eric, já escapa do Hermes, faz o combi, defesa do São Paulo, caminha, encara mais um, envia pelo comando, bola Luciano, foi na bola, caiu nada de falta em Luciano, defesa pega a sobra aqui atrás, Trauco domina pelo meio, vira a jogada para Newton para Hermes, tocado Hermes, falta nele, essa aconteceu, tá sentindo muito o tornozelo, Lucas vai lá pedir desculpas para aliviar, para não tomar cartão também, né, Paulo do Vale? Mas aí o Luciano aproveita também para ir cobrar a arbitragem, porque no lance anterior, claro que ele avaliou uma falta do jogador do Criciúma. Então, enquanto a arbitragem está lá prestando ali uma atenção com relação ao Hermes, o Luciano vai lá e dá aquela cornetada também, falta do Lucas, ainda no campo de defesa da equipe do Criciúma, e o Luciano está ali ainda reclamando. Rádio Folha Boa Vista é a maior rede de rádios do Brasil. 14, está se levantando o Marcelo Hermes, mancando muito, mas agora já melhor vai continuar do jogo. Se tem hit, tem Estrela Bet. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Trauco levanta a falta, cobrando a falta, levanta a bola inteira direita com o zagueiro Rodrigo, capitão bota na ponta esse passe para Claudinho, enfia o comando para Viseu, vem Marcos Antônio, toca para fora e ela sai em lateral, é bola para o time catarinense jogar. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com.
Mateuzinho pela meia direita na jogada, Lucas com ele, comete a falta, Lucas. É falta, Criciúma, e todo mundo do Criciúma vai lá para a área do São Paulo, Paulo do Vale. Praticamente 1 minuto, o Lucas fez a falta ainda no campo de defesa do Criciúma, agora faz no campo de defesa do São Paulo. Campo de ataque do Criciúma com Claudinho e Marcelo Hermes por ali, intermediária, quem sabe essa bola alçada na área do Rafael. 15 minutos e meio, Hermes vem para a cobrança, rola curto, toca ao lado, Trauco domina, levanta a cabeça, cruzou no gol, na mão do Rafael, pega fácil o goleiro do São Paulo. Criciúma, Heriberto Wilson, a bola rola, o relógio não para. São 15 minutos e meio do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro na Bandeirantes, a 31ª rodada. Criciúma, São Paulo 0-0, Nina Gagliotti. Canhão, a partida entre Santos e Vila Nova pela Série B, que estava marcada para a próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, foi alterada para o próximo sábado, dia 2, às 4h30 da tarde. São 16 minutos do primeiro tempo, seguimos com 0-0, um grande abraço para Mauá. Alô, João Luizão, sempre atento, ligado nas transmissões da Bandeirantes, um grande abraço, João. Bola aqui atrás com o time do São Paulo, já está jogando, domina Igor Vinícius, recua, da Arboleda, Viseu dá aquela fungada no cangote, toca a bola para a ponta direita, joga atrás, vem Luiz Gustavo, abre bem o passe na esquerda, tem liberdade, Jamal Lewis, domina Jamal, já adianta Sebo nas canelas, vai no fundo atrás, Lucas encostou, Jamal partiu, balançou, tentou meio, tropeçou na bola, vem o zagueiro, toma a frente, vem Rodrigo, toca para trás, recua, dá para Newton volta a bola, bicudão na frente, toca na frente, essa bola devia, defesa aqui atrás, quer no meu Viseu não domina, saída errada, Alan Franco ganha com o São Paulo e lança a bola para Marcos Antônio, 16,5 primeiro tempo, seguimos com 0-0, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Goleiro do São Paulo, Rafael domina na grande área sozinho, Viseu já cansou de apertar, o Bolas também, agora ficam só de olho. Sólido, já fizeram os jogadores do Criciúma de bobinho, pelo menos umas 4 vezes. Alexandre Pretzel, 17, primeiro tempo, natural que o ritmo cai agora, não dá para correr o tempo inteiro, 0-0, Pretzel. Não dá, mas o Criciúma impede que o São Paulo jogue, né? E o meio de campo do São Paulo não funciona, Luciano não apareceu ainda, o Marcos Antônio hoje começou mal em relação ao jogo contra o Vasco da Gama. E o Criciúma marca e simplesmente fecha espaços para o São Paulo, que não consegue sair. São Paulo vive da velocidade dos lampejos de seu ótimo jogador Lucas, por enquanto. Luiz Gustavo domina pelo meio campo, já faz a inversão, bota a Arboleda forte, a bola ele corre, evita que a bola saia pela linha lateral, já deixa para o Eric, devolve Eric, dá para a Arboleda, devolve de primeira, belo passe para Eric, domina o atacante do São Paulo na ponta, bem abertão, fecha Igor Vinícius, Lucas perde pelo meio, toca de primeiro Eric, toca Luciano, na direita esse passe no fundo, a Igor Vinícius, mais atrás na meia direita para Marcos Antônio, dele a Luiz Gustavo, devolve a bola para a direita, Igor Vinícius, Galera levanta o braço, Igor do lado, arrumou para o meio, perdeu Luciano, na passa ele perdeu a bola, recupera Mateuzinho com o Criciúma, tentou driblar, opa! Girou, tomou por baixo, rapé, falta, marcando o Criciúma, vai jogar. Grupo Souza Lima Eficiência, em segurança e serviços. Riomar, Manaus, é a rede Bandeirantes de rádio. Apertou na ponta o time do Criciúma, jogada pela linha direita, falta! A arbitragem pega a falta, Jamal chegando. Falta marcada, é bola para o Criciúma na direita, Paulo do Vale. Exatamente, né? Ele chega ali no Claudinho, duelo de lateral esquerdo contra lateral direito. Chega por baixo, atinge ali a região do tornozelo do jovem e promissor jogador da equipe do Criciúma. Novamente, né? Pela intermediária, lado direito. E de novo, chegando por ali o Marcelo Hermes e o próprio Claudinho também na bola. Onde tem jardinagem, tem estilo, aproveite, descontos e ofertas especiais, acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Aos 19, primeiro tempo, na direita, falta marcada, o Criciúma manda os zagueiros para a grande área, Rodrigo e Tobias Figueiredo. Ali perto para bater de pé esquerdo, Marcelo Hermes. De pé direito, Claudinho. Claudinho passa pela bola. Marcelo Hermes com efeito levanta. Rafael subiu no alto, é dele. Fácil demais para o goleiro do São Paulo pegar. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. 19,5 primeiro tempo, seguimos com 0-0. Futebol é pela Bandeirantes, com o Estúdio 92 FM em Cascavel.
Bola pro São Paulo, pra meia direita, vem pra buscar, lá vem o Bertão, Igor Vinícius tá sozinho, lateral, tá marcado agora, devolve, ela começa atrás, recuando jogada, lança a bola, sai jogando o Arboleda, próximos dos 20, enfia na ponta Arboleda, na grande área para a cadeira de cabeça, toca Tobias, voltou para Luciano, tentou driblar, caiu, pediu a falta, Luciano. Para variar, tá reclamando o Luciano. Recuperação na direita, vai atacar o time do Criciúma com Claudinho. Na lateral do campo, ainda Mateuzinho. Para bolaça da grande, o passe é forte demais no chão, Rafael. São Paulo perde a bola e o Criciúma perde o contra-ataque, Paulo do Vale. É porque o Claudinho ele serve por ali o Mateuzinho muito bem, mas aí o Mateuzinho, na hora de servir justamente o companheiro, quem sabe, para uma chegada mais firme e finalização, ele coloca a bola nas mãos do Rafael, que já repõe jogo 0-0 no Heriberto Rios. Melhor coisa do Criciúma até agora no jogo é o uniforme, viu? Belíssimo. Fora isso, bola curta. O jogo nota 5 no momento. Campeonato Brasileiro, Santa Catarina, Criciúma, a bola rola, o relógio não para. 21 minutos do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 31ª rodada para a Série A ou da Série A. Criciúma, São Paulo empatam em 0-0, Nina Gagliotti. Canhão, e os times que estão na parte de baixo da tabela venceram hoje mais cedo. Vitória venceu o Fluminense por 2-1 e o Atlético Paranaense fez 3 gols no Cruzeiro, 3-0 na Arena da Baixada. Criciúma apertou para a grande área, a bola, cruzamento, Rafael deu um bico, tentou na marcação, voltou para Viseu, esticou na grande área, a bola vem livre sozinho, Viseu agora tocou de carrinho, é gol! Gol do Criciúma! Felipe Viseu! Cruzamento que veio da direita, Rafael saltou e soltou. Viseu para trás, para Barreto, chega chutando errado, prensado, Arboleda erra a bola pura, Viseu dá um bico no carrinho para dentro da saída do Rafael, para fazer 1-0 para o Criciúma. O Rafael não tem jeito, tá feito. 1-0 Criciúma. Falha do Rafael, falha do Arboleda, e o Viseu ligado, não quer nem saber, dá um bicudo para dentro do gol, 1-0, Criciúma, Paulo do Vale. É, como você bem disse, Rogério Assis, uma sucessão de falhas, a começar pela tentativa de saída do Rafael depois do cruzamento do Bolazzi, e ainda depois disso, né, a bola acaba passando por debaixo das pernas do Marcos Antônio, e aí com relação ao Arboleda, meu amigo, aquela furada típica, ele tenta dar um chutão na bola, não encontra absolutamente nada e aí coloca o Rafael em maus lençóis, porque o Viseu tá lá justamente para isso, um toque na bola para empurrar para o fundo das redes, na falha grotesca de Arboleda. 1-0, Criciúma abre o placar no Heriberto Rios. Alexandre Pratzeu, sequência de lambanças, Arboleda, Rafael, Criciúma 1-0 em Santa Catarina, Pratzeu. Vou fazer aqui só uma observação. O Júlio Casares não confirmou o Zubeldia para o próximo ano, né? Se eu fosse um cara capcioso, eu diria que o Arboleda nesse momento quis tomar o gol. Cara, como é que ele pode errar um chute desse? Uma falha bizonha do Arboleda, horrorosa, permitindo que o Viseu apenas concluísse. Mas você tem razão, o Rafael começa errando primeiro, a dar um tapa na bola para o meio da área, né? São Paulo ficou 9 dias treinando e só tem um jogador que está pilhado em campo, chama-se Lucas, está carregando a bola. E ele vem de novo, escapa da falta, agarrado pelo calção, conseguiu tomar, dá na ponta para Jamal na esquerda, balançou, requebrou, toca do lado, volta, Luiz Gustavo recua, Alan Franco domina, vai inverter, toca para o Arboleda pelo meio do campo, do Arboleda para o Igor Vinícius, que dá para o Eric na direita de primeira, para Igor de volta, de Marcelo Hermes, Igor Vinícius toma, levanta o braço, quer a bola na grande área, Caleri, cruzamento no gol de cabeça, Tobias mandou para fora, em lateral, ataque do São Paulo pela direita, agora, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar. Com pressa, o São Paulo cobra arremesso lateral para a direita. Igor Vinícius dá para o Eric, é cercado pelo Marcelo Hermes. Trauco ao lado, toca de volta, a bola para Igor Vinícius, balança, trouxe para a perna esquerda, levantando, era a bola para ninguém do São Paulo, ela vai para fora. Linha de fundo, é tiro de meta, o Criciúma vai cobrar em Santa Catarina com a Super Condá Chapecó, na rede Bandeirantes de Rádio.
24 minutos e meio, o primeiro tempo, 1 a 0, Criciúma ganhando o jogo. Já tem um intervalo, é claro, com João Paulo Capelanes na maior rede de rádios do Brasil. Por enquanto, 1 a 0 vai vencendo o jogo em casa do Criciúma. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Na mesa de som, Michel Lopes, na central técnica, Roberto Dias marcando. No Heriberto Wilson, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos, 25, primeiro tempo. Placar do Campeonato Nacional, 31ª rodada. Criciúma 1, São Paulo 0, Nina Gagliotti. E com o gol, o Criciúma está na 11ª colocação com 39 pontos. O São Paulo segue em 6º lugar com 50. Falta marcada, jogadores do São Paulo reclamam de cartão para alguém do Criciúma. Não teve cartão, não é Paulo do Vale, só uma bronquinha de leve do Klein. Exatamente, é porque o Lucas descia, tentava pelo menos descer em velocidade sozinho, acabou tomando a falta por ali, mas sem cartão por enquanto no jogo. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 9h30 da noite, está marcando o 5º sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. Para trás a bola com o Lucas, que lança para Jamal. Jamal toca Lanfranco, de volta Lanfranco. Já vira o passe na esquerda. Abertão, Jamal domina e volta a bola com o Lanfranco. 26, primeiro tempo, 1 a 0, Criciúma vencendo em casa. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. São Paulo vem jogando com o Luiz Gustavo pela meia direita, vira o passe na ponta para buscar a vem Eric. Sai da marcação do primeiro, do segundo, perdeu na sequência. E no que perdeu, deixa a bola limpa com o time do Criciúma para atacar com o Felipe Viseu, autor do gol. Dispara pela ponta, sozinho Mateuzinho. Viseu foi tocado, nada de falta. O jogo seguiu, bola com o São Paulo pro Eric, toca na ponta de cabeça. Trauco tira, volta o Luiz Gustavo. Continua caído, Felipe Viseu vai parar o jogo. Agora o Klein. Ele para atendimento, avisou com a posse de bola do São Paulo. O jogo parado, o autor do gol está caído. Alexandre Pretzel, 27 do primeiro tempo, Pretzel, 1 a 0 Criciúma. Muito melhor o Criciúma, resultado até agora corretíssimo. O São Paulo não consegue trocar 3 passes. O pobre do Lucas, eu estou falando pobre porque ele corre sozinho, ele joga sozinho. É impressionante a mediocridade que está o São Paulo do meio para frente. Caleri não tocou na bola, o Eric errou as 2 jogadas que tentou até agora. E o Lucas tenta de tudo, o Luciano só reclama, o meio de campo do São Paulo não funciona e o Criciúma aproveita, recupera a bola e sai rápido para o contra-ataque. Um placar até agora correto depois das falhas são paulinas. Rádio Guarujá, na maravilhosa Florianópolis, um abraço para Floripa. Futebol na maior rede de rádios do Brasil por enquanto, 1 a 0 em casa, ganha o Criciúma. São Paulo que atrás domina com Arboleda, o zagueiro domina pelo meio campo pela direita, já dá do ladinho. Igor Vinícius devolve a bola com Arboleda, enfia no meio, passe errado, Viseu toma. Antes que ela chegasse no meio, Luiz Gustavo recupera por dentro, Mateuzinho para Nilton, belo giro, faz um drible legal, sai balançando, sai, deixa atrás do Luiz Gustavo, toca na direita para Claudinho, na ponta para Mateuzinho, domina, marca o Alan Franco, Mateuzinho encara, já driblou o Jamal, trouxe para o meio, dominou, perna da canhota não é a boa, toca ao lado para Barreto na grande área, a bola para Viseu, Mateuzinho bateu pro gol, ela bate em Alan Franco, na direita rebote, voltou na ponta com o ataque do Criciúma, para bolar, se balança em frente a Lucas, chuta, Lucas trava, ela vai para fora, escanteio, Criciúma na direita, Paulo do Vale. E a torcida adora, apoia, aplaude o momento do Criciúma no jogo, que conquista o escanteio com o Bolazzi ali pelo lado direito. Rocha chamando o Lucas para dançar, e aí o camisa 7 do São Paulo faz o corte, o Bolazzi chama o torcedor do Criciúma. Tem escanteio por ali, Claudinho e Hermes na bola. 29 minutos, primeiro tempo. Marcelo Hermes saiu, Claudinho para Rodrigo de cabeça na grande área. A bola sobe, a defesa tira. Ela passa na marcação, não pega nesse lado. Igor Vinícius recupera a volta, Criciúma para Mateuzinho, que dá Claudinho, que vira o passe para Nilton. Tenta driblar. Lucas toca na bola, evita para escanteio, mas toca para fora de bico pela linha lateral. Em arremesso, o ataque do time catarinense. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre.
29 minutos de jogo no primeiro tempo, 1-0 Criciúma. Zagueiro Rodrigo atrás, domina, volta pela meia direita para Claudinho. Claudinho toca, dá para Newton, sai do Marcos Antônio. Newton protege bem a bola, vira para Rodrigo. Na direita, livre, Claudinho, Mateuzinho para Claudinho, tenta a jogada. Ela bate Marcos Antônio, volta na ponta para Jamal. Jamal bica, não tem ninguém do São Paulo. Ganha o zagueiro Rodrigo, levanta a frente, rebate a Arboleda. Pé esquerdo, lambicudo para Caleri. Agora que eu não tenho que o Caleri está jogando. Lá com o zagueiro, voltou à frente na cabeça, Tobias perdeu o Caleri. Toma na frente, Luciano. Na primeira bola, Eric se projeta. Na primeira bola, fazendo o drible. Toca na ponta, Luciano na esquerda. Do lado da jogada, volta o passe, Luciano entregando a Lucas. Lucas faz a inversão da meia esquerda para a meia direita. Se projeta à frente, vem com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, Marcos Antônio, curtinho o passe. Vira a jogada, domina, vem à frente a meia hora, primeiro tempo. Lucas cruza na grande área, a bola de cabeça, rebate o zagueiro Tobias, tira. Volta na ponta, Newton, estica o pé, não ganha. Jamal vem na sobra, domina e vai jogar o time do São Paulo. Passamos dos 30 minutos do primeiro tempo. Atrás do empate, o São Paulo vem para Marcos Antônio, meia esquerda. Dele é Luiz Gustavo, mais para a ponta, para Jamal. Espera pela ponta esquerda, Lucas. Jamal faz aquele giro, domina e devolve a bola. Tabela pela meia direita, dá Marcos Antônio, que vira para a direita essa bola. Para Arboleda, que lança Igor Vinícius, balança, marcado. Tenta a finta, puro baixo o toque. Bota para fora essa bola, bolaça, lateral, ataque do São Paulo. Em Criciúma, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio no primeiro tempo. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Criciúma 1, São Paulo 0. Nina Gagliotti. Pela Série B, o Ceará venceu o Paysandu por 2-1 e o Mirassol fez 3-0 na Ponte Preta. Jamal domina a bola aqui atrás com o time do São Paulo. Recua, cede a jogada atrás, meio campo com Alan Franco. Vira a bola para a meia direita para Marcos Antônio. Vai tentar recuar a jogada. Marcado, toca a bola para a ponta esquerda. Abertão fecha, Luiz Gustavo. Devolve ela para Marcos Antônio ainda. Se desmarca na meia, Jamal pedindo. Lucas Bertão na ponta esquerda, levanta o braço, pede. Marcos Antônio toca na esquerda, esse passe lateral do campo ainda. Para Jamal. Jamal de volta para Marcos Antônio pelo meio. Dá Lucas, faz a primeira pinta, escapa da marcação, faz a inversão. Na direita, a bola com Igor Vinícius, marcado pelo Trauco. Igorão encara para chamar, para driblar, balançou, já driblou no fundo, levantou pro gol muito alta de cabeça, tira da grande na bola Claudinho, sobra aqui atrás, volta a ser do São Paulo para Jamal. Jamal recua a bola, vira pela meia direita para Marcos Antônio. 32, primeiro tempo, Criciúma 1-0. São Paulo atrás do empate no primeiro tempo ainda. Alan Franco, a Luciano pela meia dominou, bateu pro gol, desviada a entrada da grande área de cabeça, tira aqui atrás, rebate o Tobias, sobra a volta, meia direita ainda para Mateuzinho, é rápido, ensaboado, no que ganha, já enfia para Bolace na esquerda, o passe é forte demais, volta marcando, perde a bola, Bolace. Igor Vinícius vai, Bolace agarra pela camisa, comete a falta, Igor pega a bola para bater com muita pressa e já cobra. 32 agora, primeiro tempo, 1-0 na frente o Criciúma, domina Marcos Antônio, abre a jogada lá do esquerdo, na ponta Bertão, fecha Jamal, Jamal recebe a bola, já devolve para Marcos Antônio outra vez, levanta o bração, pede Igor Vinícius, Marcos Antônio carrega a jogada, vira o passe na meia direita, dá pelo meio campo para o Arboleda, de Arboleda pela meia direita ainda, faz balançando a jogada, Igor Vinícius, uma, duas fintas, Eric pede, lançado, Trauco dá cara pressionadinho, inverte o passe, Eric, mas lança muito mal, dá no pé do adversário, Mateuzinho pega a sobra e já ganha, entregando para Viseu, Viseu na direita, no apoio desce Newton, Claudinho fecha com ele, no fundo Barreto, Newton põe Barreto no fundo pela direita, linda a finta, sai do Jamal, levanta a cabeça, cruza muito alta, Viseu cabeceou para trás, bem aberto o Bolace com ele, domina, desmarcado agora sim, toma a pressão do Eric, volta Trauco, pressionou com o São Paulo, tomou o Luiz Gustavo, vem contra-ataque do São Paulo atrás do empate, carregou o Luiz Gustavo, na direita esse passe, linha de fundo, para Caleri, cruzou pro gol na mão do goleiro Gustavo, o São Paulo perdeu o contra-ataque, Paulo do Vale. E tudo começa pelo vacilo do Bolace ainda no campo de ataque da equipe do Criciúma, e aí rapidamente o tricolor desce com raro perigo inclusive, mas se aproveitando justamente desse vacilo. Só que aí falta muito capricho para o São Paulo no jogo até aqui. Por enquanto, 1-0 vence o Criciúma. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Comebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Rapaz, tinha aqueles grampos grandões de fixar a rede. Tava no campo, né? Aquele grampão grandão. Aquele é um perigo, hein? Se alguém cair em cima daquilo, se machuca, hein, Paulo do Vale? É, o famoso se pega no olho, né? Impressionante. Pô, daquele tamanho, se pega em qualquer lugar. Pois é, aquele né? tamanho, né, Predson? Eu achei que tinham jogado um óculos no gramado, né? Depois
porque tinha pelo menos 2 Me perdoa aros. que eu não vou perder a chance. Quem precisa de um óculos é você, pô. Como é que você viu um óculos? Era um grão. Não, parecia que tinha 2 aros. Né? Parecia 2 aros. Vai ficar bravo comigo. Imagina. Não por isso. E o jogo, Alexandre Pretzel, 34 minutos. Quem tá bravo é o torcedor do São Paulo. Claro, o São Paulo tá jogando nada. Essa que é a realidade. Absolutamente nada. Aí o PDV me passou a programação, ó. São Paulo jogou quarta passada, Canhão. Treinou quinta, sexta e sábado. Folgou domingo e segunda. 2 dias de folga. Aí depois treinou terça, quarta, quinta, sexta viajou para Criciúma e está apresentando esse futebolzinho. Eu gostaria de ver os treinos abertos no São Paulo. Talvez por isso é que não abram. Porque você não vê nada no time. É Lucas e o resto. Domina o meio campo do São Paulo para Marcos Antônio. Toca atrás, começa a jogada pelo meio campo. Da Alan Franco. Na área, a bola, Lucas. De cabeça para Caleri, o zagueiro furou. Mesmo assim, Gustavo defendeu. Teve furão do lado do São Paulo. O Viseu fez. Agora não fez o São Paulo 1-1. É que esse furão foi na mão do Gustavo, né, Paulo do Vale? O Tobias Figueiredo até tentou ajudar o São Paulo, né? Porque ele não consegue fazer aquilo que desejava inicialmente. A sorte é que o Gustavo estava por ali ligado. E no lado do São Paulo, o pessoal não estava tão ligado assim, não. São Paulo desce, mas não consegue concretizar. 1-0, vence o Criciúma. Em Criciúma, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio do primeiro tempo. Vamos de Campeonato Brasileiro, embalos de sábado à noite, Heriberto Wilson. Criciúma 1, São Paulo 0, Nina Gariotti. Na segunda-feira, Cuiabá e Corinthians encerram a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo que é às 7 horas da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Bola para fora direto, linha de fundo em tiro de meta. Vai jogar no time do São Paulo. RCI Iguaçu, Foz do Iguaçu. Futebol é com a Bandeirantes. Pretzel, 36 minutos do primeiro tempo. Nessa atuada, o Zubeldia vai ter que dar uma mexida no intervalo, hein, Pretzel? E até no ânimo do time, né? Um time realmente muito lento, até dispersivo em determinado momento. E o Criciúma só aperta. Criciúma aperta, o que o Criciúma está fazendo? O jogo dentro das suas características, dentro da sua campanha. Quer ganhar em casa e buscar alguma coisinha fora. Fez 1-0, ó, tá dando a bola pro São Paulo. O que o São Paulo faz? Nada. Não tem criatividade nenhuma. Então uma atuação realmente muito fraca. O Marcos Antônio, que eu gostei muito do jogo contra o Vasco. Hoje a bola tá queimando o pé dele. Então vamos ver se resolve agora. Luciano arranca para o ataque, já toca Lucas, meia esquerda, faz o giro, prende, protege, dribla Nilton, marcado, faz boa inversão, abre a passada, Igor Vinícius na direita, domina a frente, lançando para o Eric, domina o atacante do São Paulo, marcado pelo Trauco, driblou, cruzou na grande área, bola de cabeça, Rodrigo tira, a bola cai na grande área, ainda vem Luciano, com ele para tentar pegar essa bola, Trauco, toca mal essa bola, troca, ela vai direto pela linha lateral, ainda arremesso, o São Paulo tem muita pressa, já toca na bola, arremessando Igor Vinícius, na direita para o Eric, limpa o primeiro, o segundo, recua, dá Luiz Gustavo de frente, um canhão pro gol, Gustavo! Um canhão da entrada da grande área com o Luiz Gustavo, pega Gustavo, Paulo do Vale. E aos 37 minutos, para tristeza do Luciano, indignação, sai a finalização, a primeira do São Paulo. O Luciano ficou indignado porque gostaria de uma outra tomada de decisão por parte do Luiz Gustavo, que pelo menos arriscou. Do meio da rua, a bola ainda quicou para a defesa do Gustavo. 1-0, São Paulo perde no Heriberto Rios. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque a Nakata 38 o primeiro tempo, ataque Criciúma na esquerda, essa bola, Marcelo Hermes dá a bolaça na dividida, espirrada na grande área, para tomar a frente, Mateuzinho, dominou, entrou na área, vai recuar, tocou ao lado a bola, Trauco no apoio, para a área, a bola para ninguém do time do Criciúma, vem Marcos Antônio, se antecipa até o próprio goleiro Rafael do São Paulo, toca na ponta, a bola dividida com o Cadeira, cabeceia para trás, a bola Tobias, cai no meio com o capitão Rodrigo, domina completamente livre, 38,5 do primeiro tempo, segue 1-0 o Criciúma, inverte a jogada, Barreto lança para Cláudio, Claudinho toca mais atrás, a Rodrigo mais atrás ainda com outro zagueiro, para Tobias domina e volta mais ainda a bola, Gustavo, goleiro da grande área, pressão do Eric, levanta o goleiro do Criciúma, um bicudo à frente, rebate Arboleda, dá um balanço, a bola cai no comando, posição legal do Luciano, Tobias cabeceia, volta sobre o Luiz Gustavo de primeira, erra o passe, Hermes domina a jogada e recua, toca Trauco, domina e volta, a bola para Mateuzinho para Trauco, de volta, enfim para o Hermes, bola muito alta, vai sair pela linha lateral, em arremesso de graça para o São Paulo cobrar, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é a Nakata.
39 minutos é o primeiro tempo. Criciúma ganhando em casa 1-0. Ao São Paulo chegando, tentando empatar o jogo no primeiro tempo. Para trás o passe, bem fechando o Luiz Gustavo. No meio perde Alan Franco. O Gustavo dá uma olhadinha, zagueirão nem vai passar não. Já abre a jogada na ponta esquerda, belo passe no fundo para Jamal. Marca em cima dele, Bolassi voltou a jogar do lado direito agora. Toca na ponta, Jamal, Alan Franco, que dá Lucas. Newton na bola, puxou pela cabeça, tem que sair cartão, hein? Só no Lucas é a segunda consecutiva, Paulo do Vale. Agora o Newton foi quem puxou. Pois é, e toma o cartão amarelo. Primeiro do jogo, Newton, camisa 8 da equipe do Criciúma. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Ao São Paulo, Eric na direita, vai a primeira fita, já perdeu na sequência para Mateuzinho. Domina bem Mateuzinho, recua com Trauco pelo meio para Barreto. Tomou um chega para lá do Luciano. Mesmo assim ganhou, botou na direita essa bola, belo passe no fundo para Claudinho. Aos 40 primeiro tempo, o Claudinho bota para Bolassi, cruzou para Viseu na grande área, passa por ele, cai na esquerda essa bola com Marcelo Hermes, encostou Viseu para fazer a tabela, para trás a bola com Hermes recua, dá com o lateral Trauco, na grande área a bola para Viseu, limpou na meia lua de frente, bateu Claudinho para fora! Pega mal demais na bola Claudinho, na meia lua da grande área e manda longe para sorte do São Paulo, Paulo do Vale. Ele vira o pé ali para chapar, né? Mas não sai legal essa chapada não do Claudinho. Mais uma chegada do Criciúma, tiro de meta já cobrado curtinho pelo Rafael. Difusora Itajaí na rede Bandeirantes de rádio, marcando então o nosso toque, o nosso sinal eletrônico com Michel Lopes na mesa de som, com Roberto Dias na central técnica. Criciúma e Liberto Wilson, a bola rola, o relógio não para. 41. 15 para as 10 da noite, marcando o quinto sinal. 41, primeiro tempo. Na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Viseu fez, Criciúma 1, São Paulo 0, Nina Gagliotti. O Flamengo venceu o Juventude por 4-2 hoje mais cedo. O Internacional fora de casa fez 3-1 no Atlético Mineiro. 41:30, o São Paulo tem posse de bola para jogar para a direita, já sai jogando o Igor Vinícius. Se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Jamal domina a bola, defesa do São Paulo devolve, era entregando atrás com o Alan Franco. 41:30, tá acabando o primeiro tempo, 1-0 para o Criciúma. Alan Franco carrega a jogada pelo meio do campo, dá uma olhadinha, Viseu cerca, Newton também, ele bate a bola para a direita, dá para o outro zagueiro do São Paulo, de Alan Franco para o Arboleda, passa adiantando pela meia direita, encosta ao lado do Luciano. Arboleda enfia na ponta, passa errado, não pega Luiz Gustavo, defesa prensa, volta Marcos Antônio, vem Arboleda, dá a pancada, Arboleda, opa, comete a falta, já que estava lá, para não perder viagem, enfiou a botina. Né, Paulo do Vale? Exatamente, né? A Arboleda numa falha grotesca no primeiro gol, no único da partida até aqui. Gol do Criciúma marcado pelo Viseu e agora faz a falta ainda no campo de defesa do Criciúma, campo de ataque do São Paulo. Rádio Cidade Londrina, na rede Bandeirantes de rádio, ouvindo você, Alexandre Pretzel. 42:30, primeiro tempo, 1-0 Criciúma. E ó, Criciúma, já ouviremos o Alexandre Pretzel. Mateuzinho para Bolassi, perna esquerda, levantou na grande área. Rafael pegou. Pretzel, 42:30, primeiro tempo, 1-0 Criciúma. Cadê a reação do São Paulo, Pretzel? Reação que até agora teve uma conclusão, só um chute do Luiz Gustavo. O Lucas tenta jogar, eu tô falando isso o tempo inteiro, porque é só ele que joga, o Luciano não ajuda, o Caleri não tocou na bola, não é brincadeira, o Caleri não tocou na bola. O Eric é um jogador fora da partida, bem marcado pelo peruano Trauco. Então o São Paulo fica sem nenhuma criatividade. O Eric pegou uma bola na intermediária e cruzou na área, deu a bola na mão do goleiro. Então é o seguinte, ó, o Criciúma garante o resultado, 1-0, e o São Paulo tem enormes dificuldades de pelo menos chegar na área. E o Jamal, que eu queria ver jogar, tô vendo hoje, viu? Com mais calma, hein? Credo. Pô, é a definição. Credo. Credo em cruz? Pois é, por enquanto credo. Vamos ver se ele melhora. Quem sabe no segundo tempo você acrescente ou em cruz. Eric domina, tentou um passe na grande área, defesa corta atrás com Tobias. Marcos Antônio vem no rebote, vira a jogada para a meia direita, fecha Luiz Gustavo. Do ladinho, Marcos Antônio domina, adiantando o passe com Luciano. Aqui aberto no meio campo, devolve a bola Luciano para Marcos Antônio. Na direita, Eric, Igor Vinícius. Toca a bola, dá para o Eric. Limpou, meia lua da grande área, atrás Luciano, devolveu na fogueira, defesa corta de cabeça. Mateuzinho, chapéu do Luciano. A torcida vai ao delírio. Ele toca na ponta, ela vai forte demais. Claudinho corre, não evita que a bola vá para
fora pela linha lateral. Em arremesso, o São Paulo tem a jogada na esquerda agora. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto no Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 40 no primeiro tempo, já vem João Paulo Capelanes, intervalo Bandeirantes, carrega Lucas, o passe na ponta, toca na jogada pela meia direita, ela bate no pé do Newton se antecipa, Lucas, de bico, toca para trás, não tem ninguém do Criciúma, melhor pro São Paulo para tomar a frente, ganhando o Alan Franco, 44,5 do primeiro tempo, 1-0 Criciúma, para trás o Arboleda, que já devolve a bola com o Alan Franco de novo, se enfia pela ponta, Jamal, Luciano fica pelo meio, atrás na esquerda, Lucas, bola com o Lucas, que domina e devolve no meio do campo ainda, já vira o passe, entregando com o Alan Franco, caminho zagueiro do São Paulo, vira a bola para a meia direita, vem para buscá-la, Luciano bem marcado, devolve ela entregando com o Alan Franco mais uma vez, já em segundos o toque dos 45, Alan Franco, zagueiro do São Paulo, para carregá-la, enfiou para Caleri, sobre de cabeça, tira Rodrigo, a bola voltou, Lucas se antecipa, Newton toma, dá meio e Claudinho, tá na área, Lucas na esquerda, cruzou pro gol de cabeça, Rodrigo tira, alivia aos 45, para bolar-se, nada de falta, pressão, ganha Luiz Gustavo, dá Jamal que dá Luiz Gustavo, levantou pro gol, na mão do goleiro Gustavo. Opa, o São Paulo chega bem de vez em quando, mas chega, Paulo do Vale. Quando a arbitragem sinaliza Rogério Assis, mais 2 minutos, vamos a 47 na primeira etapa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 1 minuto e meio para acabar a primeira parte do jogo e o Criciúma ganha essa jogada na esquerda com Felipe Viseu. Viseu recua, dá para Trauco. Trauco bota a bola para a ponta aí esquerda. Tá isoladão o Mateuzinho. Domina, dá o primeiro come. Viseu se projeta na ponta, é lançado. Dominou Viseu, bota no peito, já inverteu. Para bolar-se na direita. Balançou, ganhou do Jamal para fazer, bateu pro gol. Alan Franco travou para escanteio. O Bolassi já tinha deixado para trás o Jamal. Soltou Alan Franco, prançou. Escanteio. É pro Criciúma na direita, Paulo do Vale. E olha que essa finalização do Bolassi tinha o endereço do gol, hein? De fato, o Alan Franco ali no limite, porque ele vai para cima do Luiz, faz a finalização, o Alan Franco aparece, escanteio, Marcelo Hermes na bola. 46,5, primeiro tempo, Criciúma tá ganhando, mas ele tem escanteio. Hermes levantou direto na mão do Rafael, que pegou sozinho. Sem ninguém para chegar, para dar aquela pressão, ele já domina a bola. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Patriarca, Cacilândia, na rede Bandeirantes de rádio também. Grande abraço, Cacilândia e toda a região. Em São Paulo, para tentar empatar, vamos completar já 47 minutinho, final do primeiro tempo já chegando. Luiz Gustavo com o Luciano, que toca a bola para o Igor Vinícius. Na grande área, Caleri tentou ajeitar com o Coice. Dá um bico do zagueiro, completa, tirando o Tobias Figueiredo. Só de vez em quando é que a gente nota o Caleri em campo. Agora levanta o braço e assopra Rafael Klein. Termina o primeiro tempo, Heriberto Wilson. Viseu fez Criciúma, São Paulo 0. O intervalo na maior rede de rádios do Brasil. Vem aí. Alô, João Paulo Capelanes. Alô, Rogério Assis, estrondoso canhão do rádio. Por enquanto, São Paulo tá jogando nada em São Paulo. Tá perdendo pro Criciúma. Criciúma 1, São Paulo 0. Não sei o que foi pior. O horário das 9 da noite num sábado ou o desempenho do São Paulo nessa primeira etapa. Que coisa horrorosa, PDV! Ô Capela, ainda no detalhe do gol, eu falava a respeito da bola ter passado por debaixo das pernas do Marcos Antônio, não só do Marcos Antônio, mas do Igor Vinícius, do Marcos Antônio e do Arboleda nem se fala, né? Maravilhoso, porque né? o furo do Arboleda é um negócio impressionante. Lembra então o Marcão, né? Lembra contra o Vitória, exatamente. Ele fura, exatamente. Mas o Marcão ainda tinha aquela desculpa, né? O cara é goleiro, tal, aí, né? Tava de saco cheio, tava tomando 6 no lombo. Toma mais um aí que se dane. Exatamente, mas boa ilustração pro nosso amigo que acompanha apenas pelo rádio. É o seguinte, depois desse gol, o São Paulo ainda tentou criar, com o Luiz Gustavo não conseguiu, uma finalização para cima do Gustavo, goleirão do Criciúma. Zubeldia deve mexer para a segunda etapa. Jandrei, opção para o gol. Galopo, Nestor, Rafinha, André Silva voltando de suspensão, Juan, Lisiero, Rato, Ferrarese, Sabino, William Gomes, Ferreirinha. Opções o Zubeldia tem, Capela. Mestre, sábado, 9 da noite.
Não, como é que esse jogo é às 9 da noite? Tinha que ser às 9 da manhã de domingo esse jogo. Pra ver se os caras acordam. Os caras estão de sacal. Vem cá, eu tava ouvindo a transmissão, obviamente, aqui. O PDV passou aí a semana do São Paulo. É folga, é treino, é folga, é treino, aí viaja pra apresentar um futebol ridículo desse. É uma piada, velho. Coisa. E outra informação. Do outro lado tem um adversário. Não, tá certo, mas é o São Paulo, né? 7 dias de treinos, cara. Tem nada. É bola no Lucas. Lucas, resolve aí, irmão. Vai pra cima. Marcado, vai pra cima. E outra, ainda tá conseguindo alguma vitória pessoal. Mas você tem razão. Quando ele passa, não é um super-homem. Quando ele passa de 1 ou 2, tem o terceiro pra chegar junto nele. O Eric, cara. O Eric foi bem contra o Vasco. Horroroso hoje. O Luciano. Luciano parece estar assim aqui que eu tô. Eu queria estar numa balada em São Paulo, eu acho. O que eu tô fazendo aqui? E o Jamal, hein, cara? Nossa senhora. Eu não vou ser definitivo. A primeira impressão, terrível, né? O Arboleda também erra no gol de uma maneira bizonha. Nossa, mãe. Não, o São Paulo foi constrangedor. O adjetivo é esse. Primeiro tempo, constrangedor do São Paulo contra um Criciúma bem aplicado, dentro da sua característica, que soube aproveitar a chance que teve, deu a bola para o São Paulo e só ficou rebatendo e jogando no erro do São Paulo. Então, o primeiro tempo correto pelo que foi um jogo nota 5. Nossa, né? Nota 5. Vem cá, se fosse você, o Zubeldia, se você pudesse não, tem que mexer. Alterações, você não, faria. tem que mexer, vamos lá, ó. Vai. Viu, tem hora o seguinte, certo? Nós estamos chegando no fim da temporada. Choque do viu? Tira o Marcos Antônio, tá jogando nada. Tá. Foi bem contra o Vasco. Quantas alterações você faria? Não, no intervalo agora eu tiraria o Marcos Antônio, certo? E voltaria com o Ferreira. Voltaria com o Ferreira. Abriria o time, cara. Botaria Lucas e Luciano no meio, certo? E jogaria com 2 caras abertos. É isso que eu faria. Só uma alteração. Vai pra então. cima, uma alteração só. Tá bom. Vai pra cima. Nota do São Paulo na primeira etapa. 4. Passa de ano. Do Criciúma. 6,5. Do árbitro. Do árbitro bem no jogo. Tu que cornetou ele. Da FIFA agora, tu viu? Botou o escudo da FIFA. O que significa Gaúcho, né? Nota 6. Quem foi o melhor em campo da primeira etapa? Melhor em campo, primeira etapa, Mateuzinho e Marcelo Hermes. Os 2 melhores pra mim. E o pior? O pior? Eu sei quem vai ser. Luciano. Luciano? Achei que era o Caleri. Não, o Caleri, é que o Caleri pelo menos tentou lutar, né? A bola não chegou, mas o Luciano tá naqueles dias, naquelas noites, sabe, cara, que saco isso aqui, cara. Você também tá naquelas noites? Não, de jeito nenhum. Eu amo o que eu faço, cara. Queria uma parceria melhor, assim, na apresentação. Mas... Nota pra apresentação. 4. Claro que é uma brincadeira, né? Nota pro plantão. Dei nota 8 pro Polícia, por isso ficou indignado, cara. Nota pro plantão. Tá bem hoje, tá bem hoje. Por quê? Nos outros dias não tava legal? Não, só pra ajudar que quem encerra a rodada é Vasco e Bahia, meu. Só pra ajudar. Chame Nina Gagliotti, por gentileza. Nina Gagliotti, resultados da rodada e o que teremos pela frente, Nina. Vamos lá, o que temos pela frente primeiro... Corinthians e Cuiabá semi-encerram a rodada, porque este jogo é às 7 horas da noite na segunda-feira, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Jogo importantíssimo para o Corinthians. Um pouco mais tarde, às 9, tem Vasco da Gama e Bahia. Falando um pouquinho sobre os resultados de hoje, o Grêmio virou para cima do Atlético Goianiense, 3-1 em casa. Palmeiras e Fortaleza 2-2, Vitória venceu o Fluminense por 2-1, Flamengo 4-2 no Juventude. Atlético Paranaense conseguiu vencer a primeira no comando de Lúcio e fez 3-0 no Cruzeiro, que segue sem vencer. Ganhou de novo? 3-0. 3-0, fora os ameaços. Chupa Everton Guimarães, pois é. Que segue sem vencer o Cruzeiro, claro, no comando de Fernando Diniz. Atlético Mineiro perdeu em casa 3-1 para o Internacional. O Botafogo fez 1-0 no Bragantino fora de casa e com esse resultado volta a abrir 3 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Rápida passada pela Série B, Ceará venceu o Paysandu por 2-1, Mirassol fez 3-0 na Ponte Preta, Capela. E você vai chamar um intervalo inteligente Bandeirantes que volta já. Vamos para o intervalo inteligente Bandeirantes que volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência, minha dona
graça divina. Tudo certo pro Tigre. Em 2019, o Corinthians eliminou o Racing em plena Buenos Aires. Bora reprisar esse filme, Timão! Quinta é dia do bando de loucos invadir o Disney Plus. E para chegar à final da Copa Sul-Americana, o Corinthians terá que superar a Racing e a Catimba Argentina em 90 minutos de vida ou morte. Conmebol Sul-Americana, Racing e Corinthians. Quinta, 9h30 da noite. Assista ao vivo no Disney Plus. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Pra cidade ou estrada, em toda direção. Amortecedor Nakata é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Criciúma apertou para a grande área, a bola, cruzamento, Rafael deu um bico, tentou na marcação, voltou para Viseu, esticou na grande área, a bola vem livre sozinho, Viseu agora tocou de carrinho, é gol! Gol
Cruzamento que veio da direita. Rafael saltou e soltou. Viseu pra trás, pra Barreto. Chega chutando errado, prensado. Arboleda erra a bola pura. Viseu dá um bico no carrinho pra dentro da saída do Rafael. Pra fazer 1-0 para o Criciúma. O Rafael não tem jeito, tá feito. 1-0 Criciúma. Falha do Rafael, falha do Arboleda. E o Viseu ligado, não quer nem saber. Dá um bicudo pra dentro do gol. 1-0 Criciúma, Paulo do Vale. É, como você bem disse, Rogério Assis, uma sucessão de falhas. A começar pela tentativa de saída do Rafael depois do cruzamento do Bolazzi. E ainda depois disso, né? A bola acaba passando por debaixo das pernas do Marcos Antônio. E aí, com relação ao Arboleda, meu amigo, aquela furada típica, ele tenta dar um chutão na bola, não encontra absolutamente nada e aí coloca o Rafael em maus lençóis, porque o Viseu tá lá justamente para isso, um toque na bola para empurrar para o fundo das redes, na falha grotesca de Arboleda. 1-0 Criciúma, abre o placar no Heriberto Wilson. Alexandre Pratzeu. 10h04 de volta com o intervalo inteligente Bandeirantes. Por enquanto tá dando. Criciúma, acreditem se quiser, o São Paulo não tá jogando absolutamente nada. Foi amassado na primeira etapa, não que o Criciúma seja o Real Madrid, mas o Criciúma colocou a bola no chão, fez 1-0, poderia ter feito mais e o São Paulo não fez absolutamente nada. Os times daqui a pouquinho estão voltando. Pretzel, quem te ouviu antes da nossa pausa aqui, pegou que você tiraria o Marcos Antônio e colocaria o Ferreirinha. Mas só uma alteração para um primeiro tempo tão fraco assim, Pretzel, é o suficiente? Não, talvez não fosse certo para reforçar o meio de campo, mas tiraria quem? Pode tirar o Eric também, ou até o Luciano. Volta com o Wellington, Rato e Ferreira, tira Luciano e Marcos Antônio. Pode ser também, se bem que o Rato entrou mal contra o time do Vasco. Então vamos lá, né? Só é uma prova assim de que o elenco do São Paulo não é, sabe, esse espetáculo todo que muito São Paulino defende, né? Tem brechas e tem carências. Mas é preocupante isso que você está falando, porque o próprio PDV já trouxe uma informação que eles vão segurar os gastos na próxima temporada. Limitação. Você tem um elenco com um elenco curto. Tu estava de férias, de férias, a gente botou o conselheiro de oposição aqui. Sim. Que disse que o projeto não é ruim não, mas que ele espera uma diminuição da dívida porque a situação realmente está muito complicada, né? Então mas vamos... essa conta fecha no Brasil, Pretzel? Você tem... Será que o torcedor teria paciência para esperar você secar um pouco a torneira, fechar um pouco a torneira, não brigar por títulos, para daqui no futuro você ter um time mais forte? Eu nunca vi isso funcionar no futebol brasileiro. Ainda mais para um time que não vence tanto como o São Paulo nos últimos anos. Está certo que chegou a 5 finais. Não, ganhou um Paulistão, ganhou a Supercopa e ganhou a Copa do Brasil. Né? Mas é um hiato gigantesco. Claro, o São Paulo ficou sem ganhar. Né? O grande título é a Copa do Brasil, que não tinha ganho ainda e conseguiu realmente ganhar. Então, vamos ver o que a diretoria pretende, né? Mas não anima, né? Realmente não anima. Pô, essa semana eu vi o Júlio Casares falar do Oscar, cara. O Oscar é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. E quer jogar nos Estados Unidos. Então, para que falar no nome do Oscar? Exato. Então é o seguinte, ó. Fala em projeto de limitação orçamentária e fala no Oscar, que é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. É uma grande incoerência, né? É verdade, uma contradição gigantesca. Os times estão voltando aí. Alô, PDV, daqui a pouquinho tem o segundo tempo de Criciúma 1, São Paulo 0 do Vale. Vamos lá, Capela. Olha, até o momento estou vendo as mesmas caras, pelo menos do lado do São Paulo. Do lado do Criciúma, sim. Do São Paulo, acompanhando aqui o retorno dos jogadores, ó, Caleri por ali, e realmente, ó, ninguém mexe, volta tudo igual para a segunda etapa, viu, Capela? É piada, né? Quer dizer, se o Zubeldia voltou com o mesmo time, com a mesma formação, com os mesmos jogadores, é porque ele gostou do que viu na primeira etapa. É a brincadeira, né? Vamos lá, para a segunda etapa, quem sabe o São Paulo vira. Vem aí a transmissão Bandeirantes, repórter PDV, plantão da Gagliotti, nos comentários do Pretzel. E a partir de agora, para explodir o Brasil inteiro, ele está de volta. Explode, canhão! João Paulo Capelanes vai voltar depois do jogo, no apito final. Tudo pronto para começar o segundo tempo no Heriberto Wilson. Rafael Klein acerta o seu relógio. Vai dar a saída o time do Criciúma. Ele está esperando ali o ok do quarto árbitro. Se posiciona o assistente também. Últimos detalhes sendo já ajustados para o início do segundo tempo. Criciúma 1-0.
Agora sim, apito na boca, casa quase cheia, 18 mil torcedores no mínimo nas arquibancadas do Heriberto Wilson. O Zubeldia está chegando agora, por isso o atraso. O Zubeldia só está voltando agora lá para o seu lugar, à frente do banco de reservas do São Paulo. Tudo pronto agora, 10h08 da noite, hora de Brasília. Rafael Claia sopra o apito e começa o segundo tempo. Eu e você ligados pela mesma emoção, aqui na maior rede de rádios do Brasil, pela Bandeirantes. E a bola já volta com São Paulo. Alan Franco já pega na defesa e dá um bicudo no ataque para Caleri. Pouco acionado no primeiro tempo. Dominou na dividida, tomou o Caleri. Abre a jogada, lança para a direita essa bola. Vem Eric, levantou para Caleri. O zagueiro se antecipa, botou para fora. Primeira bomba, chegada do São Paulo com 30 segundos. Caleri, se a bola chegar, qualidade o menino tem, né, Paulo do Vale? E no primeiro lance do segundo tempo, São Paulo leva mais perigo do que todo o segundo tempo, mesmo que sem uma finalização de fato, porque a defesa do Criciúma agiu a tempo. Escanteio, Eric na bola. Eric cobra o escanteio, autorizado. Alan Franco de cabeça, defesa sobe, Marcos Antônio, cabeceia para trás, tira aqui pela ponta Mateuzinho, já vira com Luciano a sobra, que entrega a bola para o lado esquerdo, para Jamal. Jamal cruzou para Arboleda, sobe de cabeça o zagueiro Thiago, tira, dá um bicudo, tira Marcelo Hermes, toca essa bola no ataque para correr do lado esquerdo, na primeira trombada Mateuzinho, na sequência toma, sai do Marcos Antônio, volta a bola, Hermes perdeu, sobra pro São Paulo, pro Eric, Hermes vai na bola, caído, tentou, Eric mesmo assim tomou dele, na direita, ganhou, levantou para Caleri, faz o pivô para Luciano, limpou, bateu em cima do zagueiro, ficou na grande área, tirou o Rodrigo, voltou o Luiz Gustavo, chutou pro gol, ela bate no Barreto e vai para fora. Escanteio, São Paulo na esquerda. Opa, o São Paulo chegou em Criciúma, Paulo do Vale. É verdade, agora vive dentro da área do mandante. O Luciano tentou duas vezes e na sobra o Luiz Gustavo encheu o pé por ali, desvio. Novo escanteio para o São Paulo, segundo na sequência. 2 minutos do segundo tempo. Escanteio, São Paulo manda os zagueiros para a grande área. Estão lá Alan Franco e Arboleda. Eric vai cobrar o escanteio, ao lado dele Marcos Antônio, um canhoto, outro destro. 2 minutos do segundo tempo, Criciúma vencendo 1-0. Sai Marcos Antônio, deixa o escanteio para o Eric cobrar. Levantou para o gol, Alan Franco tenta, bateu no zagueiro. Escanteio, reclama um toque de braço. O apenas está marcando o escanteio. Pelo jeitinho dele ali, o Klein vai pedir para dar um tempo, hein? Para esperar o VAR revisar, mas não houve uma reclamação assim, mais contundente de jogadores do São Paulo, não. Escanteio para o tricolor. Klein autoriza. Marcos Antônio só rola para o Eric. Levantou na área. De primeira, Luciano dá um voleio. Bandeirantes, o canal do esporte. Acho que no ensaio dá certo, porque na prática não deu não. Mandou em Joinville a bola, Paulo do Vale. É porque depende justamente dessa última conclusão, né? Que é a que define o sucesso ou não da jogada. E o Luciano acaba pegando embaixo dela, ela sobe demais sem nenhum perigo, mas vale a tentativa. O ensaio por ali do que poderia ser um gol do São Paulo. O Criciúma vence 1-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Criciúma ataca na esquerda, Mateuzinho já deixa a bola para Marcelo Hermes, fechou pelo meio, bateu pelo gol, tira Arboleda, não pulou agora não, na sobra Barreto, ajeitou, bateu no peito do Arboleda, espirra, domínio, dá um bicudo pro alto, Marcos Antônio, toca Lucas na trombada com Nilton, briga pela posse de bola, vai Nilton, toma, ganha do Lucas, vira a bola para a direita, para Bolassi, linha de fundo, calcanhar, que devolução do fundo do Barreto, Alan Franco primeiro, Bolassi com gol, chegou por baixo, cometeu a falta o Bolassi. Ih, rapaz, ele chutou o traseiro do Alan Franco. Se levantou e deu um tapa na busanfa do zagueiro do São Paulo. Tal do Bolassi é meio espiroqueta, hein, Paulo do Vale? É verdade, né? O Alan Franco se levanta ali, mas no fim acaba levando meio na boa ali. Bola no campo de defesa para o São Paulo, 1-0, vence o Criciúma. Bandeirantes Goiânia, na maior rede de rádios do Brasil, são 4 do segundo tempo. Ô, Pretzel, como a gente fala lá em Votuporanga, se esse comecinho do São Paulo não for fogo de paia, já dá uma esperança pro torcedor, hein? Mas não poderia voltar diferente, né? O primeiro tempo foi constrangedor, então já é uma pequena melhora, algo que a gente já esperava, né? Vamos ver a postura do Criciúma, se vai continuar todo atrás
jogando no contra-ataque, né? O São Paulo volta um pouquinho melhor, é a primeira impressão da segunda etapa. Lucas já cobra a falta com pressa no meio campo do São Paulo, enfia na direita para correr Igor Vinícius, marcado pelo Hermes, ia lançar para o Eric, marcado em cima pelo Trauco, prefere o passe atrás, devolve a bola, recomeça com o Marcos Antônio, dele para Alan Franco, enfia por dentro, passe errado, zagueiro Rodrigo foi lá para se antecipar, para tomar, deu para Mateuzinho, e o Rodrigo já vai para o ataque, Viseu pelo meio, ao zagueiro Rodrigo, tá na área, Arboleda, põe o pezão para travar, sobra a volta para o São Paulo com o Jamal que domina do lado esquerdo, domina e volta, a bola para a grande área, Alan Franco coloca no chão e joga. Toque eletrônico da Bandeirantes, marcou com Michel Lopes na mesa de som, Roberto Dias na central técnica, Heriberto Wilson, Criciúma, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Criciúma 1, São Paulo 0, Nina Gagliotti. Segunda-feira tem confronto decisivo para o Corinthians, Cuiabá e Corinthians, 7 horas da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Pro ataque, essa bola com o time do São Paulo, jogando bem Luiz Gustavo, enfia pela meia direita, Lucas, na primeira prensada, toma, na segunda perde, recupera a bola, vira para Trauco, Trauco toca no meio, recupera o São Paulo, vem Eric, dá no meio com o Luciano, de frente, ia travar, ia bater, travado, Newton em cima, Luciano espera a chegada do Jamal, Jamal do apoio, levantando o gol de cabeça, Hermes tira sobre a volta, Mateuzinho chuta, o passe sai ruim, chute sai errado, vem o Luiz Gustavo com o São Paulo tomando a frente, para Marcos Antônio, que toca a bola para a ponta esquerda ainda, na aproximação com o Jamal, Jamal para Marcos Antônio, inverte bem de primeira para o Igor Vinícius, marcado pelo Marcelo Hermes, recua, dá pelo meio para o Arboleda, que adianta a jogada para o Luiz Gustavo de volta, São Paulo atrás do empate, 1-0 Criciúma, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, no lado esquerdo, linha de fundo para Jamal, marcado, encarou Claudinho, balançou Jamal, não cruzou, devolveu a bola para Marcos Antônio, para Jamal nas costas, passa por ele, fica com Luciano, no fundo São Paulo, lado esquerdo ainda para tentar empatar, começando o segundo tempo, 1-0 Criciúma, 6 minutos e meio. 10h15 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes, Alan Franco na grande área, cruza Igor Vinícius, rebate de cabeça na marcação, Tobias, sobra a volta, seu do tricolor para Marcos Antônio, lado esquerdo para Jamal, levantou para Caleri, sobe de cabeça, Tobias tirou, sobra, voltou na área, Igor Vinícius tentou limpar, mas perdeu na sequência, recupera Mateuzinho, já lança para Viseu, Arboleda bota o pé e manda a bola para fora pela linha lateral, ainda arremessa a bola para o time da casa jogar, na hora de fazer a troca do fluido de radiador de freio de freio, escolha quem entende, para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São 7 minutos do segundo tempo. RCR Costa Rica é a rede Bandeirantes de rádio. 1-0 ganha o jogo em casa do Criciúma. Arremesso lateral vai ser cobrado. Bola para Viseu, tomou a trombada, não leva a falta. Marcelo Hermes levanta na frente a bola para Bolassi. Sobe na marcação, rebote e volta. Claudinho para Bolassi, na área direto. Rafael espalmou para escanteio. O Criciúma acorda no segundo tempo e toma um susto. O São Paulo, Rafael espalma essa bola, mandando para escanteio Paulo do Vale. E de novo com o vacilo da defesa, né? O Jamal Luiz escorrega por ali, proporciona essa chegada do Criciúma para boa defesa do Rafael, no chute forte do Bolassi. Escanteio sempre com Claudinho e Marcelo Hermes na bola. 8 minutos do segundo tempo. O Criciúma tem escanteio depois de um começo em que o São Paulo pressionou no segundo tempo. O time da casa aperta. Hermes cobra curto o escanteio para Claudinho. Devolveu o bico da grande área para Marcelo Hermes. Levantou na área, a bola alta, muito alta, ela vai para fora. Em tiro de meta para o São Paulo agora. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Opinião na Bandeirantes aos 8h30 do segundo tempo, um Criciúma, São Paulo 0, Alexandre Pretzel. E o jogo ficou bem franco, né? Porque o Criciúma marca bem. São Paulo tenta jogar agora com muito mais intensidade, jogadores mais próximos, mais ligados, mais rápidos. Mas o Criciúma também, quando marca, é perigoso no contra-ataque. O Bolassi parece que não vai ficar no Criciúma. É um jogador que tem lugar em vários times aqui no Brasil, hein? Olho nele. Na jogada na direita, Newton já tomou, Criciúma vindo no ataque, Newton na linha de fundo, para Bolassi, a Newton ela botou o pé tentando cortar Alan Franco, Newton foi lá para se antecipar, evitando que a bola saísse, Newton prendeu, protegeu, balançou, chamando uma falta, girou, tocado, se levanta, cruzou pro gol na mão do Rafael. O PDV, ele tinha que esperar a primeira bola quando ele disputou, porque era escanteio. Eu não sei porque ele pegou a bola, Paulo do Vale. Ele não viu que bateu no pé do Alan Franco? Pois é, exatamente, né? Poderia proporcionar mais tempo de ataque para o Criciúma, uma bola parada e no fim devolve para o São Paulo, que tenta arrumar um espaço agora, perde o jogo 1-0.
Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Alex Delina com a esposa Gisele, ligados na maior rede de rádios do Brasil. Por enquanto, o Criciúma ganhando o jogo 1-0. 9 minutos e meio de partida, segundo tempo, onde tem jardinagem, tem estilo. Aproveite, descontos, ofertas especiais. Acesse ofertasestil.com.br e saiba mais. Eric no meio, vira a bola, Lucas de frente na meia-lua, na área a bola tentando Eric, defesa quarta, a bola sai no rebote atrás para Mateuzinho, que toca a bola para a esquerda, para Trauco. Trauco levanta para o ataque, tenta Viseu sobe de cabeça, toca na ponta esquerda a jogada, completamente abertão para colocar no chão e jogar na ponta esquerda. Barreto, dá um driblinho curtinho, carrega a jogada e devolve atrás com o zagueiro, domina e volta a bola com a defesa. Criciúma, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Na 31ª rodada do Campeonato Nacional. Criciúma 1, São Paulo 0, Nina Gagliotti. O Grêmio venceu pelo mesmo... O Grêmio venceu por 3-1 o Atlético Goianiense. O Vitória 2-1 contra o Fluminense. Placar de 1-0, ganha o jogo Criciúma no ataque. O São Paulo tentativa, falta marcada na sequência. Pretzel, eu tô com pena do Caleri. Um jogador com essa qualidade, com essa bola, ele só pega tijolo quando pega. Recebe mal e aí ele fica no jogo do choque, né? E os zagueiros são fortes. O Rodrigo chega muito junto, esse Tobias também bate. Então o Caleri ele é um gladiador, ele é um guerreiro, ele não desiste nunca, né? Mas é pouco. É pouco para ele jogar só por uma bola, né? É um jogador que merece ser mais acionado, mas não está sendo. Na direita o São Paulo, Igor Vinícius, marcado, toca ao lado, tenta com o passe Eric recua, toca pelo meio campo, a Arboleda que vira a bola para o Igor Vinícius, se mexe Caleri, como sempre fez no jogo inteiro, mas a bola não chega, agora chega, ele faz o pivô, dá Luciano, na meia no tocado, nada de falta, sobra a volta com o zagueiro Rodrigo, no que vem a jogada, já lança para Bolassi correr, Alan Franco chega fungando no cangote, Mateuzinho passa na ponta, Bolassi na jogada, vem Alan Franco, já perdeu a passada, já mal tentou, Mateuzinho vai na bola, prensada no combate, na jogada com Alan Franco, prensada e a bola vai recuada, Bolassi domina sozinho, joga meio campo o time do Criciúma. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. 12 minutos, segundo tempo, 1 Criciúma, São Paulo 0, com a maior rede de rádios do Brasil, com a Rádio Sorriso, alô Sorriso no Mato Grosso. São Paulo domina com Eric na meia direita, já fazendo a primeira jogada, limpa bem, enfia no comando com Caleri, volta o zagueiro, tira aqui atrás, sozinho o Tobias, levanta Marcelo Hermes, Luiz Gustavo na bola, opa, levantou demais o pezão. Tudo bem que qualquer levantada de pé um pouco mais alta na frente do Mateuzinho, já beira a agressão, porque ele é bem pequenininho, né, Paulo do Vale? Pois é, né, mas a arbitragem ali não mostra cartão não, e dá pra perceber o Tencati ali conversando com o auxiliar, encostadão na placa e tal. Tencati é o terceiro técnico mais longevo do país, só ficando atrás de Abel Ferreira e Vojvoda, que se enfrentaram hoje. O Tencati que tem um trabalho de mais de 5 anos no Londrina. É característica do treinador ficar bastante. Subiu com o Criciúma da Série C para a Série B, da Série B para a Série A e ainda conquistou 2 estaduais. 13 minutos do segundo tempo. Claudinho domina Criciúma. Na direita esse passe, beirando do campo. Mateuzinho parece à frente, só parece a arbitragem, não pega impedimento não. Mateuzinho é rápido, ensaboado, balança pra lá, pra cá, devolve ela pro meio, puxou para Nilton, chutou prensada, ela bate no Marcos Antônio, vai pra fora, em escanteio. Ó o Criciúma de novo aí, Paulo do Vale. E o Felipe Viseu aplaude, né? Justamente porque é um Criciúma que vence o jogo e mesmo assim consegue, por alguns momentos, manter a bola no ataque. Novo escanteio sempre com Claudinho e Hermes, os dois por ali. 13 minutos e meio, escanteio cobrado, curto, bola fora da grande área, Mateuzinho para Marcelo Hermes, levantou para Rodrigo, cabeceou, passa pela pequena área, vai para fora. Uma casquinha do zagueiro, ela passou na pequena área, era bater em alguém e ir pro gol, Paulo do Vale. Pois é, levando perigo, né? Do jeito que o torcedor gosta, e essa bola passa por todo mundo, hein? Se pega alguém, se alguém se projeta por ali, poderia proporcionar um lance de perigo, quem sabe gol pro Criciúma. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. 14 do segundo tempo. Alexandre Pretzel, chegamos já aos 15. Aquele tempo que todo técnico gosta de mexer. Deu 15 e o cara já troca. É. Tá chegando, né? Eu achei estranho ele não ter mexido, né? A Dura deve ter sido forte, mas ainda assim
o espaço que o São Paulo está dando para o Criciúma e a bola aérea defensiva do São Paulo muito ruim também. O Arboleda faz um jogo horroroso, né? Parece desatento. E o Criciúma vai chegando, ó. Criciúma com espaço, Jamal Lewis, hein? Meu Deus do céu. Na direita, Claudinho no ataque, levantou a cabeça, bateu para a grande área, toca para fora. Ele levanta a cabeça tentando o Viseu, até achei que ela fosse pro gol. Sai torta, nem pro gol, nem pro Viseu, Paulo do Vale. Que mesmo assim reconhece, né? Aplaude ali timidamente o companheiro. Aplaude, acho que mais uma chegada do Criciúma, que é o importante, porém sem muita efetividade agora. O São Paulo tenta com a bola neste momento. No Heriberto Wilson, em Santa Catarina. A bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. Placar da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Criciúma 1, São Paulo 0. Nina Gagliotti. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Internacional 3-1 e o Botafogo venceu o Bragantino por 1-0. São Paulo ataca na direita, Luiz Gustavo lança a bola para Igor Vinícius, belo passe do Igor, já está na grande área, outra finta, se antecipa, Trauco, Igor vai na trombada, Trauco domina, ganha, domina e vem com ela, pé esquerdo, enfia no comando, Viseu fecha aqui, casquinha de cabeça do Viseu, bola passa pelo Arboleda, Alan Franco domina sozinho no campo do São Paulo para jogar, Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Grande abraço, Barra Bonita, na maior audiência do Brasil com a Rádio Barra. Para trás esse passe para Marcos Antônio, que toca do lado esquerdo, na aproximação com Jamal. Jamal devolve a bola para Marcos Antônio. Na meia direita, Arboleda levanta o braço, faz a inversão, Marcos Antônio. Toca bem à frente, direita do ataque para o Igor Vinícius. Do Igor mais à direita ainda para o Eric. Ele encara a marcação do Trauco, agora a marcação é dobrada. Dá na meia direita, Luiz Gustavo, que toca de volta até Igor Vinícius. Na direita, não cruza para a grande área. Tabela no chão, já vira com o Luciano. Na meia lua, Marcos Antônio. Virou na esquerda, passe errado. Tira o zagueiro Tobias de bico, a bola vai saindo pela linha lateral. Arremesso para a defesa do São Paulo jogar. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas na internet até a entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Canhão. Vai mexer o Zubeldia, não vai não, Pedro? Pois é, Ferreirinha daqui a pouco vai pintar no São Paulo. Igor Vinícius carrega a jogada com São Paulo pela meia direita, já volta com Luciano. Luciano para trás, a bola vai recuar, entrega para o Arboleda, que entrega de volta a bola para a meia direita. Abertão vem Luiz Gustavo, enfia no comando com o Luciano, dá a primeira pinta, sai do Barreto, toca no lado esquerdo para Jamal. Jamal desce, fechando no apoio do Jamal pelo meio para Marcos Antônio. O Jamal dispara, vira Marcos Antônio com o Luciano no fundo, cruzou para o gol, zagueiro Rodrigo, espanou para trás, ela quase entra, escanteio. O zagueirão Rodrigo de Mania Arboleda, se bem que ele não pulou, né? Só espanou, bateu errado na bola, ele chutou com a sola do pé. Escanteio São Paulo na direita, Paulo do Vale. Quase entra na categoria dos furos também, né? Mas um lance bizonho agora da defesa do Criciúma, proporcionando escanteio para o São Paulo. Igor Vinícius na bola. 18 minutos do segundo tempo. Torcedor do São Paulo esperando o empate. Igor, escanteio na grande área. Toque de cabeça do Lucas Fraco. Pegou o Gustavo. Antes que chegasse Luiz Gustavo, o Gustavo defendeu. A cabeçada foi fraca, né, Paulo do Vale? Pelo movimento até parecia que levaria perigo, né? Mas é impressionante como não sai legal a execução. Fica fácil para o Gustavo fazer a defesa e repõe em jogo já no campo de ataque para o Criciúma. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Lateral cobrado com pressa, primeiro a alteração, né? Jogadores do Criciúma que tiveram pressa para cobrar. Trocas do São Paulo, Paulo do Vale. Saindo Eric, 33, entrando Ferreirinha, 47. E o Lisiero está preparado para entrar com a 26. E vai sair Jamal Lewis. Jamal Lewis sai com a 3, entra Lisiero, 26, alteração dupla no São Paulo. E as mexidas no São Paulo, Alexandre Pretzel. Curioso para ver quem vai fazer a lateral esquerda agora, né? Ferreira no Eric, previsível. Eu teria tirado no jogador de meio, ele prefere trocar jogadores com as mesmas características, né? E a entrada do Lisiero, porque o Jamal realmente, olha, uma pena, não jogou absolutamente nada. Vamos ver se é o Lisiero mesmo que faz a lateral esquerda, outro, né? ou se é outro jogador. Pode ser ele, vamos ver se é ele mesmo.
19 minutos do segundo tempo. Bolaço para trás, ataque, vai apertar o Criciúma atrás do 2-0. Tá 1-0 o Criciúma. Zagueiro Rodrigo, na direita a bola. Claudinho, ele corre a bola, corre mais e vai direto para fora. Em tiro de meta para o time do São Paulo. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Comebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Bandeirantes Campinas, na maior rede de rádios do Brasil. Falar em Campinas, Pereira, a Macaquinha perdeu mais uma, Paulinho. Mais uma na Série B. Hoje não estava na conta nossa, viu, Canhão? Nossa conta é esse é aquele jogo que você Isso, não dá, né? O Mirassol vai subir. Né? Deveria estar, né? Porque 2 times do interior e tal, mas não está na nossa conta. Um grande abraço para Mirassol, a cidade amiga, para o Juninho Antunes, para toda a galera do Leão, do Mirassol. No passado bateu na trave, né, Predson? Mirassol esse ano pode Esse ano vai. Agora quem está ameaçado é o Novo Horizontino, hein? Verdade. Perdeu 3 seguidas, tem um jogo importantíssimo, terça contra o Guarani em Campinas. Na direita, Lucas com São Paulo para tentar tomar bem a marcação. Trauco colocou o pé tocando essa bola para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque do São Paulo. Com 20 do segundo tempo, 1-0 Criciúma já cobrado. Igor Vinícius para trás, Arboleda. Dá Luiz Gustavo. Caminhou, adiantou, deu um bicudo e mandou na bandeirinha de escanteio. Oh, meu Deus do céu. Esse é o reflexo do São Paulo do jogo de hoje. Paulo do Vale. Eu tô me lembrando aqui, 3 finalizações do São Paulo, as 3 com o Luiz Gustavo, as 3 de fora da área. A primeira ele acerta o gol, a segunda explode na defesa e a terceira chute completamente torto, sem direção. Luiz Gustavo tenta, mas sem muita inspiração e o São Paulo vai perdendo 1-0. 21 minutos do segundo tempo, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil, acompanhando, por enquanto 1-0, Criciúma está vencendo o jogo. O novo Disney Plus está com tudo, assista a mata-mata da Comebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Ó o Ferreirinha, chegou, enroscado, chegou Claudinho, fez a falta, vantagem, Ferreirinha na sobra, vem ligeiro, na grande área, bola para trás, Luciano, para Ferreirinha, na trombada, já chegou, tentou, limpou, ganhou, botou o pezão, dá Luciano na grande área, posição legal, bateu cruzado pro gol, para Caleri, mergulhou, Caleri toca a mão na bola, ela passa e sai do outro lado. Por muito pouco, Caleri não empurra pro gol. Na jogada com o Lisieiro, com o Luciano. Caleri chega um pouquinho atrasado. Esse leve desvio não é o suficiente para fazer um gol de empate, Paulo do Vale. Pois é, e Ferreirinha e Lisieiro participando pela primeira vez do jogo, já proporcionando um lance de perigo. Um dos melhores do São Paulo até aqui no jogo, quando mexe o Criciúma. O Jonathan 13 preparado para entrar, o Arthur Kaique 45 também. Portanto, alteração dupla, o Jonathan lateral direito, ó, entrando com a 13, saindo o 27, Claudinho. Portanto, sai Claudinho, 27, entra Jonathan 13, lateral por lateral. E vem aí o Arthur Kaique, saindo Felipe Viseu, ó. 9, Viseu, autor do gol do Criciúma. Vem Arthur Kaique com a 45. Alexandre Pretzel, 22 minutos e meio do segundo tempo. Não é que as mexidas feitas pelo Zubeldia parece que acordaram o time, Pretzel. Do lado esquerdo, né? Então ele tira o Claudinho, que parece cansado, mais apoiador do que o Jonathan, que marca mais. E para centroavante, o Viseu, que fez o gol, mas não tocou muito na bola, e entra o Arthur Kaique também. Mudanças previsíveis, o Lisieiro é lateral esquerdo mesmo, ele e o Ferreira, então o Zubeldia preferiu mexer no lado inteiro. Sobe de cabeça na jogada pelo meio, Jonathan, defesa prensa, recuperação atrás, volta a ser do São Paulo para Ferreirinha, na primeira trombada, para tomar, para ganhar com o Lisieiro, dá para Ferreirinha, lá vai embora, limpou o primeiro, o segundo, foi tocado por trás, pede a falta, vai na vantagem, não tem vantagem não, é falta marcada. O Klein vai ter que puxar um cartãozinho aí, já é a segunda que fazem com vantagem, ele só marca a falta, hein, Paulo do Vale? Pois é, mas não mostra, né? E o São Paulo cobra rapidinho. Marcos Antônio, meia direita, Lucas na grande área, a Caleri de cabeça, para Lucas, devolução de cabeça, Trauco, tira, vem Marcos Antônio, toma, deixa Lucas, linha de fundo para a direita, aí Igor Vinícius, cruzou para a grande área, a bola, defesa estica, a pé da quarta no meio, tira, que atrasa a jogada com o zagueiro, o Tobias, recuperação, volta para o São Paulo, para Luiz Gustavo, da Igor tentou a fita, Trauco tocou na bola. Desviada, ela foi pela linha lateral, agora o Bandeira está marcando. O Bandeira ficou olhando, não sei para quem que eu vou dar o lateral, deu para o time do Criciúma. 23 minutos e meio, segundo tempo, no Bebeto Wilson. 1-0, Criciúma vencendo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. THG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Time da Bandeirantes nos embalos de sábado à noite, com Marcela Souza no digital, com Alain Marcel nas imagens, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.
Lateral defesa para fazer cobrança. O lateral Trauco levanta a bola com o São Paulo. Rebate de cabeça. Tenta a cadeira, cabeceia na ponta. Lucas de primeira. Bota essa bola com o Luciano. É marcado. Protege a defesa. Volta e o zagueiro Rodrigo se antecipa e dá um bicudo para fora pela linha lateral. Eu sou do tempo que zagueiro que bicava para lateral ficava com vergonha. Hoje os caras aplaudem. Hoje tem que aplaudir até porque caiu muito a questão técnica. E esses times menores hoje eles querem se livrar da bola. Quanto mais longe da área, melhor, que é o que está acontecendo. Vem o São Paulo, Alan Franco domina essa bola, já abre na esquerda para Ferreirinha. Vai tentar driblar em cima do Bolassi. Dominou Ferreirinha, já limpou. Ia bater pro gol, não cruza não. Toca a traseira para Marcos Antônio. De Marcos Antônio, meia direita até Luiz Gustavo. 24 minutos, 40 segundos do segundo tempo. Arboleda pela direita, colocou no gol de cabeça. Tenta cortar Marcelo Hermes. Desenha na própria grande área. Vem na bola para rebater Tobias. Ferrou! Ele olhou para cima, quando viu, a bola estava caindo. Bateu nele, escanteio de graça. São Paulo na direita, Paulo do Vale. O errado pode dar certo para o São Paulo, né? Porque o Arboleda tenta um cruzamento ali e aí o Tobias se atrapalha todo. Faz o corte, linha de fundo. Escanteio São Paulo, Igor Vinícius na bola. 25 minutos do segundo tempo. Escanteio São Paulo, Igor Vinícius na bola. Levantou, passa Alan Franco, rebote, voltou. Luciano de vôlei. Manda para fora do estádio. É só acertar o gol, Luciano. Só isso, né, Paulo do Vale? Olha, é a segunda que o Luciano tenta pegar esse chute de primeira, meio voleio, e pega embaixo, ela sobe demais, né? Impressionante, impressionante. São Paulo nos últimos 10 dias trabalhou, mas a finalização realmente é uma situação que está pegando na equipe do técnico Zubeldia. O Pretzel fez aqui uma observação fora do ar, que eu faço questão que você diga no ar, porque é a real com o Luciano, né, Pretzel? Quando o jogador está muito mal no jogo, o que ele tem que fazer? É acalmar o jogo, é simplificar, é dominar a bola e tentar fazer o mais simples, passar uma bola, acertar um passe, tentar uma tabela, não fazer isso que ele fez, ó, tentar um chute de longe, de fora da área, na fase ruim que ele está. É uma das piores atuações do Luciano, mas ele pode fazer um gol? Pode, porque ele já fez isso outras vezes. Arturo Kaique na direita, ataque do Criciúma, tá na área, dominou, saiu da área, esqueceu a bola, evitou que ela fosse para fora. Já ganhou, recua, dá para Jonathan. Volta Ferreira, tocou para fora, Ferreira lateral, ataque do Criciúma. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 26,5 segundo tempo. Ataque do Criciúma, arremesso lateral vai ser cobrado. Vem Jonathan para fazer a cobrança. Na frente o Criciúma está pintando um enrosco aí do Ferreirinha. Com o Arthur Kaique, o árbitro foi lá. O Klein para chamar a atenção. Vou chamar a mamãe de vocês aqui, disse o Rafael Klein. Parem com isso. Jonathan remessa para Arthur Kaique, dá para Jonathan de novo. Cruzou, prensada, a bola vai para escanteio. Escanteio na direita no desvio do Liseiro, que foi lá para botar o pezão, até ganhou, mas quase ficou sem o pé inteiro. Em Paulo do Vale. Pois é, e o Liseiro é meio de vidro, né? Qualquer jogadinha ele já fica de fora, 2, 3 jogos, joga um, folga outro, mas parece que tá tudo bem com ele. Escanteio, novamente o Criciúma, agora tá o Marcelo Hermes por ali sozinho, já que o Claudinho já saiu. São 27 minutos e meio do segundo tempo. Escanteio para o Criciúma, que já ganhou por 1-0. Vem Marcelo Hermes, autorizado, levantou para o gol de cabeça. Alan Franco tira a bola, cai na entrada da grande área. Lucas de cabeça completa, sai da área, de longe o recuo. Aqui atrás a bola volta para Mateuzinho. Mateuzinho toca a bola para Jonathan, dá um bicudo na ponta. Barreto tenta, sobe de cabeça, corta para o São Paulo. Alan Franco dá na ponta, Ferreirinha, Luiz Gustavo. Tomou o preço, se perdeu, vai tomar o segundo, hein? É marcado pelo Marcelo Hermes. Toca Luiz Gustavo, Hermes em cima, tenta a finta Luiz Gustavo. Alguém do Marcelo Hermes, volta na grande área para Rafael, sai do Marcelo, Arboleda de bico, levanta essa bola para fora da grande área, com o peito, toca a bola para ponta, sai jogando o time do São Paulo na fogueira, mas sai jogando com Marcos Antônio. 28 minutos do segundo tempo, 1-0 Criciúma em cima do São Paulo em Santa Catarina. Se tem hit, tem Estrela Bet. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. 28 minutos e meio, segundo tempo. O Diário Independente em Barretos FM, na maior rede de rádios do Brasil. Quando terminar Criciúma e São Paulo, por enquanto 1-0 Criciúma, vem João Paulo Capelanes no apito final. São Paulo com ela, vem Liseiro, lado esquerdo, sai da meia, fecha, foi desarmado por baixo, nada de falta. Jonathan pega a bola, tentou passe, vem Arthur Kaique na primeira trombada, na segunda, perdeu, sobra ainda na ponta direita ainda, para apertar Barreto. Barreto vira a bola para a direita, vai fechar o Bolassi, um pouco mais cadenciando a jogada, tá vencendo 1-0, toca pelo meio do campo, vira o passe, Arthur Kaique na fogueira, recua, quase que perde essa bola, Jonathan rebate, tira o zagueiro Rodrigo, toca na direita, no peito o Bolassi, amacia, amortece no peito e joga, faz a inversão, toca a bola
bola para o meio campo aqui sozinho de Marcelo Hermes. 29, segundo tempo. 1-0 em casa, ganha o Criciúma. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto no Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Mateuzinho, entrada da grande área, ajeitou pela esquerda, rolou para trás. Newton Nobina bateu pro gol, longe. Enfiou o pé por baixo e botou no meio da galera para sorte do São Paulo. Paulo do Vale. Pois é, né? Mas é um Criciúma no ataque mesmo, vencendo o jogo. O Newton tenta esse chute de fora da área, sem direção. Tiro de meta já cobrado. O Criciúma vai vencendo 1-0. Clube FM em Botucatu. Futebol com a maior rede de rádios do Brasil, abraçando você no Band Play. Você que está com a gente em toda a galáxia, não importa onde você esteja. Bom dia, boa tarde, boa noite. São Paulo vai tentar empatar, está fazendo isso desde o comecinho do segundo tempo, na verdade, né? Na esquerda, esse passe profundo. Lisiero cruzou para o gol de cabeça, sobe a defesa, tira. Rebate e volta fora da grande área para o São Paulo ainda. Vai ficar na esquerda para Ferreira. Limpou, rolou para a área, a bola. Luciano no fundo, bateu prensada. Ela bate em Jonathan, alivia muito mal, toca para o alto o zagueiro Rodrigo. De cabeça, Marcos Antônio é baixinho, conseguiu dar de orelha. Rebate o zagueiro, tira da grande área, Tobias. Toca na ponta para ninguém do time do Criciúma. No Heriberto Wilson, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 31ª rodada. No primeiro tempo, Viseu fez Criciúma 1, São Paulo 0, Nina Gagliotti. Quarta-feira tem rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Internacional e Flamengo às 7 horas da noite disputam a rodada número 17 no Beira-Rio. Marcos Antônio com a bola para o São Paulo, arrumou do lado para Liseiro, dominou, bateu para o gol, ela vai à direita pela linha de fundo. Deram brecha, ele chutou, mas saiu longe do gol, Paulo do Vale. Aproveitando, Rogério Assis, para passar aqui o público e renda do jogo, ó, 17.422 pagantes para uma renda de R$ 859.900. Um abraço aqui ao José Pereira, que é quem me passou aí o público desse jogo. Um abraço ao João Zanini, que está sempre na nossa escuta, né, lá em Criciúma. Vai atacar o time do Criciúma, já tem alteração no São Paulo, confirma Paulo do Vale. Recuada a bola para mexeu o Zubeldia, mais uma, Paulo do Vale. Saiu Marcos Antônio, 20, entrou André Silva, 17. Essa era a mudança que eu queria no intervalo. Então ele esperou 30 minutos, certo? Para botar o atacante e tirar o Marcos Antônio, que está sem utilidade no jogo. Poderia ter feito isso no intervalo. Pressão do André Silva, essa pressão valeu, toca mal o Trauco, recupera com o São Paulo, Igor Vinícius, 32, segundo tempo em Santa Catarina. Luiz Gustavo, Lucas de volta, meia direita até Luiz Gustavo, na canhota levanta o bração, Ferreirinha, faz a inversão, toca do outro lado, Luiz Gustavo inverte a passada, levanta a bola para Ferreira, é marcado pelo Bolassi, se movimenta, passa o pé sobre a bola, faz uma graça, cobertura feita com o Jonathan, chuta Ferreira, a bola bate em Jonathan, volta com o próprio Ferreira, toca a bola recuando, recua, toca meio campo com Alan Franco de novo, São Paulo continua tentando empatar o jogo. Luciano na meia direita, se passe para Lucas, por dentro se desmarca Caleri, Mateuzinho marca Lucas, toca do Lucas, entrega a Luciano, Luciano inverte a bola para a ponta esquerda, Aliziero sobe de cabeça, arruma na grande área, para Ferreira, limpou, chuta prensada, a bola bate no zagueiro Rodrigo, rebote atrás Alan Franco, recua, dá Luiz Gustavo, dele a Luciano bota a bola na ponta direita, Igor Vinícius tenta meia lua, sai do Trauco, dá Lucas, Marcelo Hermes botou para fora pela linha lateral, arremesso, ataque a bola para o São Paulo, se tem hit, tem Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Igor arremessa a bola, entregando por Arboleda, devolve para a direita, ainda com o próprio Igor Vinícius, do Igor, mais atrás até Luiz Gustavo, dele para o Arboleda, que recua no meio do campo, toca Luciano busca a bola mais atrás aqui, devolve na ponta esquerda para Alan Franco, na grande área, Jonathan cortou no carrinho, não pega a frente de Ziero, vem Bolassi toca na ponta, Arthur Kaique, volta marcando, Luciano entrega a bola para o goleiro Rafael. Aí o Luciano vira um segundo volante, então, Preto, ele busca a bola aqui atrás. Mas é isso mesmo, porque tu só fica com o volante, só que ele não tem que estar aqui atrás. Ele tem que estar lá na frente, abre um pouquinho o meio campo, mas pelo menos tem mais um jogador lá na frente, para você bater de fora da área, para você fazer tabela, mas não assim, ó.
E buracão, defesa do São Paulo. Contra-ataque, Mateuzinho. Arthur, que passou, ele tentou a bola, bateu no calcanhar do Alan Franco. Sobra pro São Paulo, tira Alan Franco. Mateuzinho foi lá, baixinho, encrespado. Ele foi lá pra tomar. Tomou, limpou, ganhou. Só que perdeu esse passe na ponta. André Silva chegou pra prensar. Tá no chão, jogador do Criciúma. Seguiu o jogo. 34 do segundo tempo. Na canhota com o Lisieiro, puxou o ataque tricolor. Olha a Pereira, mas não cruza não. Do lado pra Ferreira. Caminhou, limpou. De frente, bateu, prensado no carrinho. Jonathan toca mal na bola, Trauco. Fica na grande área para Igor Vinícius. Tá na área, Igor. Limpou o marcador do fundo, bateu, prensado. Ela bate no zagueiro. Toca no Tobias, escanteio. Tá caído o Nilton no meio do campo. Paulo do Vale. Exatamente. O que atrasa a cobrança do escanteio por parte do Igor Vinícius, jogador que deve receber o atendimento médico. Ali foi na disputa com o André Silva. Ele acaba tomando um pisão, fica sentindo um pouquinho. Escanteio, departamento médico em campo. O Tencati vai aproveitar para mexer pelo jeito. Tá chamando ali um dos seus assistentes, o Tencati, para mexer. Alexandre Pretzel, quase 35 segundo tempo. Tá só 1-0, ou seja, não tá muito difícil para o São Paulo. Mas até com a bola que tá jogando também não tá muito fácil, né, Pretzel? Não, sem dúvida, né? E tem o Felipe Matheus, que é bom jogador, acho até que ele vai entrar. E tem o Ronald também. Então é o seguinte, o Felipe Matheus, aliás, começou no banco. Ele é bom jogador, esse cara. Jogaria aqui em São Paulo. Mas o Tencati preferiu jogar com o Trauco e o Marcelo Hermes. Tá funcionando para travar o lado direito do time tricolor. Então vamos ver quem é que sai. O Nilton é um que sai aí. Sai o Bolazzi com a 11, entre os 7, então, o Felipe Matheus. E preparado também o Ronald, camisa meia dúzia, acho que justamente saindo o Nilton, né? O Nilton 8 sai até aplaudido pelo torcedor. Sai de Mac, então, camisa 8, o Nilton, para a entrada também, então, do Ronald, camisa meia dúzia. O Felipe Matheus é meia, então ele fica com um atacante só, reforça o meio de campo e mantém o Trauco junto com o Marcelo Arce. Fechadinho o Criciúma para garantir o resultado. Escanteio São Paulo, na direita Igor Vinícius, bate mal demais na bola, tirou da grande área essa bola, rebatendo para fora aqui, tirando o Trauco. Recuperação, volta ainda com o time do São Paulo, com o Luciano, que recua do lado, tenta o passe, Lisieiro, dá do lado esquerdo, aproximação feita na ponta, vem Arboleda, estava no escanteio, ficou por lá para tentar tomar, vem Ronald, Arboleda vai, ele chuta a bola, bate no Arboleda e vai para fora, direto pela linha lateral, arremesso para o Criciúma jogar, no Heriberto Wilson, a bola rola, o relógio não para. 36,5 do segundo tempo. 31ª rodada do Campeonato Nacional. Criciúma. São Paulo 0, Nina Gagliotti. Jair Ventura é demitido do Juventude após a derrota para o Flamengo no Maracanã por 4-2. Vocês viram a imagem da bolada que ele tomou no rosto numa dividida? Você viu essa imagem? No jogo do Juventude? Hoje, ele estava do lado. Não viu, o Jair tomou? Tomou, mas de perto, ele estava com a pranchetinha, a bola dividida, ele não viu, estava distraído com a pranchetinha. Na câmera lenta a bola veio a 120 por hora, imagino que tenha machucado. Um abraço para ele, é um bom cara, mas ele pegou um time pronto, deixado pelo Roger Machado, e aí entrou na zona de rebaixamento, a diretoria se assustou, né? E aí para terminar a noite, tomou essa demitido, que é a demissão. Vamos ver quem é que eles vão contratar agora para 7 jogos. Criciúma ataca, Hermes para trás, cruzou na grande área, rebate de cabeça o Arboleda para tomar Barreto, bota o cabeção, já vira a bola pela ponta direita, vai para jogar para tentar no meio ali o Mateuzinho. Esse Mateuzinho é enjoado, ele tentou um chapéu esquisito, essa bola volta para o São Paulo aqui atrás com o Alan Franco jogando. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Sai jogando o Luciano. Ver o Luciano jogar de segundo volante é esquisito. Ele só ataca. Quero ver quando precisar marcar se ele vai conseguir. 38 agora. Arboleda. Jogada do lado esquerdo com o Luiz Gustavo. Dele para Ferreira. Marcado pelo Jonathan. Balançou, ganhou. Dá para o André Silva de novo. Tentou driblar. Se mexendo de um lado para o outro. Vai na bola. Pancada no André. É falta marcada. Falta marcada em cima do André Silva. Já duas mexidas ou depois da falta? Rato e Sabino, um zagueiro e um meio atacante. Então, ó, vamos lá, no São Paulo, saindo 7, Lucas, entrando 27, Wellington Rato. E vai sair também o 28, Alan Franco, para a entrada do 35, Sabino.
A impressão que eu tenho é que o Alan Franco tenha sentido alguma coisa. Bem provável, isso, porque ele não estava mal no jogo. Bem melhor que o Arboleda. Então deve ter sido sentiu algum problema. Sabido ter jogado bem. E o Wellington Rato perdeu a posição de titular. Falta marcado, o São Paulo vai colocar na grande área. Já se apresenta o Wellington Rato, acabou de chegar. É carne fresca no pedaço. Vem ele para fazer a cobrança. Sabino foi lá para dentro da grande área. 39 segundo tempo. Tá esperando o empate o torcedor do São Paulo. Rato na cobrança da falta da grande área. O Arboleda levanta mal, mergulha, tiro de bico, Trauco para fora. Escanteio, vai ter nova chance o Rato. A gente pode perdoar que o cara acabou de chegar, nem se aqueceu direito também, né, Paulo do Vale? E entrou praticamente para isso, viu, Canhão? Para cobrar falta, para cobrar escanteio e vai de novo na missão agora no escanteio. 39 minutos do segundo tempo na grande área, Luiz Gustavo, Arboleda também com Caleri. É escanteio, Rato na cobrança, primeira trave de cabeça, tira de volta o Trauco, bola cai do lado esquerdo para Ferreira, foi tentar ganhar, mas não ganhou não, espirrada, vem Jonathan, Ferreira prensou, pega, sobra o Wellington, Rato ganha, Rato cruzou na grande área por Arboleda, livre, subiu, cabeceou, para fora! Inacreditável, Arboleda perdeu! Se a bola bate nele, nem era preciso bater na cabeça. Se bate no peito dele, entra. Ele cabeceou para o chão. Ela quicou, passando perto da trave esquerda. Arboleda livre. Deu para ver a sombra da bola na trave. Era para botar o peito, a cabeça, o joelho, qualquer parte do corpo e cair com a bola dentro do gol. O São Paulo perdeu aos 40. O empate, Paulo do Vale. É o nome do jogo, Arboleda, né? Porque no gol do Criciúma, ele falha com aquele furo. E agora, claro que não é a dele, de fato, estava ali no ataque, mas recebe o cruzamento, a bola já tinha passado pelo Gustavo, o Arboleda fechou na segunda trave, até acerta no movimento, mas erra na direção. Olha que gol perdido pelo São Paulo no cruzamento do Rato. Arboleda desperdiça, o Criciúma vence 1-0. Heriberto Wilson, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio do segundo tempo. Na 31ª rodada, Criciúma 1, São Paulo 0. Gol do Viseu no primeiro tempo, Nina Gagliotti. Atenção, torcedor do Santos. Santos e Vila Nova, que estava marcada para a próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, foi alterado para o próximo sábado, dia 2, às 4h30. 41, domina e ataca o São Paulo. Bola pro meio, Arboleda com o Luciano, devolve a bola entregando para o Luciano, que dá para o Arboleda, que toca de volta a bola para a ponta esquerda. Liseiro atrás, o passe errado do Liseiro. Você passar para esse cara de preto aí, do Cris, se você puder passar para o cara que veste branco, ajuda, hein? Toma a frente, mas perde a bola na sequência, aqui atrás da defesa com o Felipe Matheus. Recupera a jogada, o São Paulo vem no ataque pela meia direita. 41,5 segundo tempo, Luciano, no que domina, já entrega a bola para a ponta esquerda. Vem para buscar o Liseiro, olhou para Ferreira, mas não passa, a bola para o Ferreira, prefere devolução, dá do ladinho para Arboleda, que entrega Luciano, que bate na meia direita, fecha com Luiz Gustavo, se desmarca pelo meio, já levantando o braço, Igor Vinícius, toca Luiz Gustavo na direita, para Rato, pé esquerdo, cruzou pro gol, domina, tentando entrar cima, atrapalha a jogada, a defesa de bico tira, que atrás com o zagueiro Tobias, sobra a volta pro São Paulo, rebate Arboleda, entrega na direita para Rato, Rato de volta com o próprio Arboleda no meio campo, pé esquerdo, levantou na área, bola muito alta, para trás de cabeça Caleri, ajeitou, Liseiro chegou, bateu no ângulo, golaço! Golaço! Aço! Sensacional! Espetacular o gol do Liseiro! Na bola ajeitada para trás por Caleri, Liseiro vem da entrada da grande área, um canhão de primeira, ela vai no ângulo direito, 42 minutos do segundo tempo, Liseiro, mas que felicidade do jogador do São Paulo, acertando o ângulo, o tricolor empata, não tá jogando nada, mas o que vale é o gol, é o empate, 1-1, ô Gustavo, não tem jeito, tá feito. A bola mal chegava no gol do Gustavo. E quando chega, vai no ângulo. Um golaço, aço do Liseiro. 1-1, Paulo do Vale. Na ligação direta que encontrou o Caleri, que gosta de fazer essa parede, esse pivô. Ele vê a chegada do Liseiro de trás. Ajeita de cabeça
para um sem pulo espetacular com a perna esquerda. Um chutaço no ângulo, São Paulo empata com Lisiero. 1-1 no Heriberto Rilse. Saindo, Criciúma ganha aí escanteio. Lado esquerdo para fazer cobrança. Marcelo Hermes levantou de cabeça, Arboleda, tira rebote, volta, entrada na grande área, cabeceia para trás, Luciano. Mateuzinho vai na sobra, carrinho do Cadeira, não pega Luciano. Na direita esse passe, liga de fundo, para cruzar Mateuzinho na grande área, rebate agora pro lado certo, tirando na marcação, Luiz Gustavo, para Caleri, opa, tomou pancada na cabeça. E a subindo, foi atingido. Tem cartão pro jogador do Criciúma, Paulo do Vale. Exatamente, né, pro Jonathan por ali. Camisa 13, que acaba acertando ali o Caleri pelas costas. Foi com tudo para cima do camisa 9 do São Paulo, Jonathan amarelado. Alexandre Pretzel, Lisiero faz um golaço, aço. Não estava jogando bem, mas tem que contar com a sorte de vez em quando. 1-1, Pretzel. Golaço, uma paulada de fora da área, surpreendendo o goleiro Gustavo. A melhor coisa do São Paulo no jogo. Antes o Arboleda perdeu um gol incrível. Por quê? Porque o São Paulo não tinha ataque. Foi um zagueiro cabecear para fazer o gol. Então é o seguinte, ó, São Paulo fez um segundo tempo melhor que o primeiro, sim, até porque o primeiro foi constrangedor, mas não joga bem o São Paulo. Empata o Criciúma com as mudanças do Tencate, Canhão. Chamou demais o time do São Paulo e acabou tomando gol. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Ferreirinha na ponta para Caleri, disputa a jogada, Mateuzinho já pega e vem com ela pela meia direita. 45, vem aí chegando o toque da Bandeirantes com Michel Lopes na mesa de som, com Roberto Dias na central técnica. Vamos a 50, na sequência tem apito final com João Paulo Capelanes. E o São Paulo tenta atacar para quem sabe ganhar o jogo em Criciúma. O Rato inverteu na esquerda para Lisiero. Forte o passe, ele corre. Tenta evitar que a bola saia, mas não consegue não. Direto essa bola para fora, liga de fundo em tiro de meta para o Criciúma jogar. Onde tem jardinagem, tem estilo. Aproveite, descontos, ofertas especiais. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Mudou. Sim. Saiu o Mateuzinho 17, entrou 35, Serginho no Criciúma. Deve ser bom, hein, para entrar essa altura. Pois é, um atacante, né? O Tencate fez as mudanças. Quis ficar com um atacante só para jogar no contra-ataque. Aí tomou o gol. Olha, o treinador, ele abdica de tentar fazer o segundo para segurar 1-0. E aí tomou um gol que ninguém esperava, né? Um golaço do Lisiero. Aí deve ter falado o seguinte pro Serginho, vai lá e vai faz lá o e gol. Onde é que eu jogo, professor? Joga no meio dos zagueiros lá. Porra, isso aí. Joga de centroavante. 46,5. Vem para pintar o contra-ataque. Essa bola. E lá vem ele, ó. Já tá lançado o Serginho na direita. Na jogada, marcado. Tentou girar, bateu prensando. Essa bola Sabino toca no Serginho. Serginho deu cartão pro assistente. Ele queria o escanteio, mas não foi, não é tiro de meta. Iremos a 50. Temos 46,5. Onde tem jardinagem, tem estilo. Aproveite descontos e ofertas especiais. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Já tem João Paulo Capelanes, apito final. Ufa, tá um pouco mais aliviado o torcedor do São Paulo. 1-1, golaço do Lisiero para salvar o time. Nina Gagliotti, faz as contas aí, minha filha. Caindo aqui, escorrega 1-2. Onde é que tá o São Paulo agora com esse empate por enquanto, Nina? Na sexta colocação com 51 pontos. Não mudou muita coisa, né, Canhão? O Criciúma, 12º lugar com 37. São Paulo está pertinho ainda do G4, né, Nina? Tá quanto tá aí pertinho. Do colocado, do quarto colocado, na verdade? O Flamengo é o quarto colocado com 54 pontos. O Inter tem 52, é o quinto. São Paulo em sexto com 51. Todos ali no mesmo bolo. Continua embolada a coisa no G4. Vai tentar ganhar o São Paulo com Caleri. Já recua, dá Lisiero que devolve atrás, começando com o zagueiro Arboleda. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Quase 48, 1-1. O Pretzel, na avaliação final, é justo o empate? Olha, pelo segundo tempo do São Paulo, talvez. O Zubeldia ele vai dizer isso. Melhoramos na segunda etapa, porque o Arboleda perdeu um gol incrível, o Caleri também. Então o São Paulo fez o segundo tempo bem melhor. O primeiro foi horroroso, né? Primeiro o São Paulo foi muito mal. Então o placar é justo porque foi um golaço do Lisiero. Não dá para tirar o mérito do jogador que entra e faz um gol desse. 48, zagueiro Rodrigo do Criciúma vai para frente, já recua, dá na ponta para Jonathan para trás dessa bola. Serginho devolve ela pela meia direita.
Partiu para tentar pintar. Rodrigo virou centroavante, o zagueirão. No fundo, Jonathan levantou no gol. Sabino volta o cabeção, metida completa de pé direito. Essa bola para Diziero. Dá atrás a Luciano, que toca a bola para a ponta esquerda para Ferreira. 48,5, iremos a 50. Vem aí, apito final com João Paulo Capelanes. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Para tentar atacar no finalzinho do jogo, Serginho com o Criciúma. 48,50, Serginho no fundo. Levantou pro gol. A bonita cabeceou para trás. A bola saiu do outro lado. Ficou na direita para Rato. Rato toca na ponta, a bola passa entre as pernas do Trauco. Rato já vira o passe na ponta, recebe de volta a jogada com o lateral. Igor Vinícius dá para Rato. Enfia na caneta o passe. Ela quase passa para o André Silva, se antecipa a marcação. Rodrigo domina e já vira a bola para a direita. Minuto final de jogo. 49, na área a bola, Felipe Matheus chegou na travada, caiu, opa, pediram pênalti, não é nada não. Sabino domina com o São Paulo, toca no meio do campo, já adianta a bola, virando com o Luciano. Segundos finais de São Paulo, atrás ainda, quem sabe do segundo gol. Luciano, lado esquerdo para Ferreira, pelo jeitão que ele parou a bola, deu para sacar, que não quer o segundo gol, Ferreira. Devolve e começa com Sabino pelo meio do campo. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Wellington Rato com São Paulo, meia direita, corta para a perna da canhota, para Caleri, fora da grande área do pivô, para trás de frente Luiz Gustavo, com Luciano, é Luciano, na área rolou, André Silva, Luciano passou Caleri, Marcelo Hermes de bico, tira a bola, volta no meio do campo ainda, segundos finais de jogo no Heriberto Wilson, vem Rato com São Paulo atacando, torcedor do Criciúma está assistindo agora do São Paulo, está na esperança, quem sabe, do segundo gol, na canhota esse passe do fundo Liziero, para Ferreirinha, Ferreirinha para trás a bola, para Liziero de volta, vai apitar o final do jogo, Rafael Klag, hein? Apitou, pronto, o São Paulo trocou passes, ele levantou o bração e assoprou. Aos 50 minutos do segundo tempo, apita Rafael Klein. O São Paulo consegue buscar o empate num golaço, aço do Liziero. Criciúma, São Paulo na Bandeirantes. Ele vai voltar. Alô, João Paulo Capelani. Alô, canhão Rogério Assis, o explosivo do gol. Que golaço do Liziero, hein? Não foi aquele futebol primoroso, mas pelo menos o São Paulo volta de Santa Catarina com um pontinho na bagagem. Repórter Bandeirantes Paulo Vale. São Paulo, não vou dizer que vai subindo na tabela de classificação, mas dá uma estagnada, hein, do Vale. É, mas a vitória do Internacional hoje, Capela, e dependendo do resultado contra o Flamengo na quarta-feira, jogo atrasado da 17ª rodada, pode fazer aí sim o Internacional abrir uma vantagem considerável de 4 pontos para o São Paulo. É aí o tricolor paulista, né? Além de perder a 5ª posição, viria aí com mais distância o Internacional, 5º colocado, e o Flamengo, 4º colocado, dependendo do que acontecer na quarta-feira. É um tricolor paulista, Capelanes, que volta a campo no dia 5 de novembro apenas, contra a equipe do Bahia. E é um São Paulo que tem poucos jogos em casa no Morumbi até a reta final do Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista que tem o Bahia fora de casa no dia 5, depois tem o Atlético Paranaense no Morumbi, o Bragantino fora de casa, o Galo no Morumbi, o Grêmio fora de casa, o Juventude na penúltima rodada no Morumbi e na última rodada enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro. O Botafogo que pode, quem sabe, precisar desse jogo para ser campeão, ou pode até, quem sabe, chegar campeão, dependendo, que eu acho difícil pelo aperto que está o Campeonato Brasileiro. Mas essa é a sequência de jogos do São Paulo até a reta final do campeonato. São 3 em casa: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Juventude, os 3 jogos do São Paulo no Morumbi. Capela. Maravilha, vamos com o craque Bandeirantes, o voto do Vale, o voto do Pretzel, para que a gente possa garantir quem leva o prêmio para casa. São Paulo 1, Criciúma também 1. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Ó, o negócio é o seguinte, pra gente mostrar que rádio não tem nada de combinado, aqui nos bastidores o Pretzel falou, tá difícil de achar um. Aí o PDB também fez aquela cara de pão mastigado, sabe? Falou assim, realmente tá difícil. Então, quando eu fizer 1, 2, 3 e já, vocês vão falar no microfone o nome do craque Bandeirantes de vocês. E aí a gente vai ver se vocês combinaram ou não, vai mostrar para o nosso torcedor aí que realmente tava difícil. Pode ser? Mestre já definiu quem é o craque Bandeirantes ou ainda não?
Já defini. Precisa de mais alguns minutos? Não, já defini. Tudo bem. Conteúdo ok? Não, isso é problema Sempre, meu. né? Maravilha. PDV, já tem aí? Definido. Então vamos lá. Quando eu falar 1, 2, 3, e aí vocês falam, tá bom? Mas não é os o dois mesmo. juntos, os Não, dois juntos. Não, pra é o gente ver mesmo, se vai não é o bater. mesmo jogador. Não é o mesmo jogador. Vamos ver, vai que é. Ah, não vai ser. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Lisieiro. Pô, como você é chato, cara. É porque não é o mesmo. Você não sabe brincar, velho. O PDV votou só porque o Lisieiro fez o gol. Sim, É meu isso. critério. É o critério dele, E sabia? você? Mas como você é chato, cara. Você não gosta de brincar. Cara, tu é bipolar, cara. Não sou bipolar, velho. Você é chato, velho. Eu acho que Tá todo também... mundo querendo fazer a brincadeira aqui, você pegou mas isso e não é um entendeu, brinquedo, escalou. cara. Isso não é um brinquedo. Vamos deixar claro isso. E aí, quem que é o craque Bandeirantes? Eu vou estar no Marcelo Hermes, do Marcelo Criciúma. Hermes. Isso. Nossa. Por quê? Justifique sua resposta. Ele jogou bem, cara. Tentou atacar, defendeu bem. Pra mim foi um dos melhores, junto com o Barreto, o volante. Como eu não gosto muito, sabe, de votar em volante quando empata o jogo, eu vou votar no Marcelo Hermes. Vou dar um crédito pra ele. Maravilha. Nina Gagliotti, seu voto aí, afinal de contas, o Pretzel colocou Marcelo Hermes, que jogou no Grêmio, e o PDV colocou aí o nosso querido Marcelo Lisieiro. Hermes jogou na ponte também. Na ponte, bem lembrado também. E aí, você vai de Hermes, vai de Lisieiro ou vai de outro? Não jogou fraco tecnicamente, acho que eu estou com o PDV, vou de Lisieiro. E aí, Pretzel? Perdeu. Tá vendo? Quis roubar a brincadeira, perdeu. Mas eu não voto, Quis brincar, perdeu. eu não voto por disputa, né? Você não gosta de ganhar debate, irmão? Não, porque eu não preciso disputar o debate. Você acha que dá uma competição? né? Não, o conteúdo ele já supera várias questões. A cara do canhão. Lisieiro é o craque Bandeirantes com um gol. Não tem o gol? Aí é loucura. 11-3. Craque Bandeirantes, Lisieiro. Que anticlímax. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Criciúma apertou para a grande área, a bola, cruzamento, Rafael deu um bico, tentou na marcação, voltou para Viseu, esticou na grande área, a bola vem livre sozinho, Viseu agora tocou de carrinho, é gol! Cruzamento que veio da direita, Rafael saltou e soltou. Viseu para trás, para Barreto, chega chutando errado, prensado. Arboleda erra a bola pura. Viseu dá um bico no carrinho para dentro da saída do Rafael. Para fazer 1-0 para o Criciúma. O Rafael não tem jeito, tá feito. 1-0 Criciúma. Falha do Rafael, falha do Arboleda e o Viseu ligado, não quer nem saber, dá um bicudo pra dentro do gol, 1-0, Criciúma, Paulo do Vale. Como você bem disse, Rogério Assis, uma sucessão de falhas, a começar pela tentativa de saída do Rafael depois do cruzamento do Bolazzi e ainda depois disso, né, a bola acaba passando por debaixo das pernas do Marcos Antônio e aí com relação ao Arboleda, meu amigo, aquela furada típica, ele tenta dar um chutão na bola, não encontra absolutamente nada e aí coloca o Rafael em maus lençóis, porque o Viseu tá lá justamente para isso, um toque na bola para empurrar para o fundo das redes, na falha grotesca de Arboleda. 1-0 Criciúma, abre o placar no Heriberto Wilson. Alexandre Pretzel, sequência de lambança. O próprio Arboleda no meio campo, pé esquerdo, levantou na área, bola muito alta, para trás de cabeça Caleri, ajeitou, Lisieiro chegou, bateu no ângulo, golaço! Golaço! Aço! Sensacional!
final. Espetacular o gol do Lisieiro. Na bola ajeitada para trás por Caleri. Lisieiro vem da entrada da grande área. Um canhão de primeira. Ela vai no ângulo direito. 42 minutos do segundo tempo. Lisieiro, mas que felicidade do jogador do São Paulo. Acertando o ângulo. O tricolor empata. Não está jogando nada. Mas o que vale é o gol, é o empate. 1-1. Ô, Gustavo, não tem jeito, tá feito. A bola mal chegava no gol do Gustavo. E quando chega, vai no ângulo. Um golaço, aço do Lisieiro. 1-1, Paulo do Vale. Na ligação direta que encontrou o Caleri, que gosta de fazer essa parede, esse pivô. Ele vê a chegada do Lisieiro de trás. Ajeita de cabeça para um sem pulo espetacular com a perna esquerda. Um chutaço no ângulo. São Paulo empata com o Lisieiro. 1-1 no Heriberto Rilse. E na saída o Criciúma ganhou aí o escanteio. 11:07, abrindo os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes, vamos juntos, FM 90,9. Faixa estendida, qual é a faixa estendida do Vale? Vamos ver se você sabe. Vamos lá, qual que é? 86,3, é a faixa estendida da Bandeirantes, 86,3, é isso aí, você que nos ouve, você consegue acompanhar o microfone Bandeirantes independentemente do local. Tá indo para Curitiba, pegar Regis Bittencourt, vai ouvindo nós. Tá indo para BH, Fernão Dias, vai ouvindo nós. Tá indo, sei lá, para qualquer outro lugar, vai ouvindo nós, beleza? FM 90,9, faixa estendida 86,3, aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br e estamos juntos também com Imagens Bélio no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ô Ninoca, Nina Gagliotti, faz o seguinte, com calma agora, na manteiga, na manhã do gato, vai passando pra gente aí tudo que tivemos este sabadão. Desde o pau que tomou o Real Madrid do Barcelona até essa rodada cheia de Campeonato Brasileiro e até o final dessa rodada, até porque segunda-feira tem mais transmissão Bandeirantes e amanhã tem eleição. Vamos lá, Ninoca! É verdade, Capela. Então vamos começar com La Liga, porque simplesmente 4-0 no Santiago Bernabéu. O Barcelona venceu o Real Madrid, 2 gols de Lewandowski, 1 de Lamine Yamal e 1 gol do brasileiro Rafinha. O Real Madrid que estava com o time completo, não jogou com o time reserva. Lembrando aos nossos ouvintes que segunda-feira tem a definição da Bola de Ouro e Vinícius Júnior é forte candidato. Depois de 17 anos, podemos voltar a ter um brasileiro entre os melhores, ou melhor dizendo, um brasileiro como o melhor do mundo novamente. Falando então um pouquinho de Série A, o Grêmio venceu o Atlético Goianiense 3-1. O Palmeiras tropeça na rodada 2-2 e com a vitória do Botafogo contra o Bragantino, o Botafogo volta a abrir 3 pontos de diferença na liderança. A gente já passa a tabela do Brasileirão. O Vitória venceu o Fluminense por 2-1. Flamengo 4-2 no Juventude. Lembrando que o técnico do Juventude, o Jair Ventura, foi demitido após esta derrota. O Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro por 3-0. Não, mas eu quero mais ânimo. Eu não entendo porque você fica circunspecto ao falar da vitória do Atlético. Eu tô a 11 jogos sem ganhar um jogo. Eu quero você com o pique lá no alto. Vai, quem ganhou de 3-0? O Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro por 3-0, consegue a primeira vitória com o Lúcio Gonzalez. E o Cruzeiro segue sem vitórias com Fernando Diniz. Terá um jogo decisivo no meio de semana contra o Lanús na ida em Belo Horizonte. 1-1, vamos ver como vai ser a definição da grande final da Copa Sul-Americana. Voltando aos resultados da Série A, o Internacional fora de casa venceu o Atlético Mineiro por 3-1. Como eu disse, o Botafogo venceu o Bragantino, o Criciúma e São Paulo 1-1. Segunda-feira tem mais Brasileirão. Cuiabá e Corinthians, 7 horas da noite, se enfrentam com transmissão, claro, da Rádio Bandeirantes. Esse jogo que é importantíssimo para o Corinthians para sair do Z4. Às 9 horas da noite tem Vasco da Gama e Bahia. Vamos passar então pela tabela de classificação. Capela,
O Botafogo tem 64 pontos, está na liderança do Brasileirão. Palmeiras vem na cola com 61. Fortaleza tem 57, ficou na bronca com os 2 pênaltis marcados hoje. O dirigente Marcelo Paz falou conosco, não gostou nada da marcação a favor do Palmeiras. O Flamengo é o 4º colocado com 54 pontos. O Internacional, 5º, tem 52. Fechando o G6, está o São Paulo com 51 pontos. O Bahia tem 46, Cruzeiro 44, Atlético Mineiro 41, Vasco da Gama, 10º colocado, tem 40. O Grêmio tem 38, Criciúma, que sofreu esse golaço de empate do Lisieiro, 37 pontos. O Fluminense tem 36, 14º colocado, Vitória, que deu um salto ao vencer o Fluminense, tem 35 pontos. Aí, Capela, o Atlético Paranaense, 34 na 15ª colocação. Saímos da zona, hein? Conseguiu sair da zona. Bragantino, perigando, é o primeiro fora da zona com 34, mesma pontuação do Juventude. O primeiro dentro da zona. Corinthians, 18º colocado, 32 pontos. Enfrenta o Cuiabá na segunda, 19º colocado com 27. O Atlético Goianiense é o lanterninha com 22 pontos. Lembrando que se o Corinthians vencer esse jogo contra o Cuiabá, sai da zona de rebaixamento. Falando rapidamente também sobre Série B, Capela, hoje o Ceará venceu o Paysandu por 2-1 e o Mirassol fez 3-0 na Ponte Preta, Capela. Beleza, boa, Nina. Fala essa criança, hein, mas fala com propriedade. Grande Nina Gagliotti no super placar da Bandeirantes. Ô, gente, é o seguinte, a gente brinca muito aqui e tenta sempre fazer um programa pra cima, sabe? Alegre, com informação, com opinião e também descontração. Cara, na boa, eu acabei de assistir a um vídeo durante o plantão da Nina Gagliotti, que eu começo, na boa, a... Não sei nem se colocar em xeque a arbitragem, não sei nem o que dizer direito disso. O Gustavo Machado é um... Como é que eu poderia dizer o Gustavo Machado, a profissão dele? Ele dublador. É um dublador. Ele é um dublador e ele é um cara contratado, né, por alguns canais de comunicação. E ele, cara, ele dublou o bate-papo entre Braulio da Silva Machado, o árbitro do jogo de hoje no Maracanã, entre Flamengo e Juventude. O diálogo entre o Braulio, o árbitro do jogo, e o Nenê, meu campista, que passou por vários clubes do Brasil e do mundo. Ele expulsou o Nenê por uma coisa, gente, absurda, que eu duvido que se o Nenê jogasse no Flamengo ele expulsaria. Eu vou pedir uma gentileza, obviamente que eu não vou colocar aqui os palavrões no ar. Nina, se a gente tiver condições aqui com o nosso departamento técnico, pegar esse vídeo da dublagem e vamos colocar uns pis, porque tem muito baralho. Tá aí no Twitter, você tá com o Twitter aberto aí? Ou não? Não tá com o Twitter aberto? Eu mando pra você. Manda pra ela aí, PDV, por gentileza, porque tem muito baralho. Então, em respeito ao nosso ouvinte, eu não vou colocar os palavrões aqui no ar. Eu vou pedir pra Nina colocar um pizinho aí na hora dos palavrões. Pretzel, eu não vou dar spoiler, eu acho que você não ouviu o bate-papo aqui, o diálogo. Você ouviu? O que dizer, Pretzel? Sem dar muito spoiler pro nosso ouvinte acompanhar. O Braulio é péssimo árbitro, né? Não, nosso ouvinte. Petulância, arrogância, mas não dá, prepotência, não dá. Né? Botou o cara pra rua num momento importante. Flamengo, pois é, claro que não. Prejudicou o Juventude e o pênalti. E o pênalti que ele deu no Gerson. O Juventude foi muito prejudicado hoje. E o Juventude demitiu o Jair Ventura, eu acho que foi um equívoco, hein? Porque o time não tá jogando mal. E outra coisa, você falou uma coisa muito importante aqui, viu, Xandão? Você falou que o Juventude meteu bastante gol contra o Palmeiras. Fez 3 gols no Palmeiras. E fez 2 contra o Flamengo. E fez 2 contra o Flamengo. Prejudicado que não era pra ter mas tomou 9, é verdade. Mas quis jogar de peito aberto. Então será que é isso que o Juventude quer? Um treinador que feche o time, que jogue fechado por uma bola? Então tem que trocar. Se é isso que eles querem, se é isso que eles imaginam para permanecer na primeira divisão, tudo bem. Aí é uma escolha. Mas que o Juventude tentou jogar de igual para igual contra Palmeiras e contra Flamengo, tentou, mas não funcionou. Né? Exatamente. Mestre, vamos com as notas do gabarito do jogo? Vamos lá. Por gentileza, dedo no botão, Misha, gabarito. Gabarito do jogo. Bom, como nós tivemos um empate, vou dar moral para os jogadores do Criciúma, vamos aí nome a nome, começando com o hino do Tigrão. Um hino curioso, né? Meio... né? O que você vem dizer sobre o hino do Criciúma? Bom.
Só bom. Não, hoje tu tá apontando o dedo pra tudo, né? Não, o hino é ruim, Não, o hino é ruim. ruim, os comentários estão ruins. Tu acabou de dizer que o hino é ruim. que presta a narração. Goleiro Gustavo. Não teve culpa no gol, né? Um chute espetacular do Lisieiro e ainda foi bem no jogo, 6. Claudinho, lateral. Claudinho, bom primeiro tempo, caiu muito no segundo, 5,5. Jonathan tomou amarelo e entrou na vaga dele. 5. Rodrigo Zagueiro. Rodrigo Zagueiro, um bom jogo, 6. Tobias Figueiredo, outro zagueiro. Pior, 5. Esse jogou no Flamengo, Trauco. Trauco, fechou bem o lado esquerdo, 5,5. Newton tomou amarelo. Caiu exausto, 6. Entrou na vaga dele o Ronald Lopes. Falhou no gol, 3. Barreto. Barreto, 5,5. Você votou no craque Bandeirantes o Marcelo Hermes. Pra mim, 7. Mateuzinho. Mateuzinho, 6. Jogador rápido, hein? Serginho entrou na vaga dele. Sem nota. Bolazzi. Bolazzi, 6,5. Chato, hein? Esse cara é bom, velho. Bom, chato. Jogaria em quantos times do Brasil da Série A? Uns 10 aí. 10? Sim. Jogaria no Corinthians hoje? Olha, titular no Santos. Sim. Claro. Mas na Série A, Juventude, Atlético Goianiense, Cuiabá, Criciúma. Vitória. Atlético, já falei Atlético Goianiense, falei, né? Jogaria no Cruzeiro. Jogaria no Cruzeiro. Jogaria no Paranaense? Jogaria no Corinthians. Jogaria no Paranaense. Jogaria no Grêmio. Você já fechou aí, cara. Jogaria no Vasco. Jogaria. Até no Fluminense. Até mais de 10. Hoje não, Flamengo hoje não. Bahia? Jogaria. Bahia joga. Jogaria no Bahia. Olha aí, ó. Fica o nome aí pra quem sabe os dirigentes analisarem com carinho, até porque ele vai ficar livre do mercado e não deve renovar com o Criciúma. O Criciúma foi bem em contratar esse cara aí. Felipe Matheus. Felipe Matheus entrou muito tarde, cara, e não acrescentou, sem nota. Felipe Viseu fez gol. E aí merece uma nota boa, 7. Arthur Kaique, ex-Bahia. 5. Técnico Cláudio Tencati. As mudanças dele, ele recuou demais o time muito cedo e acabou tomando o castigo, nota 5,5. Hino do Tricolor do Morumbi. Goleiro Rafael. Rafael, 5. Curioso que o São Paulo não tomou nenhum cartão amarelo no jogo, né? Sim. Igor Vinícius. Igor Vinícius, 5. Nossa, a nota dele vai ser uma catástrofe hoje. Arboleda. 3,5. Ah, tá bom. Alan Franco. 5,5, melhor. O Sabino entrou na vaga dele no final, né? Nota 5 pra segurar ali, né? Cara, e esse jogador, hein? Jamal Lewis. 3. E aí? 3. O que dizer sobre ele? São Paulo inventou moda? Não sei. Viu? O PDB, qual foi a captação, PDB, do Jamal Lewis? Nenhuma. Faltava aí 48 horas pra fechar a janela. Apresentaram uma lista de nomes lá pro São Paulo. O Casares Belmonte e o Rui Costa fizeram mamãe mandou. Caiu no Jamal Lewis e contrataram. Que coisa, hein? Os profissionais. Eu não vou ser definitivo, mas a primeira impressão... Bom, o Liseiro fez um golaço. 7, golaço. Nota 7. Luiz Gustavo? Luiz Gustavo, 5,5. Marcos Antônio foi mal hoje. 5. André Silva entrou na vaga dele. Um pouco melhor, 5,5. Luciano mal também. 4. Lucas Moura tentou. Bom primeiro tempo, sumiu no segundo. Sumiu, bem marcado. 6,5 pro Lucas. Rato caiu. Rato entrou 5. Caleri também tá jogando mal demais. Hoje perdeu um gol, 5. Eric sumidão. 3. Ferreirinha entrou na vaga dele. Bem melhor, 5,5. Técnico Luiz Ubeldia, que por sinal, calma, ele viu um primeiro tempo horroroso do São Paulo e voltou sem alterações para a segunda etapa. E por isso é uma nota 5. Nota que merece a arbitragem do jogo. O Rafael Klein não foi mal, não. Bem, uma arbitragem tranquila. Tivemos também lances polêmicos. Não, mas a arbitragem tranquila passa na média 6,5. É uma boa nota para árbitra. Nota da transmissão, Bandeirantes, para você hoje. O jogo não ajudou, né? A transmissão foi melhor que o jogo. Né? Perfeito. Não achei que você tava legal hoje, não. Eu tô sempre... Comigo eu tô sempre legal. Eu tenho que estar legal com dois nichos. Comigo e com os ouvintes. Dos ouvintes eu não vi nenhuma reclamação. E eu tô bem comigo mesmo, então eu tô bem. Você tá de pé, irmão? Porque eu fiquei muito tempo sentado. Foi pra academia hoje, não? Não, hoje não. Não deu. Deu cambal na academia hoje? Não, isso não interessa o ouvinte. Ainda mais num sábado às 11h21 da noite. Vai votar amanhã, irmão? Vou. Vai exercer seu direito de cidadão? Vou. Vai votar em quem? Não, primeiro que o voto não deveria ser obrigatório no Brasil, né? Aí é que tá, é um grande erro. É uma democracia que o voto é obrigatório. Pois né? Não tem que ser obrigatório o voto. Então, mas vai ter que votar. Terei que ir lá. Ir lá ao Colégio Pentágono. O Pentágono, perto de casa. Isso. Vai anular, irmão? Vai anular? Não tem que te dizer, cara. O voto é secreto. Mas poderia anular a tua apresentação nesse momento, né? Quem sabe, hein?
Vem, PDB. Vamos fazer um X no Capelani, isso aqui. É. Você vota no Capelani, vamos anular, vamos botar um outro nome. Né? A gente se diverte, né? Já votou na CESP, PDB? Se eu já votei na CESP? Já. Até quando é, hein? Não, não, esse ano não votei, não, nem sabia que estava tendo. Já abriu a votação? Já, eu votei. Até quando é, hein? Eu votei para repórter de rádio, eu votei no PDV, votei no Ramiro. Pode votar em quantos? No Bruno Miliose. Não coloquei o Soleco, eu coloquei o Soleco como comentarista. Pus você, pus o Zaidan, não pode mais, né? Pode botar quantos? 3 nomes? 3 nomes. Ah, tá. Dá uma moral pra mim aí, PDV. Põe como apresentador de rádio. Vai pôr mesmo? Apresentador de rádio. Vou botar Elia Júnior, Felipe Melo e eu. Não pode mais votar em mim, hein, Mel? Sou jubilado, hein? Sim, é jubilado, né? Por isso. O Ricardo Capelani. Esse negócio também é uma tosqueira, né? O cara ganhou 10 prêmios e não pode ser votado? Concorda comigo ou não? Concordo. Tem que votar. Mas é uma regra, né? Porque aí tu. Aí 10 prêmios já tá jubilado, entra pra história já. Tipo um Hall da Fama, sabe? Hall da Fama, perfeito. Você vai votar em quem pra comentarista de rádio? Comentarista em mim. Os 3 votos. eu, Alexandre Dias Pretzel. A gente se diverte, né? Mestrão, parabéns pelo trabalho de sempre, viu? Muito obrigado. Obedia nada? Não, tchau, obrigado. É? Não sei, vamos esperar, mas eu já vou... mas vai aquele enrolation, né? É, de sempre. Sempre. Um grande abraço, senhores. Até segunda-feira. Tá de folga amanhã? Todos nós, né? Curitiba, Cuiabá e Corinthians. Que placar, jogo. Placar do jogo. 2-0 Corinthians. Opa, Coringão vai ganhar? Claro. Então não cai. Não cai. Tem que ganhar do Cuiabá. Depois tem que ganhar do Criciúma. Mas ganha do Cuiabá? Eu acho que ganha. É. Ainda mais vendo agora que ganhando sai da zona de rebaixamento. É isso. E empurra quem? Empurra o Atlético Paranaense. Não, o Bragantino. Bragantino. Empurra o Bragantino. Que perdeu pro Botafogo. Olha que fase, hein? Bragantino. Juventude já entrou hoje. Sim. E o Bragantino pode entrar segunda-feira. Quem diria o Bragantino, hein, Pretzel? Quem diria? Temporada passada lutou, faltando 3 rodadas pelo título brasileiro. E esse ano tá quase caindo. Aí eu fico pensando na multinacional, não sei se vocês concordam, né? Nossa. Ao invés de mandar o treinador embora, vai morrer abraçado. Exatamente. E aí pode cair. Porque nós estamos falando há quanto tempo? Eu estou falando há 3 meses que nós estamos falando que o trabalho saturou. Que o Bragantino não tinha mais nada. Olha o time do Bragantino, foi amassado pelo Botafogo. 1-0 foi um resultado mentiroso. Mentiroso. Você tem razão. Mentiroso. Abraço, mestrão. Grande abraço. Abraço, PDB, Nina, Michel Lopes. Ídolo. Um abraço para todos. Alexandre Pretzel, comentarista Bandeirantes. Ah, não, Pretzel, vai embora não. Fica rapidinho. Desculpa. Não, tô de carro. Eu queria saber se você... Até é um interesseiro, né? As pessoas, entendeu? Você nunca mais me deu carona, irmão. Não entendi isso. Eu te mando mensagem, você não responde. Só responde quando você chegar na rádio. Oi, irmão, tô aqui na rádio já e tal. Mas o negócio é o seguinte. A gente já tem agora o áudio que o Gustavo Machado dublou entre a conversa do Braulio da Silva Machado, árbitro do jogo entre Flamengo e Juventude. Gente, foi um assalto. A verdade é essa aí. Assaltaram o Juventude. A verdade é essa aí. Ah, mas o que você está falando que o árbitro roubou? Claro que não. É a forma de dizer, né? Óbvio que eu não acho que o árbitro tenha... Ele influenciou diretamente no resultado do jogo, mas não acho que ele tenha ido com péssimas intenções. Tá? A verdade é essa aí. Mano, não entendo sua letra, velho. Sinceramente. Ah, tá. Então, com vocês agora, Gustavo Machado e a tradução entre Braulio da Silva Machado, o árbitro do jogo, e Nenê, que foi expulso pelo árbitro do jogo de uma maneira patética. Ouve aí. Não, mas eu te fiz qual pergunta, caralho? Eu fiz uma pergunta, não faz isso. Vai! Você falou pra mim, eu fiz qual pergunta, caralho? Eu me senti ofendido. Pode ir. Me ofendeu, pode ir. Olha o VAR lá. Aqui tem o áudio. Aí tem o áudio. Que merda. Eu tava falando com você. Por que tu vai fazer isso comigo, brother? No meu rosto, não. Ele olhou pra minha cara. Pelo amor de Deus, eu só tava conversando. Ouve o Alan, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí, olha o que você tá fazendo, brother. Brother, você vai fazer isso comigo mesmo? Não, aí não, brother. Pelo amor de Deus, o VAR pode chamar? Por que tu foi correndo e me deu os 2? Eu falei, eu te fiz qual pergunta, caralho? Ele me deu o segundo amarelo. Fala com ele, Gerson. Não, eu fiz uma pergunta. Tipo assim, eu falei, eu fiz uma pergunta, caramba. Brother, não vai mudar. Você não vai mudar. Isso aí foi um absurdo, mano. Um absurdo, na moral, um desrespeito. Você sabe o que aconteceu? Você ouviu? Você não ouviu. Então você não pode falar. Eu sou o Gustavo Machado e me sigam aqui para mais dublagens.
É isso aí, Gustavo Machado, que por sinal, não tem problema, tem que dar o crédito pro cara, Gustavo Machado aí, que fez a... Ele é especialista, então, ele é isso? especialista na dublagem, Cara, né? isso aí tem que ir pra súmula, né? Não tem? Claro. Ah, mas vai pra súmula, vai acontecer o quê? Pois é, mas assim, ó, a arbitragem, quando o cara quer ser autoritário... Não é? Ele chega a ser asqueroso. É, mas ele foi autoritário com o cara do Juventude. Claro, se ele seria asqueroso, autoritário com o cara do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, time grande. O pênalti marcado a favor do Flamengo é uma sacanagem. Ah, sacanagem. É uma sacanagem o pênalti marcado. E outra coisa, hein, o pênalti a favor do Palmeiras, o primeiro foi nada, hein? Eu vi o lance agora. Marcar, eu vi o lance agora de frente, o Flaco Lopes força a jogada. Eu também não marcaria. Esse pênalti eu não marcaria, Pretzel, mas assim, pelo menos você tem aí algum elemento para que você possa. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. Ah, mas ele usou o braço, por exemplo, aí acho que foi pênalti. Então é um lance discutível, sabe? Esse lance do Gerson, do pênalti do Flamengo, meu Deus, isso aí é. Aliás, é o que tá acontecendo hoje, né? Encostão é falta no Brasil. Verdade. Encostão. Tem toda a razão. Mestrão, agora sim, um abraço. Grande abraço, hein? Sempre uma honra. Segunda estamos juntos? Se Deus... É isso. Não, tô out. De novo? Não, de novo. Só compro escala, irmão. Nossa senhora. Você é analista de escala agora também? Não você sou. foi coordenador um dia que você tá louco pra assumir a cadeira do Café? Eu sou apenas um comentarista. Aí você faz a sua escala e você divulga, sou bicho, apenas entendeu? um comentarista de algumas questões, apenas isso. Ai, como é bom trabalhar em rádio. Tá tudo bem aí, Duvari? Quer uma água de coco? Tranquilo, pô. Legal tamo aí? junto, tamo aqui. Entendi. Não, meu Deus. Deixa pra lá. 11h27, bom, atualizando a tabela de classificação daqui a pouquinho, depois do intervalo. Afinal de contas, a gente aguarda ansiosamente a palavra do técnico Luiz Ubeldia, depois do empate. Criciúma 1, São Paulo também 1. Eu apito final da Bandeirantes, que daqui a pouquinho tem um alô torcedor. Nina Gagliotti, vamos fazer o seguinte, sábado, 11h30 da noite, na boa, vai ter áudio no escuro, velho. Não vamos ouvir nada, vai ser sem filtro. Manda o áudio que vocês quiserem, falando o que vocês quiserem, mas sem palavrão, rapaziada, senão a casa vai cair. Beleza? 11999048756. Já tem o alô torcedor sem filtro, mas sem palavrão, hein? Senão a casa cai. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br e conheça as regras não escritas da sua torcida. Apenas 2 jogadores na história já marcaram gols em finais de Libertadores e de Liga dos Campeões da Europa. O primeiro foi o argentino Crespo, que marcou na final da Libertadores entre River Plate e América de Cali, dando o título para a equipe argentina por 2-0. E marcou na final da Liga dos Campeões da Europa no duelo entre Milan e Liverpool, no empate por 3-3, que terminou com o título da equipe inglesa. Já Neymar marcou pelo Santos no título contra o Peñarol, vencendo a equipe uruguaia por 2-1 no Pacaembu, e pelo Barcelona na final da Champions contra a Juventus da Itália. O seu jeito de torcer na Conmebol Libertadores deixa um legado eterno. Por isso, na reta final da competição mais importante da América, a Mafre decidiu eternizar a sua maneira de vibrar pelo seu time do coração. Acesse torcida.mafre.com.br e confira o manual das regras não escritas da nossa torcida. Qual é a sua? Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Enzo Elias e Felipe Fraga venceram as provas válidas pela rodada dupla da Stock Car em El Pinar, no Uruguai. Depois de um incidente com Thiago Camilo na primeira corrida, Felipe Massa foi o 4º colocado na segunda prova e manteve a liderança do campeonato. Agora ele soma 770 pontos, 11 a mais do que o vice-líder Gabriel Casagrande, que obteve um 7º e um 2º lugar na rodada. Felipe Batista é o 3º na tabela com 753 pontos. A penúltima rodada dupla da Stock Car será disputada nos dias 23 e 24 de novembro em Goiânia.
Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Oferecimento Stone, um novo modo de botar pra girar. Philco, tem coisas que só a Philco faz pra você. Heineken 00, Bradesco, entre nós você vem primeiro. Claro, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. E McDonald's, a fórmula é curtir em família. O espanhol Carlos Sainz supera os pilotos que estão na briga pelo título da temporada e faz a pole position para o Grande Prêmio do México com o carro da Ferrari. Max Verstappen da Red Bull, líder do Mundial, sai da segunda colocação. Lando Norris da McLaren, seu perseguidor mais direto, é o terceiro colocado do grid. E Charles Leclerc da Ferrari, que também tem chances matemáticas pelo título, sai da quarta colocação. A largada do Grande Prêmio do México, 5 horas da tarde deste domingo, do horário de Brasília. Rede Bandeirantes de Rádio. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Para os apaixonados por corrida e caminhada de rua, anotem na agenda. No dia 20 de novembro, feriado nacional da Consciência Negra, vai acontecer a Corrida e Caminhada da Consciência. As inscrições estão abertas até o dia 5 de novembro e podem ser feitas pelo site Ticket Esportes na aba Evento Corrida e Caminhada da Consciência. E quem participar da corrida e da caminhada ainda poderá visitar gratuitamente o Museu do Futebol. Não perca essa chance de fazer parte deste grande evento. Apoio Instituto Bandeirantes. Se apronte para votar. Celular é sempre útil, mas não tem adequação para quem entra no chuveiro e na cabine de votação. Para garantir o sigilo do voto, a lei proíbe o uso do celular na cabine eleitoral. Se estiver com o aparelho, deposite-o no local indicado pelos mesários. Depois de votar, você pega de volta e não adianta insistir. Esse momento é só entre você e a urna. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. Tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Maravilha, estamos de volta à Rádio Bandeirantes, apito final 11h35. Alane da Gagliotti, G4 e Z4 do Campeonato Brasileiro. Mais cedo, transmissão do Ulisses Costa. Palmeiras e Fortaleza ficaram no empate no Allianz Parque, polêmico jogo 2-2. E agora há pouquinho o Rogério Assis transmitiu com todo o nosso timaço. São Paulo e Criciúma, que jogo horroroso. 1-1, Gagliotti, Z4 e G4, vamos lá. Vamos lá, Botafogo lidera 64 pontos e como venceu o Bragantino, conseguiu voltar, dá pra dizer assim, né? Voltar a abrir 3 pontos do Palmeiras, que tem 61, Fortaleza em terceiro tem 57, o Flamengo 54, fechando o G4, dando um salto para a parte de baixo da tabela. O Juventude é o primeiro na zona de rebaixamento com 34 pontos. O Corinthians tem 32, é o 18º, Cuiabá 27, o Lanterna é o Atlético Goianiense com 22. O Goianiense já foi pro saco recentemente. Eu e o Précio entrevistamos aqui na Rádio Bandeirantes o Adson Batista, presidente do Dragão, e ele mesmo falou assim, já tô pensando na próxima temporada aí, já joguei a toalha. 2025 é na Série B, dificilmente Goianiense, que por sinal mais cedo hoje venceu o Grêmio por 1-0, um pênalti convertido, depois tomou a virada 3-1, realmente não vai se sustentar na elite do futebol nacional, o Dragão. Alô PDV, destaque final, reportagem Bandeirantes.
Olha, posso falar, esse negócio de coletiva, de treinador, com todo respeito, a gente fica aqui no aguardo, na expectativa, mas os caras demoram uma eternidade, então com todo o respeito que me merece, sábado à noite do Vale. Tamo junto, um abraço, tchau, obrigado. O São Paulo que volta a campo, Capelani, só no dia 5 de novembro contra o Bahia. Terça-feira, sem ser a próxima terça, que está por vir a outra. Então o São Paulo terá mais de 10 dias novamente para trabalhar o time. Volta ao Morumbi contra o Atlético Paranaense no dia 9. Aquele horário, aliás, esse horário de hoje que a gente... Nos embalos de sábado à noite. Nos embalos, exatamente. É isso, tá bom? Estaremos lá, hein? Estaremos lá, o senhor estará lá. Como torcedor, né? Como torcedor, exatamente. Assim, espero que eu não veja esse cara aí, galera. Não, mas sabadão... Sabadão, vamos tirar o pé um pouquinho, Tira. Né? Tá bom. Abraço do Vale. Tamo junto, falou. Bom descanso. Valeu, repórter Bandeirantes Paulo do Vale. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos reproduzir um trechinho da entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Aquela coisa que eu debatia com o Pretzel mais cedo, né? Quando o... Impressionante. Quando o Palmeiras empata ou perde, aí o Abel gosta de atacar a imprensa. Quando o Palmeiras ganha, aí fica todo mundo lá babando o ovo dele, ele falando um monte de né? Pra não falar uma outra coisa, pra não desrespeitar o torcedor. Que por falar em torcedor, tem o alô torcedor pra gente colocar em destaque rapidinho aí. Vamos lá, Michá. Alô, é com você. Alô, torcedor. Calma na mensagem de áudio. Vamos lá, galera. Manda pra cá. 11999048756. Mensagem de áudio, curtinha, com o seu nome, de onde você fala na sequência a sua mensagem, sem filtro, mas sem palavrão. Vamos lá. Alô, pessoal da Bandeirantes aí. Boa noite pra vocês aí da parte do esporte aí da Bandeirantes. Então, o que estão fazendo com a arbitragem estão querendo dar um título aí pro Flamengo aí de todo jeito. Era Flamengo, agora virou Flamengo, porque esse pênalti aí pro Flamengo é uma vergonha. Zubeldia, vai embora do meu São Paulo, vai. Vai, Zubeldia. Já deu o que tinha que dar, cara. Para de ficar queimando tanto jogador como você tá queimando. Ô, louco. Tá bom? A gente não vai classificar para Libertadores, cara. Calma, torcedor. Vai embora do meu São Paulo. Krishna, da Vila Matilde. Ô, Vila Matilde, calma. Boa noite, Bandeirantes. Um abraço pra você, calma. Tem jogo ainda pela frente, Fala, tem Pretzel. campeonato, vambora. Pretzel, você não acha que é muito toque para trás do São Paulo? Não é possível, o jogo inteiro é só toque para trás. Será que o Zubeldia não enxerga isso? Capelanes, dia 30 de outubro, hein? Também faço dia 30. Parabéns, garoto, hein? Felicidades, parabéns abraço. pra nós, Bernardo abraço. Ramos. Valeu, Ramos. Tamo junto demais. Feliz aniversário. Boa noite, Capelanes. Boa Marcelo noite. aqui de Santos. Cara, é inacreditável o São Paulo Futebol Clube, cara. É um time que é muito difícil de se entender, cara. O time tava bem, tudo, aí do nada, troca treinador, o time dá aquela evoluída, depois dá aquela caída. Troca o treinador, dá aquela evoluída, depois volta ao normal. Cara, o que acontece ali dentro do São Paulo, cara? É falta de salário? O que é, gente? Não. Ajuda nós aí, pelo amor de Deus, pô. Sabe o que eu acho? Um abraço Marcelo pra aqui de você. Santos. Valeu, Marcelão de Santos. Um abraço pra você. Olha, cara, é uma impressão que eu tenho, tá? E me desculpe até o termo, acho que não é um palavrão, esse horário pode, mas sabe quando aparentemente o time dá aquela brochada? Eu acho que é isso que aconteceu com o São Paulo. São Paulo brochou. A verdade é essa aí. Tava bem com o Zubeldia, intensidade, vencendo jogos, chegou a flertar bastante em G4 de Campeonato Brasileiro, aí o São Paulo tava bem na Libertadores, amassou o Nacional nas oitavas e tal, foi com ânimo para a próxima fase, aí eliminado. Aí dá aquela brochadinha. Aí a Copa do Brasil, pá, vão pra cima, eliminado, dá outra brochada. Aí você olha pro Campeonato Brasileiro, você vê Fortaleza à sua frente, você vê Botafogo à sua frente, Palmeiras à sua frente. Dificilmente você vai conseguir reverter tantos resultados aí numa reta final de temporada. Os caras meio que entraram no modo férias já, praticamente. Ah, mas como assim tem que classificar o time pra Libertadores? Sim, não tô falando que os caras estão largando. Só tô falando que, assim, os objetivos do São Paulo eram muito maiores do que disputar uma vaga em G4 de Campeonato Brasileiro. Conforme o time foi caindo de forma precoce no entendimento deles nas competições, eles deram uma desanimada. Acho que é, mas, cara, sei lá, eu tô deduzindo que seja mais ou menos por aí, até pelo tom das entrevistas recentes que os jogadores de São Paulo deram aqui pra nossa reportagem, tá bom, Marcelão? Um abraço pra você, mais um áudio, vamos lá, Michá.
Alô, fiel, é segunda-feira que nós passamos o macaquinho. Vai, Corinthians! Braulio Carneiro de Santos. Peraí. Nós passamos o macaquinho? Quem que é o macaquinho? Porque se passar, se o Corinthians ganhar, o Corinthians passa o Bragantino. O Bragantino é o touro, né? Concorda comigo ou não? Quem que é o macaquinho? O único macaquinho que eu conheço é a Nega Véia, Ponte Preta lá de Campinas. É que, por sinal, também essa aí tá pra cair, hein? Não abriu o olho, a Ponte Preta vai jogar a Série C na próxima temporada. Teremos um derby campineiro na Série C, hein? Porque o Guarani, olha, só um milagre. E a Ponte Preta também tá numa desgraça tremenda, né? Quem que é o macaquinho? Desculpa a minha ignorância. Não sei. Mas como você liberou tudo hoje, então tava Não, tudo liberado. não liberei tudo não, irmão. Semi tudo. Não. Liberar tudo não, irmão. Dá uma segurada. Lá ela. Cuidado, hein, ó. Esse horário aí eu vou te falar também, viu? Vamos fazer o seguinte, Linoca. Você gosta, né? Eu queria convocar Vitor Lupato. Vitor Lupato, afinal de contas, agora falando sério, nós teremos amanhã segundo turno aqui em São Paulo. E, obviamente, em outras capitais, em outros estados também é a mesma coisa. E a Rádio Bandeirantes, gente, fica aí o recado para vocês. A partir das 6 horas da manhã desse domingo, obviamente nós não teremos jornada esportiva porque o foco total, até porque nem tem jogo para começar nesse domingo, e o foco total, indiscutivelmente, é o segundo turno das eleições. De um lado, Boulos, do outro, Ricardo Nunes. E aí, quem leva? E aí, você vai votar em quem? Vai anular? Vai justificar? Faça o seu direito valer. Vá até a urna e deposite o seu voto no candidato que você achar melhor, beleza? E claro, ouça a Rádio Bandeirantes para que você fique muito bem informado. Amanhã a tendência em algumas regiões aqui de São Paulo é de trânsito, que o pessoal vai se mobilizar para ir lá votar, aquela história toda que vocês já sabem. E o Vitor Lupato faz um balanço das eleições para segundo turno deste domingo, cobertura completa da equipe de jornalismo da Bandeirantes. Vamos ouvir aí, fala Lupato. Fala, Capelanes, boa noite para você de novo, para todos os nossos ouvintes. Pois é, olha, há poucas horas da abertura dos portões para esse segundo turno das eleições municipais. É claro que não são todas as cidades que têm segundo turno, só aquelas que contam com mais de 200 mil eleitores e não só 200 mil habitantes. Precisam ser pessoas aptas a votar. E aí algumas já decidiram a parada no primeiro turno. Então, são cerca de 34 milhões de brasileiros que poderão votar em 51 cidades. 15 delas capitais de estado. E aí é claro que sempre tem aquela pesquisa que sai um dia antes, hoje, no sábado, poucas horas antes da decisão final. Hoje, o Instituto Datafolha e o Quest publicaram os seus levantamentos. Em São Paulo, vantagem de Ricardo Nunes. Na pesquisa estimulada com votos totais, o atual prefeito do MDB, que busca a reeleição, tem 48% das intenções contra 37% de Guilherme Boulos do PSOL. Branco, nulo ou nenhum, uma porcentagem alta, 12%. E os que responderam que ainda não sabem, então indecisos, 3%. Nós tivemos também Instituto Datafolha pesquisa feita entre sexta e sábado com margem de erro de 2 pontos em Belo Horizonte. O atual prefeito Fuad Noman, que também tenta a reeleição do PSD, aparece na frente. Isso também na estimulada, contando os brancos, nulos e também quem não vai votar. Fuad Noman tem 48% das intenções contra 42% de Bruno Engler, do PL, um candidato muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Os brancos, nulos ou que não vão votar somam 7% e os que ainda estão indecisos, 4%. Datafolha também colocou ali Fortaleza, porque lá a coisa está muito acirrada, é um cenário muito acirrado já há algumas semanas. Datafolha fez essa pesquisa entre hoje e ontem, a margem de erro nesse caso é de 3 pontos. E aí, um empate técnico, porque na pesquisa estimulada, André Fernandes do PL aparece com 47% e Evandro Leitão do PT com 45%. Os dois estão a 2 pontos percentuais de diferença, sendo que a margem é de 3. Quest fez as suas pesquisas em algumas capitais. Em Fortaleza,
A Quest também dá um empate técnico, mas com Evandro Leitão e André Fernandes marcando ambos 50% das intenções de votos válidos e 44% contando os votos totais na pesquisa estimulada. Porto Alegre, uma capital importante no sul do país, também tem segundo turno entre Sebastião Melo, atual prefeito, e Maria do Rosário, do PT, que já tentou a prefeitura em outras oportunidades. Mesmo esquema, Instituto Quest fez a pesquisa entre sexta-feira e hoje, uma margem de erro de 3 pontos percentuais. Melo, do MDB, tem 63% das intenções de voto e Maria do Rosário 37%. Isso em votos válidos. Qual que é a diferença dos votos válidos e da pesquisa estimulada, que conta os votos totais? Nos votos válidos, uma conta é feita, assim como se faz pela Justiça Eleitoral, diluindo os brancos, os nulos, os que não votaram. Então, é uma estimativa um pouco mais certeira, mas com base em conta. Os números concretos, então, para Porto Alegre, estimulada a pesquisa, quando apresentam ao entrevistado quem são os candidatos, Sebastião Melo, 54% das intenções e Maria do Rosário, 31%. Branco, nulo ou não vai votar, 11%, e os indecisos somam 4%. E Capelanes, eu não poderia deixar de fazer um convite especial para você, que eu sei que não gosta de acordar cedo, mas amanhã vai ter que acordar, viu? Porque desde as 6 horas da manhã nós estaremos aqui na Rádio Bandeirantes com uma mega e super programação especial para o segundo turno das eleições, das 6 da manhã para frente, até o arroz secar, até o último resultado sair, nós estaremos ao vivo, com toda a nossa equipe de reportagem nas ruas de todo o país, com a nossa equipe de analistas, entrevistas, apresentadores, todo mundo por aqui para trazer a melhor cobertura do rádio aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, Capelanis, boa noite. Valeu, boa noite para você também, bom descanso, até porque todo o departamento de jornalismo da Bandeirantes estará presente nesse domingo, como falou muito bem o Lupato, a partir das 6 horas da manhã. A partir das 6 horas da manhã começa a nossa cobertura ao vivaço. E aí, meu irmão, não tem hora para ir embora não, precisar ficar aí até de madrugada. A gente vai ficar para as urnas serem abertas, para que a contagem seja colocada na risca e para que a gente possa conhecer se teremos um novo prefeito ou Ricardo Nunes vai se perpetuar no poder na Prefeitura de São Paulo. 11h48, já voltamos com o apito final da RB. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. É a promoção de aniversário Tô no Tenda, Tô no Lucro. Todo mundo tenta, precinho no jeitinho, todo dia tá no Tenda. 1 milhão na promoção, pra você comerciante, pra família, todo dia. A maior economia, um dogueiro, um padeiro, confeiteiro, cozinheiro. Seu din-din vale mais um ano inteiro. Promoção de aniversário, Tô no Tenda, Tô no Lucro. Mais de 1 milhão em prêmios pra fazer a festa. Precinho tá no Tenda, tá na sua vida, tá no Tenda. É o Brasino, jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Para os apaixonados por corrida e caminhadas de rua, anotem na agenda. No dia 20 de novembro, feriado nacional da Consciência Negra, vai acontecer a Corrida e Caminhada da Consciência. As inscrições estão abertas até o dia 5 de novembro e podem ser feitas pelo site Ticket Esportes na aba Evento Corrida e Caminhada da Consciência. E quem participar da corrida e da caminhada ainda poderá visitar gratuitamente o Museu do Futebol. Não perca essa chance de fazer parte deste grande evento. Apoio Instituto Bandeirantes. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. Tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Domingo, mais uma vez uma grande cobertura do segundo turno das eleições municipais. Começa a partir das 6 da manhã.
Durante todo o dia, um panorama da movimentação nas zonas eleitorais, o trânsito na cidade, prestação de serviço. Em São Paulo, seguimos de perto Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Por todo o país, a reportagem local chega com informações das principais cidades. E a partir das 5 da tarde, as pesquisas de boca de urna, a chegada das parciais, apuração em tempo real. Toda vez que você ouvir este sinal, tem número novo no ar. Análises e entrevistas com especialistas. E às 10 da noite, em rede com a TV Band, o Canal Livre e um balanço do cenário político de 2024. Eleições na Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Estamos de volta às 11h52, reta final de Apito Final da Rádio Bandeirantes. Vamos fazer o seguinte, meus amigos, vamos com informações da Nina Gagliotti. Mais um destaque da Nina Gagliotti para que a gente possa colocar em destaque aí o super plantão. Afinal de contas, tem jogo do Corinthians na próxima segunda-feira. Coringão tem que ganhar, porque aí empurra o Bragantino para a zona de rebaixamento. É basicamente isso aí, né, Ninoca? Basicamente não, é exatamente isso. O Corinthians enfrenta o Cuiabá. O Corinthians tem 32 pontos. Se vencer aquela continha básica, vai a 35. O Bragantino tem 34. E você não vai acreditar, Capela, quem mais tem 34 pontos na tabela de classificação? Meu furacão querido, que vai bater 45 se Deus quiser escapar dessa situação tremendamente horrível. Mas, ô Capela, eu vou te falar, tô com a sensação que esse ano não será necessário fazer 45 pontos pra fugir do rebaixamento. Vai fazer pra garantir, né? Não, se der, como diz Joel da Atena, se der pra evitar, é melhor. Mas eu acho que não vai ser necessário. Acho que quem vai cair esse ano não vai chegar a 45 pontos. Mas é isso. Na segunda-feira tem também Vasco da Gama e Bahia encerrando essa rodada. Então, às 9 horas da noite, esse jogo que vem na sequência de Corinthians e Cuiabá. E no meio de semana tem muitos jogos essa semana, né? Internacional e Flamengo, rodada atrasada, 17ª rodada, esse jogo que é no Beira-Rio. E tem também as definições dos mata-matas de Libertadores e Copa Sul-Americana. Capela? Você vive grande fase, hein? Por quê? Você tá demais, cara. Você tá demais. Quando a Nina Gagliotti entrou aqui, parecia um passarinho, lembra? Eu também, quando entrei aqui como estagiário, parecia assim, pi. Aí, de repente, você pá, você pum, e pei, e pau, e lá. Você tá ligado, né? Tá. Vai pedir alguma... Se bem conheço o Capelani, daqui a pouco ele vai me pedir alguma coisa. Não tenha dúvida alguma. Por sinal, falando desse jeito... Por sinal, você não vale nada, nem você, viu, Michel? Vocês dois estão na minha lista, tá? Por quê? Porque a gente chegou aqui bem cedo hoje, eu cheguei por volta de umas... É que eu fiz a troca com o Felipe Melo, né? Cheguei aqui umas 5h30 da tarde. E aí eu tô em jejum até agora. E aí a gente combinou, vamos pedir alguma coisa pra comer? Vamos. Não me mandaram mensagem, não pediram comida pra mim, fecharam uma panela desgraçada aqui, não me ofereceram um teco de pizza, entendeu? Eu tô com fome até agora. Não, tá tudo bem, a gente vai divulgar os prints daqui a pouco no Instagram da Rádio Bandeirantes, onde lá há o convite a João Paulo Capelani. Sabia que vocês vão pedir e ele pizza. responde, obrigado, com vários Os. Eu não sei se você responde desta forma, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu respondo. Mas João Paulo Capelani é daqueles que replica a vogal ao terminar a frase no WhatsApp. Eu gosto mesmo, viu? É que na verdade eu acabei indo gravar um conteúdo lá pro canal, que por sinal, se a gente pudesse fazer um mutirão aí, teve até um ouvinte que mandou mensagem pra cá. Um torcedor, caramba, Misha, é exatamente isso mesmo, na Justiça Eleitoral aqui o seu voto, tô vendo, sensacional, Misha, tá demais, hein? Teve até um ouvinte que mandou aqui, gente, só pra vocês entenderem, a gente monitora tudo, viu? A gente colocou o Alô Torcedor, mensagem de áudio, e aí um torcedor atleticano entrou no WhatsApp da rádio aqui e falou, você não vai subir o vídeo no canal? Já está no canal. Pra quem não é inscrito no canal e puder dar uma moral, tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, é só ir lá no Fala Cap. Fala, de falar, Fala Cap, C-A-P, Fala Cap. Quem puder abrir no YouTube aí, se inscrever, dá uma moral pra nós que é tudo nosso, beleza? E aí eu respondo todo mundo que manda mensagem no chat, troco ideia, debato, faço live, faço de tudo. Então tá respondido pro nosso ouvinte aí que mandou mensagem perguntando se o vídeo está no canal. Sim, está no canal. Quem quiser se inscrever, Fala Cap lá no YouTube. Vamos fazer o seguinte, os gols que decretaram um empate
não só do Palmeiras e Fortaleza com Ulisses Costa, mas também São Paulo e Criciúma. Criciúma e São Paulo com o Rogério Assis. A gente fica por aqui, mas deixa você com muita emoção no Rádio do Brasil. De um lado Canhão, do outro Ulisses Costa pra você. Ulisses Costa! A bola volta, recolheu bem, enfiou pra Flaco Lopes, está na grande área, pênalti! Penalidade máxima em cima de Flaco Lopes, cometida pelo Titi. Ele partiu em velocidade. O time do Palmeiras para o árbitro, põe na marca da Cal. Empurrão pelas costas, está apontando o árbitro do jogo, claramente marcando penalidade máxima para o time do Palmeiras bater Solera. E teve muita convicção agora o Ramon Abate-Abel para marcar este pênalti. Depois do bom passe do Felipe Anderson para o Rafael Veiga, ele se livra da marcação e dá na medida para o Flaco Lopes invadir a área. Ele toma um tranco nas costas, cai no gramado, o juiz da pênalti. E muita reclamação por parte dos jogadores do Fortaleza que seguem batendo boca com a arbitragem. Pênalti marcado, o Estevão tá com a bola nas mãos, mas quem vem pro bate é o Rafael Veiga, que tá escondidinho para ninguém encher o saco dele. Rafael Veiga para a cobrança de pênalti, pode ser o 100º gol dele com a camisa do Palmeiras, incrível, a marca vai passar o Edmundo. Veiga, perna esquerda, bateu! 100! Camisa do Verdão, Rafael Veiga, ele partiu pra bola, escanteio pro time do Fortaleza, bater bem, cabeça ele sobe, corta, tiro, perigo da na volta com o time do Fortaleza na direita, Brandão dominou, cruzou, cego na trave, tentou Tite de cabeça, afasta a zaga, vem pra direita do Palmeiras, a bola voltou de primeira, vai ser o gol da pancada, o gol do Fortaleza, gol! Fortaleza, ele é Hércules, um chute fortíssimo pro gol. E vem pro jogo, o time do Palmeiras, Paulo fez na esquerda, Caio Paulista bateu, desviou, foi embora pra linha de fundo, o Caio Paulista tá pedindo o desvio com a mão, mas tá parado o jogo, escanteio direito pro Palmeiras. E o Caio Paulista, ele tá certo, bateu na mão, mas o Ramon Abate-Abel, ele faz o gesto perfeito. Ele vai dar pênalti. Penalidade máxima pro Palmeiras, marcada aqui no Allianz Parque. Penalidade máxima, eu tô dizendo, o braço tá junto, mas o antebraço e a mão estão esticados. Estevão, ele vem pra cobrança, pra se transformar no artilheiro do Campeonato Brasileiro. Estevão, perna esquerda na bola, partiu, bateu! Artilheiro do futebol do Brasil, Estevão! Do futebol brasileiro, gol de Estevão, errou o Palmeiras, vai ser o gol de empate do Fortaleza, a bola sobrou, bateu! Gol do Fortaleza, Moisés! Numa bobeira danada, Criciúma apertou para a grande área, a bola, cruzamento, Rafael deu um bico, tentou na marcação, voltou para Viseu, esticou na grande área, a bola bem livre, sozinho, Viseu agora tocou de carrinho, é gol! Gol do Criciúma!
Cruzamento que veio da direita. Rafael saltou e soltou. Viseu pra trás, pra Barreto. Chega chutando errado, prensado. Arboleda erra a bola pura. Viseu dá um bico no carrinho pra dentro da saída do Rafael. Pra fazer 1-0 para o Criciúma. Rato de volta com o próprio Arboleda no meio campo. Pé esquerdo. Levantou na área, bola muito alta. Pra trás de cabeça a Caleri. Ajeitou. Liseiro chegou, bateu no ângulo. Golaço! Golaço! Aço! Sensacional! Espetacular o gol do Liseiro! Na bola ajeitada para trás por Caleri. Liseiro vem da entrada da grande área. Um canhão de primeira. Ela vai no ângulo direito. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Antenados. Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo aplicativo Bandplay e também em radiobandeirantes.com.br. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje no programa a atriz, comediante, dubladora Mia Mello, dividindo as novidades da carreira e contando tudo sobre o retorno do espetáculo Mãe Fora da Caixa, em cartaz no Teatro Morumbi Shopping aqui em São Paulo. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais em @Danilo Gobato. Antenados na Bandeirantes com Danilo Gobato. Acabei com tudo, escapei com vida, tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída, mas saí ferido, sufocando meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas... Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, a atriz, dubladora, mãe, a nossa alegria, Mia Mello. Amei, Quanto amei tempo, os créditos, feliz que você tá de volta, viu, Mia? Também, a gente tava fazendo as contas aqui, nossa, faz tempo que eu vim aqui, hein? Fevereiro de 2020. Uma outra era, digamos que antes da pandemia, né? Aí março fechou tudo, né?
E na época você estava divulgando, não é, o espetáculo Mãe Fora da Caixa, e agora você está de volta com esse trabalho, né? Depois de uma trajetória muito bonita, né? 5 anos em cartaz, mais de 200 apresentações, 120 mil espectadores. Como eu fui na pré-estreia, depois te entrevistei, aí fechou tudo, e aí depois, claro, pós-pandemia, você retornou. É bonito ver a trajetória do espetáculo, né? Como você conseguiu levar para outras cidades, para outros estados, né, Mia? Não, e digo mais, né? Como eu disse, né? Fiz uma brincadeira que era outra era, mas durante a pandemia, eu acho que muitas coisas mudaram. Aconteceram muitas coisas, inclusive internas, e uma revolução, né? E eu acho muito bonito a peça sobreviver a tudo isso, né? A gente fez apresentações, assim, que podia 30% do teatro de capacidade. Então eram umas sessões horrorosas, sessões vazias, todo mundo de máscara, que é uma peça que a gente interage muito olho no olho, e você não via quase nada, você viu um risquinho ali na cara da pessoa, olha lá. Então eu acho que ela tem esse lugar de sobrevivente, de uma peça guerreira. E aí depois, quando a gente fez a primeira turnê, a gente foi abrindo os teatros de pós-pandemia mesmo, então já podia ali uma capacidade maior, mas ainda assim era gente ainda de máscara, não sei quantas cadeiras pulava, tinha que ter uma vazia. Sim. Então, e a gente foi fazendo esse movimento até chegar no momento que a gente pode olhar quase com um distanciamento já, né, de agora, teatros lotados de novo, e a peça tá lá, segue igual. Às vezes as pessoas me perguntam, você fez alguma atualização, você mudou? Eu falo, não, essa peça ela tem um lugar tão potente dela que no começo, né, quando eu voltei da pandemia, a gente falava, nossa, a gente viveu tanta coisa dentro de casa, vamos atualizar, vamos mudar, vamos... E aí Mas ela já fala sobre isso, né? Exato, no fundo, o puerpério, aquela fase da mulher, é uma grande pandemia. É uma pandemia, não, é um grande... Como é que fala? Não é distanciamento quando você tem que ficar em casa, aquela coisa horrorosa. Isolamento? É um isolamento. Não era isolamento, mas é isso. É quarentena. É a quarentena. Tem até, eu lembro que até isso, até a palavra que eu uso na peça, porque tem a quarentena, né? A mulher fica 40 dias, que eu acho uma coisa horrorosa e absurda. Como é que as pessoas dão 40 dias pra mulher se recuperar? Porque a partir de 40 dias ela saiu desse processo de quarentena, ela pode estar de novo. E eu falo, gente, imagina, dura anos isso. Ô Mia, pra gente colocar o nosso ouvinte aqui na mesma página, não é? Pra quem não conhece a história, ou não leu o livro, não foi assistir o espetáculo ainda, a peça, ela é inspirada no best-seller da Thaís Vilarinho, que é Mãe Fora da Caixa, e fala, né, sobre os dilemas da maternidade real que você coloca, você faz questão de frisar isso, mas com leveza, com bom humor, mas ainda assim é um espetáculo reflexivo de questionamentos, e não é só para as mulheres, não é só para as mães, é para todos os públicos, né? Os homens, pais ou não, também saem mexidos, né? Porque vem ali o que a mulher passa, ou uma parte, ou consegue ter um pouco de noção, se colocar no lugar também, né, Mia? Nossa, 100%. E o que eu sempre falo, não necessariamente você vai ser pai ou mãe de alguém, mas com certeza você é filho de alguém. Então tem uma conexão aí com a maternidade que ela é universal. Isso é pra todo mundo. E também tem uma outra coisa que eu reparo, ainda mais depois de tanto tempo fazendo essa peça, conversando com as pessoas, que tem às vezes um lugar de cuidado, de ser um cuidador, mesmo não sendo o seu próprio filho. Então, quantas vezes eu já falava, mas você não tem filho? Não, mas eu cuido do meu sobrinho, eu cuido da minha enteada, a fulana. Então tem um lugar também de cuidador e cuidadora, que às vezes não necessariamente é de sangue, de laços, né, sanguíneos, mas que tem esse lugar de cuidado, quase que de uma paternalidade mesmo, né? Então acho que também tem esse lugar de identificação muito grande. E a peça, bom, eu fui assistir, né, na época, lá atrás, não fica muito claro, né? Tem um jogo ali que a gente não sabe se é a personagem, se é a Marília, se é a Mia Mello, se é a Mia que tá contando essa história, não é? Porque você também vai... esse jogo acho que é proposital, né? Essa dúvida que cria, porque a personagem é mãe, já tem uma filha, né, de 7 anos, e se vê ali trancada num banheiro, aguardando o resultado de um novo teste de gravidez, né? E a partir daí, tudo é discutido no espetáculo, né? A sobrecarga mental, as cobranças, a cobrança dos outros e a cobrança de si mesma, né? De ser boa mulher, boa mãe, boa amiga, boa no trabalho, não é? E tudo isso, né? É discutido, tudo isso é abordado no espetáculo, né, Mia?
Não, ai, você é tão inteligente, tão legal. Tudo que você fala, eu fico pensando, gente, como ele fala bem, que inteligente. Tudo que eu queria falar, quase que eu tenho vontade de falar, é isso aí. É exatamente isso. Não, mas você pega muito a essência das coisas. É muito legal isso, porque a gente fala muito sobre esse lugar e você tocou num ponto muito interessante que é da própria cobrança, da autocobrança, né? A gente faz até uma brincadeira na peça, né? Que você cria um tribunal ali, né? Que eu mesma sou minha própria juíza, advogada de defesa, promotor, tudo. Porque a gente cria esse tribunal de julgamento dentro da nossa própria cabeça. Então, já tem o julgamento do outro, da sociedade e também tem as nossas próprias cobranças. Porque a sensação que eu tenho é que muitas vezes você confessar ali que você não é uma boa mãe, ou que você tá cansado, ou que você tá com raiva dos seus filhos, é uma coisa que ainda pega muito mal. E aí eu fico pensando, poxa, como é que tem uma coisa que você não pode? Tudo na vida você tem um carrossel de emoções que você pode sentir e viver. Por que na maternidade você tem que não falar certas coisas? Por que eu vou estar... Porque as pessoas falam, nossa, você tá falando isso? Ah, eu vi até isso, pouco tempo, postei uma coisa, de maternidade, alguém falou, isso é mimimi, tive 2, por que foi ser mãe então? Então eu falo, gente, olha só, não é o fato de eu ser mãe que eu não posso reclamar, não posso dizer que eu tô cansada. Então são várias coisas que eu acho que as mulheres passam, né, não só pela sociedade, mas até sobre essa autocobrança mesmo. Não, porque eu acho que os filmes, né, as novelas, a televisão, enfim, acaba também romantizando muito, né, a maternidade, né? A mulher num filme, numa novela, já sai ali da maternidade toda maquiada, com um belo vestido, vai pra casa, não é? É tudo muito lindo, tudo muito lúdico, bonito, não é? Tá o quartinho já todo arrumado, né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, a mulher já sai do hospital desesperada, né? Cadê a enfermeira que estava lá para me ajudar? Tinha alguém para ver aqui, estava respirando, não é isso? Agora, esse é um ponto, né? O outro ponto, Mia, é que tem o seu espetáculo, tem um outro também, não sei se você assistiu, da Samara Filippo, da Caroline Figueiredo, sim. Mulheres que nascem com os filhos, acho que é assim o nome do espetáculo, e que também retrata a maternidade de forma nua e crua, né? O que é verdadeiro ali. E que bom que vocês estão encontrando espaços para falar sobre isso também, não é? Eu acho muito importante e assim, eu acho que já tem esse lugar de falar sobre a maternidade real. Isso já tá já você encontra no Instagram, encontra em livros, encontra na vida real. Eu tenho 2 filhos com idades bem diferentes, o Antônio tem 7 e a Nina tem 15, e eu lembro que na da Nina eu nem sabia o que era puerpério, já do Antônio parece que eu já tava com outro chip ali, né, de maternidade. Então muito já se fala sobre a maternidade real, acho que isso é um espaço, uma conquista, mas ainda assim é muito doido as coisas que acontecem. A gente tem que falar demais, porque ainda quando você sai da nossa bolha, as coisas ainda são muito preocupantes, assim. Você vê a quantidade de pais que não estão nem registrados na certidão de nascimento de um filho, assim. Então isso é muito grave. Aí voltando para essa nossa bolha privilegiada, com informações e tudo mais, eu vejo agora no teatro, né? Eu tô em cartaz agora e todo dia eu converso com as mães, famílias, com pais, e aí eu escuto cada coisa, assim. Vou te falar dessa semana que passou agora, né? A mulher eu fiz a seguinte pergunta pra ela: como é que foi sua logística pra chegar até aqui, né? Ela tava saindo pela primeira vez sem um bebê. Aí ela falou, não, deixei com meu marido, tinha 11 meses o bebê dela, deixei com meu marido, tudo certo, e meu marido é ótimo, ele faz tudo, ele só não dá banho. Aí eu, mas é que ele não dá banho? Ah, não, banho ele tem aflição. Aí eu, você já ouviu alguma mulher falar isso? Banho eu não dou. Então, como é que isso, num lugar onde cheio de privilégio e informações, a gente já fala sobre maternidade real, e como é que é possível a gente aceitar um homem falar, o banho eu não dou porque eu tenho medo? Não tem essa opção. É uma coisa que tem que ser dividida. Claro, às vezes a pessoa faz uma coisa melhor, mas assim, o banho, a criança toma de 2 a 3 banhos por dia. É impossível alguém falar, não, esse aqui eu não vou fazer. Tem que ter uma divisão ali que seja justa, né? Então eu fico pensando, se ainda a gente tem que falar, se aqui no teatro a gente escuta essas coisas, né, de mães, e tô saindo pela primeira vez, e aí a mãe me contou uma história, era, sei lá, filho com 5 anos, tô saindo só agora a primeira vez, e aí eu falei, você é mãe solo? Ela, não. Aí eu, não, como eu não?
Cadê esse pai? Eu me lembro que da última vez você me contou, né? Que acho que a peça chegou a ficar um mês, depois, enfim, logo fechou tudo, mas você falou que tinha uma mãe no teatro que te abraçou, chorou muito, falando que era a primeira vez que estava saindo. Outra que não tinha uma rede de apoio e ali no próprio teatro já encontrou um grupo de WhatsApp, porque você teve isso. Essa história é muito legal que você contou da outra vez, se você quiser repetir, da atriz da Laila... Zaid, né? Da Laila Zaid, que mandou lá um convite, né, para algumas mães. Mas eu amo. Como que é? Conta aí. Eu amo. Assim, eu morava no Rio de Janeiro, minha família toda mora em outros estados, né? Então tava lá, assim, sem família, sem aqueles amigos de infância, ou seja, sem rede de apoio. Porque quando a gente tem filho, ninguém convida a gente mais pra nada. A gente vira quase que tiveram filho. Vamos dar um tempo lá pra eles, até se organizarem. A não ser quem de fato tenha filho, a gente fica excluído. Então a gente estava nesse espaço, a gente estava nesse lugar. E aí a Laila também teve filho nessa mesma época, morava ali pelo bairro. Cheguei a encontrar ela algumas vezes ali pelo bairro. E aí um dia ela falou: nossa, me passa seu telefone, quero te fazer um convite. Aí chegou uma mensagem do WhatsApp maravilhosa, que era ela falando assim: gente, convidando todo mundo pra vir aqui em casa, não vou servir nem água, e às 17 horas tem que ir todo mundo embora. Eu achei tão maravilhoso aquilo, porque eu realmente não convidaria ninguém na minha casa, com um recém-nascido, sabe? E aí eu falei, nossa, ela foi genial, porque ela viabilizou a possibilidade da gente estar lá trocando. E realmente ali pra mim foi um divisor de águas. Eu encontrei meu grupo, minha rede de apoio, pessoas que me acolheram. A gente formou até uma creche parental, que era, enfim, é um lugar onde você reúne seu filho. Às vezes tem um formato onde cada vez é na casa de alguém, mas a gente armou um formato que a gente alugou uma casa que estava à venda, uma casa fechada. A gente usava só a parte exterior da casa, chamou uma pedagoga e aí a partir disso a gente deixava o nosso bebê, saía, todo mundo dava uma respirada e conseguia minimamente ter uma vida ali, pensando que os nossos filhos estavam ali, bem cuidados, olhados. Então foi um lugar muito se fala, né, da vila, da aldeia, que tem que ajudar a cuidar o filho, e cada vez mais a gente está distante dessa realidade, né? Então eu acho que ali eu encontrei a minha aldeia, né? Pessoas que me ajudaram, me deram a mão, e aí era de volta e meia, chegava uma chorando, outra desesperada, outra sem saber o que fazer, a outra com raiva, e ali a gente encontrava aquele lugar seguro para dividir, para se reconhecer naquelas emoções todas. Ô Mia, você continua depois das sessões com os debates, com as conversas com a plateia? Continuo. Eu não faço, assim, eu não faço sempre, porque às vezes tem outra peça no teatro, agora mesmo nesse teatro que a gente faz, às sextas-feiras depois tem uma peça na sequência. Mas sempre que dá, eu faço, e eu faço porque eu amo fazer. Porque você imagina o tanto de histórias que eu escuto, assim? São histórias maravilhosas, histórias hilárias, histórias super emocionantes, porque as pessoas estão ali muito, e eu acho muito curioso como elas estão abertas ali, né? Eu sempre penso isso, nossa, é um teatro, um monte de gente desconhecida, e a pessoa se sente confortável pra dividir, mas eu acho que a peça, ela faz essa cama, né? Pra pessoa se sentir confortável pra dividir. Então, até nesse lugar de o que é realmente a história da Mia, o que não é, né? E aí dá uma sensação de, tô em casa, já conheço, vejo que ela também tem umas dificuldades, vou ficar à vontade pra dividir. E com isso eu escuto histórias muito bonitas e muito engraçadas às vezes, né? É maravilhoso. O Antenados faz o primeiro intervalo comercial e na volta tem mais. Mia Mello aqui conosco, voltamos já. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Antenados, na Rádio Bandeirantes. O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, Mia Mello. Mia, você tem 2 filhos, né? A Nina e o Antônio. Isso. Uma diferença de 8 anos, né? Entre eles. A Nina é mais velha. É. Tá com 15. Tá com 15. Então o Antônio tá com 7. Com 7? Com 7. Olha, tô bem de matemática, que orgulho, hein? Maravilhoso.
Mas olha, mas muita gente ainda não sabe, não é? Que você é mãe. Claro, hoje tem rede social, tem a peça que você fala, não é? Mas durante muito tempo, você também se permitiu estar nessa condição mais reservada mesmo, né? Da privacidade da família, ou enfim, de não querer dividir mesmo, né? Mas a partir de um momento você teve também a necessidade de começar a falar sobre, né? O que mudou? Eu acho que essa peça foi uma grande mudança, inclusive na vontade de dividir, né? Quando você vê que uma simples troca, ela é transformadora para uma outra pessoa, você sente que talvez ao trocar ali você pode estar ajudando alguém, você pode estar... Claro que tem a parte mais egóica, né? De você, quero mostrar meus filhos, olha que legal, olha como eles são lindos. Mas tem também esse lugar mesmo de, olha, esse é meu filho, eu tenho uma vida super corrida... Muitas vezes a falta de rotina faz com que a nossa vida seja um caos. E é isso, assim como você, eu também tenho alguns montes perrengues. E vamos dividir, vamos trocar. Então, eu acho que eu senti com a peça que essa troca ela é muito potente. E eu acho que me deu vontade e eu me senti mais confortável pra dividir mesmo. Tem um lugar, assim, que eu acho assim, que minha família é muito meu ouro. Sabe? Então dá dó eu tenho dó de dividir meu ouro, sabe? Eu muitas vezes fico pensando, poxa, vou postar aqui foto do meu marido, gente. Ele é tão legal, que medo. De ficar fazendo muita propaganda. Mas assim, o que eu penso é isso, sabe? Eu acho que é um lugar que você não sabe quem segue, as intenções que as pessoas têm. Então, eu ainda tenho essa coisa que eu acho que até antiga, sabe? De pensar, será que eu vou postar e vão ficar... Mas agora eu me sinto muito mais confortável. Acho que pelo fato de eu falar muito sobre a maternidade, de eu me sentir realmente mais confortável para trocar e saber que tem uma função essa troca, além de tudo. Vou reforçar aqui o serviço do espetáculo, Mãe Fora da Caixa, nessa nova temporada, nesse retorno aqui a São Paulo, até 17 de novembro, no Teatro Morumbi Shopping, que fica dentro do Shopping Morumbi, sessões às sextas e aos sábados, às 20 horas, às 8 horas da noite, e no domingo mais cedo, às 19. Tem um perfil no Instagram que é só seguir, que é @mãeforadacaixa a peça, a peca, né? Mãe Fora da Caixa, a peça você encontra ali no Instagram. Daqui a pouquinho eu vou passar também o Damiá, não é? Agora, a novidade que vai ganhar as telonas? Que vai ganhar as telonas. Já gravou tudo? Já, tá na parte de finalização, montagem, mas tudo já tá na caixa. Quem que é o seu par, o Danton? O Danton Mello, Então vocês já gravaram tudo e ano que vem? Eu acho que é ano que vem. Eu acho que ainda tá sem data, mas eu acredito que seja no ano que vem mesmo. Porque hoje em dia, né, o cinema, ele antes, quando eu comecei a fazer cinema, ele tinha um caminho mais óbvio, né? Que era o cinema, depois as plataformas e depois a TV aberta. Hoje em dia tem muitas possibilidades, então eu acho que com isso a gente perde um pouco a noção do que vai ser, como que vai ser esse caminho, mas eu acredito que vai ser um filme pro cinema, e o que eu achei muito bonito é que a gente conseguiu pegar a essência da peça, porque a peça, a mãe não tem nome, ela chama mãe, e aí quando você faz um filme a gente foi, né, esmiuçando e tornando essa pessoa ela chama Manu, ela tem uma profissão, ela trabalha num lugar, ela tem um marido, que é o Danton. Então tudo foi ganhando um corpo, uma cara, um nome, mas eu acho que a essência continuou muito parecida. E eu acho que ficou um filme muito verdadeiro, que eu acho que é uma das maiores qualidades quando você fala de maternidade. Mas tem que ganhar o cinema, né? Porque você que é a rainha dos cinemas, das bilheterias aí, né? No passado me condena 1 e 2. Eu quero ir pro cinema, Depois pode até ir pro streaming, né? Pra TV aberta, mas primeiro o cinema, não é?